Bom dia a todos. Isto está muito alto, tenho que me afastar ou alguma coisa assim, sei lá. Muito bem, então bom dia a todos, é um prazer e um privilégio tê-los aqui, agradecendo a vossa presença. Os nossos alunos ainda estão a chegar, mas nós não podemos esperar que chegue o último passageiro, não é? Embora tudo na vida seja passageiro, e o passageiro seja aqui a coisa mais importante que temos, que são os oradores, os docentes, os nossos alunos, portanto, cabe-me a mim, na qualidade de coordenador da área, dar-vos as boas-vindas, esperar que esta seja uma conferência que seja proveitosa para todos e lembrar os que estamos aqui e os que ainda não puderam chegar, mas que possam estar a ouvir noutros termos, que estas coisas são organizadas a pensar em nós, alunos, a pensar em nós, escola, a pensar em nós, docentes, a pensar em nós, área. Isto é organizado para pessoas que estão e para pessoas que querem aprender. Para os meninos e meninas, temos isto a dizer, esta é a altura para assistir a conferências, porque é aqui que os senhores têm tempo, não têm filhos, não têm casas para pagar, não têm a prestação do carro, não têm a prestação da torradeira e, portanto, têm tempo para vir, têm tempo para maturar, têm tempo para alargar os vossos horizontes e a vossa capacidade de entender o mundo complexo em que vivemos. Nós convidámos o professor Frank Fisher, que é norte-americano, mas que vem da Universidade de Humboldt, em Berlim, e temos à tarde também um orador da Universidade Italiana de Bocconi, de Milão, que é uma universidade core na área da Administração Pública, e alguns oradores nacionais, sendo da escola e fora dela, para vir falar sobre temas que abrem as nossas mentes, que nos ensinam e que nos despertam para o mundo e nos fazem compreendê-lo melhor. Portanto, esta é a sessão de boas-vindas. Eu sou rápido e já estou a terminar e passo a palavra ao Sr. Presidente, que tem também algumas palavras de boas-vindas e não só para vos dizer. Por isso, obrigado por estarem presentes, esperamos que seja muito proveitoso e estamos cá todos para aprender com o espírito aberto. Tomem notas para fazer perguntas, se for o caso, está bem? Ok? Bem-ajam até já. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, um cumprimento e uma palavra de agradecimento aos oradores que disponibilizaram o seu valioso tempo para estarem aqui hoje, nomeadamente ao professor Frank Fisher, que vem da Universidade, como já foi referido, de Humboldt, Berlim. It's a pleasure and an honor to have you here, and I'm certain that all the audience agrees when I say that your intervention will be a huge contribution for the discussion that will take place today. It was very generous of you to take some of your time to come from Berlin to Lisbon, only to participate in this event, so thank you very much for your effort. Também, na parte da tarde, teremos o professor José Francisco Salmo Júnior, da UDESC, Universidade de Santa Catarina, uma universidade com quem o Instituto tem tido uma parceria forte e que pretendemos continuar a fortalecer. Como já foi referido também da parte da tarde, agradecer a presença da professora Greta Nasi, da Universidade de Bocconi de Milão, da doutora Carla Tavares, presidente da área metropolitana de Lisboa, sendo o ISCSP uma escola de Administração e Políticas Públicas, é naturalmente para nós importante esta ligação às instituições da sociedade civil, onde naturalmente a Autoridade Metropolitana de Lisboa tem um grande destaque, e também a participação, na parte da tarde, do professor João Salles Gomes, do ISCT, uma instituição com quem também temos tido uma boa relação e um bom intercâmbio. Agradecer ainda aos docentes da Casa que participarão neste evento como oradores ou moderadores, o professor Pedro Passos Coelho, o professor Joaquim Caeiro, que está ali ao canto a tirar notas, o professor Alexandre Nunes e o professor Pedro Rodrigues. Cumprimentar também, naturalmente, todos os presentes, docentes, investigadores, estudantes, convidados. E, para terminar a fase de cumprimentos, impõe-se ainda um cumprimento especial ao professor Leonardo Secchi, embora seja também filiado na UDESC, na Universidade de Santa Catarina, já tem uma costela isquespiana, e, portanto, que deu aqui um importante contributo na organização deste evento. E permitam-me que faça ainda um cumprimento especial e um agradecimento especial ao professor Dr. João Ricardo Catarino pelo dinamismo que tem conseguido imprimir à área da Administração Pública do ISCSP e do qual esta iniciativa e o ciclo de conferências onde ela se insere é apenas um exemplo. Minhas senhoras e meus senhores, a missão primeira da Universidade é a de contribuir para a formação de elites e para o desenvolvimento do país, quer seja através da qualificação de recursos humanos, quer seja através da promoção da reflexão informada sobre os múltiplos desafios societais que enfrentamos. Atualmente, para que uma instituição de ensino superior tenha sucesso,
Não basta que tenha um corpo docente e discente de qualidade, é fundamental que esta também tenha a capacidade de unir à sua volta um conjunto de instituições académicas, assim como instituições da sociedade civil, para que, através de uma visão mais agregadora e colaborativa, consiga contribuir de forma mais efetiva para a resolução dos problemas societais atuais. As conquistas civilizacionais que caracterizaram o nosso modelo de sociedade estão permanentemente a ser desafiadas, o que obriga a uma permanente vigilância e intervenção, sendo as políticas públicas, que aqui nos trazem hoje, um dos principais instrumentos. A reflexão crítica e colaborativa é a nossa principal arma para promovermos a qualidade do processo de políticas públicas. Pretende-se que o desenho das intervenções vá ao encontro das necessidades e que dê o máximo de garantias de que os resultados esperados serão atingidos, assim como que o processo seja capaz de lidar com os desafios da implementação em rede e com os imprevistos resultantes da natural necessidade de adaptação ao contexto e à sua evolução. O ISCSP, a Escola de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, tem uma responsabilidade acrescida de contribuir para a reflexão crítica e a construção de soluções alternativas aos desafios que coletivamente enfrentamos. Assim, surge como natural o ciclo de conferências Administração Pública no século XXI, que tem lugar desde 2018 e que pretende ser um fórum que junte profissionais e académicos em torno da discussão de temas relevantes para a administração pública, aproximando a dimensão profissional e académica, que cada vez mais devem ser vistas como duas faces da mesma moeda. A dimensão académica não faz sentido sem a prática e a atividade profissional pode beneficiar bastante com a reflexão académica. Os 116 anos de tradição do ISCS na preparação de quadros para a administração pública, a reconhecida capacidade de produção científica que detém nesta área, patente na existência de um Centro de Investigação em Administração e Políticas Públicas, avaliado com excelente pela FCT, aliados a um corpo docente de reconhecida qualidade e um vasto corpo discente de quase 1000 alunos nesta área, tornam natural a existência deste fórum, que promova, um fórum desta natureza que promova a reflexão sobre esta área. A escolha do tema Políticas Públicas e os desafios contemporâneos foi claramente uma aposta vencedora, quer pela qualidade do prestigiado painel de oradores que foi possível agregar e que hoje teremos o privilégio de assistir, quer pela receptividade que esta iniciativa tem demonstrado. Estou certo que hoje gerará uma interessante e profícua discussão em torno de um tema cuja relevância, importância e atualidade é inquestionável, pelo impacto que as políticas públicas têm no funcionamento da nossa vida coletiva e na defesa do que, enquanto sociedade, entendemos como valores fundamentais. No caso da educação, da saúde, da segurança, enfim, numa palavra, o bem-estar social. A reflexão sobre o processo de políticas públicas representa um enorme desafio, mas também uma oportunidade para a administração pública, na sua dupla dimensão de atividade profissional e área científica. Nunca na história da humanidade as expectativas e exigências dos cidadãos relativamente ao Estado estiveram tão elevadas como na atualidade, nas atuais democracias liberais. A abrangência e exigência do leque de funções que são atualmente exigidas ao Estado, conjugadas com a crónica escassez de recursos e com as profundas transformações que o contexto de implementação das políticas públicas tem sofrido nas últimas 3 décadas, criam um ambiente de grande complexidade à decisão política. O decisor político está ainda sujeito a um escrutínio da sua ação como nunca antes, quer pelas exigências de transparência e de prestação de contas, que estão na base do Estado moderno, quer pela obrigação de garantir uma utilização racional dos recursos. Contudo, o decisor também tem à sua disposição uma capacidade instalada de análise e avaliação de políticas públicas sem paralelo na história, quer pela quantidade e qualidade da informação existente, quer pelo aumento significativo da capacidade de a processar em tempo útil, permitindo processos de decisão mais informados e com melhor incorporação das especificidades do contexto intervencionado. As universidades portuguesas em geral e o ISCSP em particular têm procurado dar o seu contributo e estou certo que o continuarão a fazer com todo o empenho e motivação. Os desafios e exigências das sociedades modernas obrigam a uma constante reinvenção, mas a responsabilidade da administração pública enquanto ator central, embora já não o único, no cumprimento das funções do Estado, confere-lhe uma responsabilidade adicional que deve e merece ser apoiada. Para enfrentar a dimensão e relevância dos desafios com que a administração pública portuguesa lida diariamente, será essencial retomar a ideia com que comecei esta minha intervenção,
de que as duas dimensões da administração pública, a da atividade profissional e a de área científica, terão que se tornar efetivamente duas faces da mesma moeda. Só através da cooperação entre estas duas dimensões será possível ultrapassar os desafios que se avizinham, transformando-os em oportunidades de melhorar a qualidade do serviço público da forma que todos almejamos. Resta-me agradecer a presença de todos e deixar o repto para que estejam presentes nos próximos encontros a realizar no âmbito deste ciclo de conferências sobre a administração pública no século XXI. Muito obrigado. Short introduction. Okay. 2 minutes. Yep. You want to... Então, vamos dar início agora à palestra que o professor Frank Fischer irá produzir. Tem a informação sobre ela. Temos a certeza de que será alguma coisa de ruptura, assim de novo. Vamos ouvir o que os outros têm para nos ensinar. Está bem? Com atenção. Tirem notas. Depois haverá um breve período de perguntas. Portanto, sintam-se à vontade. Está bem? Professor Frank Fischer, please. Quem é o professor Leonardo Secchi. Bem, começando do início, o professor Frank Fischer, muito rapidamente, é professor na Universidade de Humboldt, em Berlim. É investigador também no Instituto de Estudos Avançados sobre Sustentabilidade em Potsdam, também na Alemanha. Foi professor com distinção de Política e Assuntos Globais na Rutgers University, em Nova Iorque, Estados Unidos. Recebeu vários prémios, entre os quais o Aaron Wildavsky APSA Award, pelo seu contributo para o estudo das políticas públicas. É co-editor da revista Critical Policy Studies. É editor do Handbook Research on Public Policy Series, de Edward Elgar, que nós temos na nossa biblioteca. Enfim, tem trabalhado nos aspectos políticos do ambiente, e tem 17 livros, com destaque para Citizens, Experts and the Environment. Já trabalhou as políticas públicas em inúmeros países, entre os quais os Estados Unidos, a Alemanha, Índia, Nepal e Tailândia. O professor Leonardo Secchi, que será, enfim, o discussant, é o presidente da Sociedade Brasileira de Administração Pública, professor de Políticas Públicas e de Administração Pública, é também... professor de Políticas Públicas e Administração Pública na UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. É um apaixonado, como diz, por colocar em prática o conhecimento. Fez o seu doutoramento em Estudos Políticos em Milão e acredita em board governance, em evidence-based policy e no pluralismo político. Portanto, estas são as duas personagens que nós temos para hoje. Professor Frank Fischer, many thanks for coming all the way from Berlin. We look forward to hearing your presentation. Thank you very much. Thank you. It's a pleasure to be here. Thank you for the invitation. I always like to come to Lisbon. I'm going to talk about a controversial topic. I don't
have answers to all the multifaceted aspects that it raises. I'm going to make an argument from my perspective, but my goal is to generate here a discussion. So one of the critical topics in political discussion today is the emergence of post-truth, fake news, and the implication of alternative facts, so to say, for democratic governance and public policy. Leonardo? The next number. Thank you. It's a problem for governance in general, but nowhere more important than in the politics of climate change and COVID, which I wrote about in this recently published small monograph, Truth and Post-Truth in Public Policy, and this lecture largely comes from there. So you could follow up on that there. I said climate change and COVID, but it occurred to me as I was checking this over that I could add now the Ukrainian war or special operation as fake news. A sad story, but reality. Although there's nothing new about misinformation, fake news, and deception in politics, the topic took on new importance with the election of Donald Trump and the British Brexit vote to leave the European Union, moving the topic to the forefront of political discussions in both countries before spreading around the world, showing no signs of fading away. The topic has special importance for people like us, as the post-truth challenge to facts and evidence is fundamental to our very professional existence, given that we are in the business of evidence. Post-truth is an essential challenge to the very raison d'etre of policy science. A full treatment of this topic is beyond the scope here. It would require an examination of post-truth as the outcome of the destructive politics that's overtaken many political systems, especially in the West, require discussion of a combination of intersecting political developments, the general post-democratic decline, the fracturing of political cultures, the collapse of social trust, populism and the rise of tribal politics, the role of social media, and the politics of disinformation. The focus here, thus, is limited to a particular aspect of the debate, namely the view that it is an epistemological problem, that it is a problem of knowledge, of what constitutes knowledge, when in fact, I'm arguing, it's a political problem. It's widely contended that the culprit is the relativist understanding of knowledge advanced by a postmodern form of social constructivism, that is, social constructivism as a theory of knowledge, that this has laid the groundwork for post-truth politics. You could read this in one article after another for a while. It's as if Mr. Bannon or Bolsonaro were sitting around reading postmodern philosophers and got the idea, hey, we could just make stuff up. But there's no evidence that this is where this came from. But I've had people tell me directly that this is where they got it.
But they can't point to any evidence that these guys read this. It's not clear that Bolsonaro read anything. Somehow Bannon has a master's degree from Harvard Business School, became a wealthy guy before he became a populist. Wealthy, tricky. So, to the contrary, I argue this view not only misdirects our attention away from the underlying populist political roots of post-truth, but it also in the process fails to see the ways that a social epistemology or the sociology of knowledge can actually help us move our understanding of post-truth beyond a narrow and often misleading focus on the role of facts in political controversies. Toward this end, I want to turn the argument around and contend that social epistemology is part of the solution rather than the problem, and thus needs to be rescued from these misbegotten critiques. Social constructivism offers an approach that can help us to better come to grips with post-truth and fake news than can the standard emphasis on more and better facts, which is more or less this orientation of public policy profession. In fact, this has given rise to something of a fact-checking industry, particularly in the media. You go on TV and they have these guys that check the facts of what was just said. I don't know if you have this here, but CNN is wild about that. It's not exactly wrong, but it's not really capturing the real problem. To illustrate this, I want to use the case of climate change, post-truth arguments in climate change. I have also COVID in the book, but that's too much for the time here. The goal is to understand the populist construction of the climate change argument, arguing that constructing an effective counter-argument sort of depends on it. So first, let me take up the argument that climate deniers are irrational. That's the standard thing. We show them the data, they don't get it, they're irrational. They don't accept the scientific evidence of the IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change, which is offering us the objective facts. I want to show that while deniers are wrong and deceptive, they are not necessarily irrational. They only come across as irrational from a strictly empiricist point of view. Countless academics and journalists have portrayed postmodern philosophy as creating such a widespread degree of doubt about the nature of knowledge and truth that it is seen as facilitating, if not having given rise to, post-truth politics. The contention, I argue, is not only that this is not only mistaken, it rests on a misleading understanding of social and political knowledge. We cannot understand this political phenomenon from an empirical perspective, but we can from the perspective of a sociology of knowledge, a social constructivist understanding. When separated from postmodernism, because social constructivism is not postmodernism, it preceded postmodernism, and there are many variants of this, so it's a bit of a straw man to point to postmodernism in this case. It helps us to understand how knowledge in the social world is created, not necessarily the physical world, but in the social world, but also to help us come to get a better grip on the post-truth argument. Beyond this, I have to be brief, and I'll just focus on the arguments that are, for lack of a better word, fed to the populist audience. If you study this, there are different categories of people in denial, but there is one group
at the very top, largely hidden, who sort of specialize in inventing these conspiracy theories and then feeding them to people who are uncertain, unknowing, have a lot of anxiety in their life, looking for some kind of answer. Social constructivism and the sociology of knowledge do not point to any particular conclusion, left or right, contrary to the criticism. Moreover, it's not inherently postmodern, as Peter Berger, the most famous modern-day author of social construction of reality, wrote. In fact, he's a conservative, or was, he died recently. Following Karl Mannheim, Peter Berger, and Thomas Luckman, the sociology of knowledge helps us to understand that what we think, even about facts, is embedded in deeper social meanings constitutive of the social world. Is that 3 or 4? You're right on the... Did we have 3? Okay. This also applies to science. The sociology of knowledge emphasizes the fact that science is the product of a community of inquirers. Key word is community of inquirers. Its findings are thus, in part, socially constructed, which is not to say they have no empirical validity, which is a common misunderstanding, but that's a little too complex for now. In the case of climate denial, the approach can help us to identify some tricky, deceptive, rhetorical maneuvers. For a start, deniers reject the data on global warming by arguing that the IPCC numbers on warming are only based on a consensus of opinion. That's all it is, consensus of opinion. They said it. Who are they? Opinion forged by a community of scientists, and thus as opinion not proven truth. And this gets widely circulated in the media, especially the right-wing social media. Time and time again, it's not proven. The facts, then, from this view, are not just the facts. Their critics say this is just obfuscation, which it surely is, at least in part, but from the perspective here, the deniers or skeptics are not wrong to say that the evidence is based on a consensus. As the sociology of knowledge shows, science at any point in time involves a consensus among the inquirers, a consensus forged by a community of scientists, which is a social group. This community is a social group with a hierarchy, competing interests, and all the human foibles that implies. It's a group even, to the chagrin of scientists, that can be studied sociologically like any other group. Scientists aren't too happy about this, but that's the reality of the matter. As such, the so-called positivist or empiricist conception of verification, scientific verification, is not what determines the scientific conclusions, at least not alone. The deniers are thus cleverly correct to exploit this by pointing to a consensus of opinion, but wrong to assume that this question concerning climate data can ultimately be proven by the strict application of the scientific method. That's their argument. From the social studies of science, we see that there is never a final proof, which, when you get serious, all scientists will agree with. The science is an ongoing investigation and revises itself all the time, although at particular times we say we present things as sort of the established facts of the matter, i.e. truth. And we're even taught in school, or at least I was, that science
proves things to be true or false, often reinforced by a simplistic understanding in the media. So when you tell people they didn't prove it, they say, well, then that's not so important. I don't need to orient myself to that. But it's a misunderstanding of what's going on. Which brings me to the second rhetorical strategy. It's largely a mistake to say that deniers reject science per se. Indeed, they just say that it's important to get both the scientific evidence and the political priorities right. That's what these right-wing groups say. Here, they cleverly appeal to a conventional understanding of science. In a slippery move, they turn the principles of positivism against the climate scientists. As Bast, the leader of the Heartland Institute, which is the leading climate denial institute in the world, tells his followers, we should not just accept the IPCC findings as, quote, an article of faith, given the massive increase in government expenses that it implies at the expense of freedom. So why should we just listen to them? Why should we just, they say that, who are they? Let's just relax here. And he says, let's do our own research. We'll get it right. We'll find out if they know. What is about this opinion of the community of scientists? The Institute takes this step even further, calling for a, quote, restoration of the scientific method, as if those guys, the climate scientists, aren't real scientists. They're just forming opinions, by which they mean research that can be trusted by them. But actually what they mean, they say unbiased, but in a way, really what they mean is biased in their direction. And here, they are not without supporting arguments. They can even appeal to sophisticated theories of science, and some of them, they have PhDs and things like this, pointing to Karl Popper's famous scientific theory of falsification. They emphasize that the scientific results need to be regularly subjected to contestation and refutation. True. But you can use that argument to tell people they haven't established this, or that we'll wait for more evidence. This is really a story about the intersection between politics and science, which is not so one-dimensional or easy. For example, climate change critic Stuart Frank maintains that much of the public information about climate change cannot withstand Popper's test of falsification. We all learned about falsification. Said you can't falsify the opinions of the IPCC. So forget it. Although one could find the argument as disingenuous, given the high level of agreement based on the research findings of leading climate scientists, roughly 97% agree, climate deniers employ for the most part, a conventional understanding of the scientific method to good political effect. In fact, they adhere to a view that is close to mainstream methodological quasi-positivist rhetoric. In a sense, they use scientific theory against the practice of science. It's the case in this regard that proof of the human contribution to climate warming, at least the degree to which we have done it ourselves, has not been fully resolved and is therefore not altogether absurd to call for further research following accepted methodological principles. Rather than proof per se, as they argue, the evidence is mainly an accumulation of judgments from a particular group of scientists, climate scientists,
it thus remains possible to argue that these IPC scientists have not proven their case. They also argue that these IP scientists are all liberals. So they have a bias built in. You don't see it, but it's no accident. It's a challenge that can easily be employed by those who wish to oppose a policy on a particular policy based on particular evidence. Actually, if you're arguing we have the evidence, we could keep this argument going forever, saying, well, no, we need more research, more testing, and so forth. I'm waiting, and so on, which I could simply use to block a policy that I don't like for political reasons. And that's basically what they're doing. It can be done with a straight face, so to say, as it's not wrong, the issue has not been proven, which can have resonance with those who rely on the mainstream understanding of scientific investigation. There's also a group that call themselves the skeptics, and they're a bit different than the deniers because they are concerned about climate change. They're not just trying to oppose policy, but they think it hasn't been really yet proven. And they can do this, moreover, by citing a few well-established climate scientists who assert, formally, correctly, that warming has not been proven. Particularly important in this regard is a fellow named Lindzen at MIT. People say, well, he's at MIT. He must know something. It's just here that the role of social construction can offer an essential insight. According to the social constructivist theory of scientific knowledge, that which is taken as knowledge at any one point in time is a matter of scientific consensus, a consensus among the qualified members of the relevant community. And this is what the community of climate scientists has actually offered. The data we get is a semblance of opinions about peer-reviewed data that other people did. So technically, it's only a consensus about what other people did. Other research based on peer review. Indeed, it's what the social constructivists would expect them to do. It can, in fact, be taken as support of the theory that I'm advancing here. So, if we look further, then, though, we discover that, having said all of this, that science is not the real concern. It's a sort of a cover. That is, what denialism is more fundamentally about, it only serves to obscure the real concerns, this talk of science. Much of the criticism of science is a cover for a deeper concern about the direction of politics and the future of society as they see it. The real argument is that the IPCC consensus is wrapped into a larger neoliberal governance strategy advanced by political and economic elites. That's what they say. This is part of a strategy. And that these climate scientists are all a bunch of liberals who buy into this strategy. So they put out the data, they don't say anything about the thing, it's just like, oh, here's the numbers, but it's the background consensus, political consensus, that they're attacking. Many of them believe this to involve an elite conspiracy. They go pretty far sometimes. A conspiracy organized by and supported by institutions such as the United Nations. This is one of their main arguments. The United Nations funded this. They see this as a deeply problematic conspiratorial threat to their individual liberties, well, theirs or mine, I guess, and free markets, leading to, even excuse for, rigorous environmental regulation, economic regulation, the planning of resources, and quite possibly more authoritarian forms of governance. If we get really, climate change comes down
comes down hard on us, it may be that many people will decide that democracy failed to respond, and we need a strong guy to impose those things that have to be done. It's not a new argument. You can open newspapers in various countries and read this, if not in academic journals. As these measures are not improbable, that resource planning and all of these things, anti-market things, will have to be, they feel justified to challenge this politics of climate change at every turn, some of them even violently. Their emotional outrage can indeed come across as irrational. And we could, if we had more time, we could go into a longer discussion about the relation of trust and emotional outrage. But what they've actually identified politically rather than theoretically is what the science studies scholars have called a truth regime. They arrive at this not through theoretical reasoning, but they come up with a concept that's remarkably similar to what Michel Foucault called a truth regime, also developed by Sheila Jasanoff as part of her theory of co-production. Are we up to? I'm up to. Very good. According to this theory, scientific investigation and social policy do not stand alone. Rather, they are part of a regime of truth constructed by a state that fuses knowledge with sets of goals, norms, and institutions. A truth regime, in Foucault's words, constitutes a general politics of truth which specifies the kinds of discourses that are accepted and turned into carriers of what are taken to be truth. The mechanisms that enable people to differentiate between true and false claims, the ways in which the truth claims are legitimated and sanctioned, the procedures and techniques given value in the quest of truth, and the standing of those who are responsible for declaring what counts as truth. Is it Al Gore or is it Steve Bannon? But this is actually remarkably, I mean, this is normally French philosophical thinking, but these words actually capture really what they talk about. It's the same thing. Using this language, without using this language per se, no, they don't mention Foucault, these are just the sorts of issues and concerns that the deniers raise about what they see to be an elite hegemonic conspiracy. It's just a right-wing rather than a left-wing critique of a truth regime. Here, like co-production theorists, they believe that the way these elites know and represent the world, naturally and socially, is inseparable from the way in which they choose to institutionalize it. Basic to the constructivist position is the fact that meanings are attached to the numbers, that they don't carry their own narrative meanings. And it's just here that a fellow named Allen shows in his analysis of climate debates, different and shifting meanings have indeed over time been attached to the ICPP numbers. For example, the Cold War security narrative designed to mobilize a global climate politics of the type advanced in Paris, spelled out in the Paris Accord. The deniers are correctly argue that other meanings can be attached
that other meanings can be attached to the research, and this is what they seek to do. That is to offer a counter-narrative. This counter-narrative is not built on the numbers, but rather the social and political consequences that follow from the numbers. If you accept these numbers, this will mean we'll probably have to do this and this and this. What we discover then is that this is not about the numbers per se, although they remain important, of course, and some of them, the deniers, even accept them. What it's about is about governance and political ideologies that spell it out. This means that no amount of numbers, improved numbers, or fact-checking will bring this debate to an end. And we find interesting evidence for this in an article that the famous Naomi Klein wrote. She went to one of the meetings, annual meeting of the Heritage Foundation, this group that I previously mentioned, and she sort of went there, in her own words, as an anthropologist to study what these people are about. Number 7, maybe now. As she discovered, the scientific findings, despite their conventional criticism of the deniers, were not actually what they were worried about. She listened to speaker after speaker, interviewed different people who were there, and found that climate change was seen to be less concerned about the state of the environment and more about shackling capitalism and transforming the American way of life in the interest of global wealth redistribution. That's what they fear. Klein concludes, and I found the conclusion really interesting, with a message for the political left, or the environmental left. As she puts it, when it comes to the real-world consequences of those scientific findings, specifically the kind of deep changes required not just to our energy consumption, but to the underlying logic of our economic system, the crowd gathered at the Marriott Hotel may be in considerably less denial than a lot of professional environmentalists. In any case, quote, the ones who paint a picture of global warming Armageddon then assure us that we can avert catastrophe by buying green products and creating clever markets in pollution. Okay, what does it then mean, specifically to say that climate deniers focus on social and political meanings of the evidence? This would be number 8. What they recognize explicitly or implicitly is that empirical findings in the world of politics have to be translated into political knowledge. The numbers are not the political knowledge. Somebody has to, this process of translation has to take place. More specifically, evidence has to be converted into knowledge that fits particular political narratives, or at least can be interpreted by the narratives. That's a whole other thing than collecting the data. But it's what's going on in the political world. Although climate change is generally presented in terms of relatively straightforward numbers about degrees of warming, Allen shows how the numbers carry a political message when they enter into policy debates. As he shows, climate change in the early years was defined as an issue of environmental risk, but was later presented as a matter of national security. It just changed the discourse surrounding the presentation of the numbers. The data was later implicitly translated into a form of political knowledge that sought to portray the numbers as implying a specific existential threat to humanity. Most of us might agree with that, but that's not the point. The point is about the translation. Scientists, he argues, adopted the grammar of security in ways to construct existential threats
to life on the planet. This is, rather than just presenting the data, they sought to motivate political change by connecting the data to ideas about technology, the history of the earth, and humankind's place on it. In just this case, this sense, the climate deniers are not entirely wrong to argue that the appeal to the climate science is part of a political strategy. They correctly recognize that the social implications are big, but the discussion of them is never prioritized and fully considered openly and candidly in the public media. That is, the need for a planned society, greater role for experts, and restraint on individual freedoms. The point here is not that one side does this and the other does not. Rather, it has to do with the nature of political knowledge and its social construction. Both sides do it. It's in the nature of the process. In the throes of political struggle, to borrow from the philosopher Alistair MacIntyre, the story attached to the data becomes more important than the policy and its relative data. It's about the story. So, one last point. We actually discover a sort of politics of the narrative here. We can see this on both sides. A new wave of climate deniers moves to sort of accept the data, and they then start challenging the integrity of the climate researchers and so forth, and they argue, well, I'll leave that part out. And some of them start engaging in an effort to politically smear the climate activists and scientists as simply biased. When it comes to smearing, one of the most notable efforts, illustrative illustration, involved the hacking of the email accounts of climate researchers at East Anglia University in the UK. Some Russian guy hacked all the emails and put them on an international website. And this was right before the Copenhagen climate meeting. In some of these emails, leading researchers the climate researchers spoke of the need to organize and present the climate data in the strongest possible terms. Indeed, there was a suggestion that they need to spin the data. Spin the message just before the Copenhagen Environmental Summit, which came to be called in the media ClimateGate. One scientist, for example, wrote an email stating, quote, he quote, cannot overstate the huge, in capitals, amount of political interest in the project as a message that the government can give on climate change to help them tell their story. It's exactly what, for better or worse, the right-wingers are complaining about. Worse, another discussed the advisability of hiding or obscuring findings that don't fit the standard climate change scenario. This led skeptics and deniers to express outrage about the findings. This was front page news. Findings of biased social scientists. To be sure, this proved to be more than a little awkward for the scientists involved and led to a university investigation. It was not supposed to be spinning the data. Catching the scientists red-handed, so to say, proved to be red meat for the conservative social media. But what it actually did, from the perspective here, this constructivist perspective, was to confirm the social constructivist understanding of scientific work. The scientific community was discovered to be made up of a social group
with all the typical human foibles, that is, made up of individual scientists with opinions, social and political. This did not, as claimed, refute the data as such, and was also later empirically demonstrated, but it illustrated the human dimension of an epistemic community, as well as illustrate the strategic nature of the argumentative process when science is employed in political decision-making. It is the same kind of political translation process that Allen described. The reality is both sides do it, but try to hide behind conventional understandings of science when they do it. Thus, what we need is an authentic socio-cultural discussion, one that could reestablish some degree of social trust about the social and political context of the facts and their meanings. And I would add, more specifically, we need to learn, we need a discussion that will help us learn how to cooperatively, justly, and harmoniously live together in hard times. This is a discussion that doesn't take place in public. We only get sort of policy variations and so forth. We don't have time for it here, but if you take the word socially just, this means to create this sense of trust, you have to engage in a rather significant social redistribution, because it's the people at the bottom who have less looking at the people at the top who have a lot and say, we reject their system. So it's actually the system that is at issue and needs to be taken into consideration and discussed. Whereas mainstream environmentalists focus on the data and argue that it is irrational not to accept the fact, the underlying issue is actually about what their implications for our way of life is. It's actually about a political theory of climate change. We do not know how to organize this debate politically, at least societally, but I'll just conclude by saying that a first step is recognizing that it's the discussion that we need to have. It's very difficult to speak to these deniers, but if we don't figure out some way to talk to them, to bring them together, to engage them, this problem doesn't go away. Given the dynamics of social media, I read today that Elon Musk has said that President Trump will get his Twitter account back, and you should then buckle your seatbelts, because Trump has surely gotten a lot of pent-up stuff in the meantime. I thank you for your patience. As an advertisement, you could read more extensively about that in this little book. Its advantage is that it's little. Yeah. Yeah. Thank you very much, Professor Frank Fisher. Please take a seat. Muito obrigado, Professor Frank Fisher. Por favor, sente-se. Before I pass the ball to Leonardo Secchi, who will discuss this in greater detail, let me just make a few comments. Antes de passar a bola ao Leonardo Secchi, que certamente discutirá isto com muito mais competência do que eu, deixe-me só fazer uns breves comentários. Who likes to feel uncomfortable? Quem é que gosta de sentir pouco à vontade? Porque esta é que é a grande questão. This is the big question. Não sei se vocês conhecem ou se lembram de um filme de 1992 onde entrou Jack Nicholson, Tom Cruise e Demi Moore.
Já não é do vosso tempo, mas os mais velhos lembram-se. I don't know if you remember a film from 1992 that featured Jack Nicholson, Tom Cruise, and Demi Moore. The title of the film was A Few Good Men. And in that film, Tom Cruise, towards the end of the film, he presses the general, who is Jack Nicholson, for what really happened. Why did a certain person die? Este é filme chamado A Few Good Men, 1992, onde, perto do fim do filme, Tom Cruise pergunta a Jack Nicholson, que era general que estava em comando, porque é que determinada pessoa morreu, o que é que aconteceu. And Tom Cruise presses him and says, I want the truth, I want the truth. And famously, Jack Nicholson says, the truth, you can't handle the truth. Bem, acho que não é preciso traduzir, toda a gente percebeu. Isto tem a ver com verdade. E há verdades que são, nas palavras de Al Gore, muito inconvenientes. E esta é uma verdade muito inconveniente. Que se aplica a várias questões, como por exemplo, será que precisamos mesmo comer carne ou não? Isto é uma questão civilizacional. Se há daqui a 500 anos, vão olhar para nós e vão dizer que bárbaros comiam carne, comiam animais. Como é que é possível? Mas hoje fazemos. Quanto à questão do ambiente, precisamos mesmo de descarbonizar ou não? Porque descarbonizar implica alterar os nossos comportamentos. Alterar muito os nossos comportamentos. Vai ser muito desconfortável. There are many issues like, do we need to eat meat or not? Maybe in 500 years' time, people will look at us and say, how barbaric, they ate animals. In terms of the climate change, we need to decarbonize. Decarbonizing is going to change our behaviors. We will not be able to travel as much, pollute as much. Estas alterações são, de facto, muito inconvenientes. E, portanto, é neste sentido que não estranha, quanto a mim, que quem está no poder tente, de facto, obfuscar a verdade. Porquê? Porque a verdade é, de facto, muito inconveniente e muito dolorosa. Enfim. Se nós virmos isto também num contexto democrático, onde nas democracias, enfim, o chamado wisdom of crowds, ou seja, as populações são sempre muito elucidadas, iluminadas quando agem em conjunto, mas a verdade é que na maior parte das grandes questões nós somos ignorantes e dependemos dos cientistas. Okay? We've all heard about the wisdom of crowds, who in a context of democracy we trust in big numbers. But the truth is that on many of these big issues we are ignorant, and that's why we need the scientific community. Deixe-me só terminar com uma ideia, que é o seguinte. É uma ideia que, obviamente, é um pouco provocadora. Toda a gente conhece aquela história de alguém que perde as chaves de casa e está à procura delas debaixo do candeeiro, na rua. E o amigo chega e diz assim, mas perdeste as chaves aqui? Ele diz, não, mas é aqui que está a luz. In English, we all know the story of a person that lost his house keys, and he's looking for them under a lamp in the street. And a friend comes along and says, why are you looking for your house keys here? Did you lose them here? And he says, no, this is where the light is. Portanto, o que isto quer dizer é que, sim, os cientistas são humanos, e sim, somos uma comunidade, e temos os nossos enviesamentos, e toda a gente sabe que a maioria dos cientistas e dos académicos são, de facto, enfim, enviesados à esquerda. Isto é um facto. É assim que é. Mas vale a pena pensar que, se calhar, precisamos de introduzir, com regras, com o método científico, enfim, posições mais plurais para, de facto, passarmos a procurar a verdade, não só nos sítios onde existe a luz. So maybe we need, and just to finish, we need a more pluralistic approach, obviously with rules and the scientific method, but we need to start looking for the truth, not only in the places where we have already looked for them. Muito obrigado pela vossa atenção. Passo agora a palavra ao professor Leonardo Secchi, que fará a sua discussão. Obrigado, Pedro. Thank you very much, Professor Fisher, for coming here and delivering this superb speech. It's very inspiring and it's very contemporary to our pressing issues.
I'm going to make a general comment on the context behind your book and the policy analysis field, and then make some 3 questions just to warm up so we can pass the word to the audience. Okay? The first part I will speak in Portuguese because you know the whole story, and then I'll ask the questions in English, okay? Ok. Talvez só um contexto com relação a vindo do professor Frank Fisher aqui e um pouco da importância dele para o campo das políticas públicas na literatura mundial. Como vocês sabem, o campo de políticas públicas nasce depois da Segunda Guerra Mundial como um campo independente da ciência política. Em 1951, com o livro de Harold Lasso e David Lerner, The Policy Orientation, The Policy Sciences, eles escrevem esse livro e, desde então, vai se fundando um novo campo de conhecimento chamado políticas públicas. Esse campo de conhecimento ele foi construído com uma pegada muito racionalista de política pública. Toda a lógica do ciclo de política pública, organizado em fases, toda a lógica de que você tem que fazer um diagnóstico de um problema para, então, você fazer uma prescrição de soluções, é uma lógica em que os fatos devem ser entendidos para depois você dar esses diagnósticos e daí sim a solução aos problemas públicos. O professor Caeiro está aqui, sabe muito bem, é professor de políticas públicas e ensina disso também. No entanto, essa tradição racionalista ela ficou vigente do ponto de vista praticamente incontestável até a década de 80, final dos anos 80 e anos 90, quando houve a publicação de um livro deste senhor, chamado Frank Fisher, juntamente com John Forrester, que é chamado The Argumentative Turn in Policy Analysis. Ou seja, eles propuseram uma mudada, uma virada, que a gente chama, pelo menos no Brasil, já ouvi guinada, já ouvi giro argumentativo, mas o termo argumentative turn no sentido de uma reviravolta no campo da política pública. O que é a lógica que Frank Fisher e Forrester propuseram em 1993, o livro seminal deles? É que uma análise política pública prescritiva voltada para a solução de problemas, ela não deve partir de fatos incontestáveis, mas sim deve ser o mapeamento das linhas narrativas, das linhas de valores que estão por trás das disputas políticas. Ou seja, ao invés de você começar com os fatos, você tem que começar com as interpretações. E esse movimento da Argumentative Turn criou uma série de submovimentos da democracia deliberativa, da participação na construção das políticas públicas, das narrativas de política pública, ou seja, de que você, para solucionar problemas, não deve apenas confiar em 3, 4 técnicos dentro de uma sala com ar-condicionado, mas sim você deve envolver a cidadania e os grupos opostos para poder chegar na essência do problema e tentar identificar as disputas políticas que estão por trás do problema. Para daí sim verificar quais são os fatos, qual a validade desses fatos e onde existe um common ground, ou seja, um espaço comum para que haja um entendimento em torno de uma política pública mais legítima. Esse livro do professor Fisher, então, em 93, foi lançado, criou uma série de conferências, congressos, Critical Policy Studies, Critical Association, o pessoal da área de deliberação. Eles escreveram um livro, The Handbook of Policy Analysis, em 2007, The Handbook of Policy Analysis, I believe, 2007, I believe it was. And em 2012, eles lançaram, ele juntamente com o Herbert Gottweis, o livro The Argumentative Turn Revisited, ou seja, revisitando, fazendo uma avaliação do impacto dessa Argumentative Turn no mundo. Pois bem, isso tudo foi antes de 2015 e 2016, quando nós tivemos um grande movimento, que foi o movimento do Brexit aqui na Grã-Bretanha, e o movimento em torno da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, que daí sim começou realmente tudo aquilo que o Frank Fisher e Forrester e esses autores fica muito evidente, de que não adianta você apresentar fatos e tentar cada vez verificar mais os fatos e tentar enfiar goela abaixo fatos se as pessoas não estão predispostas a comprar aqueles fatos. Ou seja, essas narrativas alternativas, fatos alternativos, tudo isso tem acontecido de forma muito forte desde 2015 e 2016,
E agora, durante a pandemia, nós tivemos narrativas muito diferentes com relação à propriedade das vacinas, à máscara e assim por diante. Nós tivemos realmente grandes disputas. Ele também, o professor Fischer, coloca muito que a área de especialidade dele é Environmental Policy, ou seja, da área de aquecimento global e as mudanças climáticas, as disputas narrativas em torno disso, certo? Então, ele, desde 2015, 2016, tem construído isso, que culminou nesse livro. Professor, do you have your leaflet, the book, Professor Fischer? Do you have the book, the leaflet? Do you have it? Okay. Ele publicou esse livro agora, no final do ano passado, Truth and Post-Truth in Public Policy, é publicado pela Cambridge University Press. É um livro curto, de 98 páginas, em que ele traz o conteúdo denso de tudo isso que ele falou aqui para a gente, que é tentar mostrar para a área de políticas públicas de que nós estamos começando a ver uma era da chamada pós-verdade e disputas de narrativas e de fatos alternativos, como que a gente diz, as pessoas não são apenas têm direito às suas opiniões, hoje em dia as pessoas também têm direito aos seus próprios fatos, né? E ele mostra de que forma que isso tem acontecido, de que forma que isso tem feito com que o processo de política pública seja muito mais difícil, muito mais complexo de lidar, quando que as pessoas simplesmente não conseguem nem sequer estar de acordo se a Terra é redonda ou se ela é plana, né? Então, assim, realmente é um mundo muito complexo da política pública e que exige um analista de política pública, um estudante de administração pública muito crítico, ou seja, uma capacidade de empatia, uma capacidade de análise, uma capacidade de crítica, de entender quais são os pontos focais do argumento e essas questões emocionais por trás da crença das pessoas. Então, esse é um pouco o contexto dessa chegada até aqui. O professor Frank Fischer é um dos autores mais citados do mundo da área de políticas públicas, realmente o pai de uma escola de análise de política pública, a gente chama interpretativa, deliberativa e assim por diante. Então, thank you very much, Fischer. It's a great honor to have you here at ISCSP. It's very nice to be in touch with you and keep learning from you in these contemporary challenges. I'm going to make 3 questions. The first one is, when you wrote this book, we did not have the war in Ukraine. So the examples you make, they're mostly COVID-related and climate change. And we were in a context, we're in a changing context, but we are in a context of disputing narratives about COVID, about the vaccination, about climate change. And now we're entering into a new world in which the Western society, Western media, are identifying a common enemy, right? I remember when the invasion of the Ukraine took place on February 24, Trump made a compliment. Oh, this is a very clever guy. Putin is very clever. I remember Bolsonaro made a trip to Russia just a week before to build relations, commercial relations, and diplomatic relations with Russia. And here in Portugal, the Communist Party, they refused to condemn the invasion of Ukraine, right? So if you take the right wing or the left wing, some people they were experiencing to build a narrative of understanding the Putin's reasons behind the war. But now, somehow this common zeitgeist, the common understanding of the war, at least in the Western media, it's going against Russia and everything. So, do you think the escalation of the Russian war in Ukraine, and perhaps we're coming maybe to a third world war, do you believe that disputing narratives could be cooled down by finding a common enemy outside the Western world? This is the first question. The second question is, you referred to Elon Musk. This morning I woke up and I read in this newspaper Elon Musk is trying to buy Twitter, you know, and he said that he would reverse Trump ban on Twitter because Trump was banned from Twitter some months ago or a year ago or something. Yeah, and he would reverse that.
So one of the things about post-truth is regulation of the media. It's a very sensitive issue because we're talking about freedom of speech and regulation of social media. Do you believe regulation is an alternative and path to tackle post-truth, to regulate this? I know this is a very hot topic and it's hard to be direct on that, but I'll ask you to make some comments about regulation of the media to tackle post-truth. And the third question is about your advocacy for public deliberation, citizen participation in building public policy. How to involve citizens in building public policy nowadays and doing policy analysis, delivering policy planning in a world where people just refuse to talk to each other, they hate each other, and sometimes they don't recognize the existence of other opinions. How the deliberative turn in policy analysis can thrive in a world of post-truth and competing narratives? 3 questions. It can be that people in the audience have better answers than I do. The first one was about Ukraine, right? Yeah. Well, I think that we see here, I mean, we're moving backwards in history, I think. And I think it's, don't have to say this is a dangerous conflict. It's a return to a politics of grand narratives. We have, particularly on the Western side, particularly from the American initiatives, an effort to regain greatness on the world stage and to impose or reassert traditional values, but at the same time these are values that have come under question by a lot of other people in other parts of the world, for better or worse, particularly as they are seen to, well, in principle perhaps be good, but that they actually serve to advance American or U.S. interest. So it's a kind of convenient, for the Biden administration, kind of convenient convergence at the same time. And it's run up against, on the other side, we have this blatant propaganda, false truth, fake news, no pretense about it from Putin and the Russians, that Zelensky is a Nazi and all this sort of thing. It was absurd. And how do you explain, people certainly try to explain the role of the Russian population in this? We see a really horrific Orwellian kind of scenario here where the information can be so deliberately limited, controlled, and emotionally loaded that the people, actually it's in a way they're looking under the lamp with where the light is. They don't want to see more. But in this case, it's also very dangerous to speak out. So it's an awkward situation for people in academic
settings, I find, because you're really sort of forced to take a position that in a struggle that has no really good options, and we don't know what Putin's next strategy is. It could be really disastrous, or he could pull back. But I mean, from the point of view, I'm not a fan of game theory, but here we have a real case where you have to decide what the move of the other side is, and at the same time, you can be a pacifist, but you could also come off rather naive in this regard. And you have even the question of what it becomes to mean to be a pacifist when somebody's shooting at you. So there has to be some kind of face-saving common ground, but nobody's really looking for it at the moment. There are huge debates about this in Germany because Germany has been more reluctant with the argument that the moves have to be weighed and each move has consequences, and the Ukrainian ambassador goes on TV and says they're stalling and all of this and that. Just send the weapons. And the other part about the weapons is the U.S. sends so many billions of dollars, but has eliminated all controls over what happens to these weapons, who gets them. And what we know is that in all these wars, these weapons go somewhere else later. Sometimes they don't go to the right place, but after the war, they end up in, I don't know, Syria, Afghanistan. There are markets for these things. And this is unprecedented amount of money and weapons have been sent out in the name of an emergency, but nobody knows what the secondary consequences will be. What was the second? The second question was? Elon Musk and regulation of the media. Well, that plays into it because we will certainly hear from him or from Trump, but nobody knows what he will say, but that's the point. He's a loose cannon, but he still has enough followers in the United States to make real trouble, and we're in a kind of situation where it's being tested in a way to see how many people are so dedicated to him that they will do anything. And this goes on in the Republican Party for the future of the Republican Party. This is an open question. I don't think he'll run for president, but I don't know. I think if he did run for president, he would lose, but he could have an enormous influence on the dynamics of that election, and Twitter will be his main weapon, for sure. This is really a potentially damaging message. It's a case of a guy who claims to be libertarian. Of course, it's very easy to be libertarian if you have billions of dollars, right? But just saying I'll stand behind the principle without asking what it means. I think that we're in big trouble until we find some way to bring some control, if you want to call it regulation, it's okay, to social media, because this is an uncontrolled source of disinformation like we've never known before. We've known disinformation, but the spread of it and these bots that reproduce and send further and further and further these messages, and people naively think that, well, somebody must have said it, there must be something. But
what I hate to say, but I find it hard not to worry about, is that Trump, but also COVID and the Ukraine war, particularly on the Russian side, kind of raised the cover up off of public opinion, and the amount of ignorance is really shocking. And that makes it really difficult to talk about things like deliberative democracy, because that assumes there's some kind of common set of agreed opinions and consensus that can organize the discussion. It doesn't mean that we have to give up on deliberation, because we can deliberate here among ourselves, but the idea of taking the discussion here out into the larger public, particularly in places like the US, that's as difficult, it's as unclear as it is difficult. In large part, one of the main reasons is that people just don't want to hear. They've closed off. It's probably a lot like Russian citizens. They just don't want to hear. And if they hear it, they deny it as a protective mechanism. What we get into here is really a question of human social psychology. And this is a deeper question than policy debates. Policy debates are certainly rest on this, but we're not used to going so deep in because it's not our business. We're not trained to do that. I find it difficult to be optimistic, particularly about the United States. In my remaining years, let's say, I don't see. It's like a cancer in the public body, and it's still working its way through, and we can only study the patient and try to figure out at different turns what the best political policy medicine might be. I would be very interested to hear what people in the audience say, because these are questions that have no fixed answer, and they're open for consideration from many points of view. Não sei se temos um microfone. Passa. Afinal passa. What do people think about Twitter? Start on this level. People. What's that? Twitter? Yeah. Well, I mean. What's that? Yeah. Well. I mean, what is just astonishing is to remember that when these electronic media emerged, they were widely held as a new possibility for advance of democracy, e-governance, all of that sort of thing. Olá, boa tarde. Eu sou Administração Pública, terceiro ano. Só queria fazer uma pergunta. Eu não sou muito bom em inglês, por isso vou fazer em português. A minha pergunta era como é que nós podemos construir políticas públicas
numa democracia onde existe eleição de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5, ocasionalmente, e os políticos vivem muito das tendências e do que neste momento é pedido. Muitas vezes é difícil fazer políticas públicas a longo prazo em matérias importantes. Por exemplo, a nível ambiental, provavelmente agora com a crise energética ou a crise económica que nós provavelmente vamos viver nos próximos anos, essa matéria provavelmente vai ficar um pouco para trás. Como é que é possível fazer políticas públicas de longo prazo com os problemas que existem a curto prazo na política? Acho que essa é a minha pergunta. Não sei se foi perceptível. Obrigado. Mais duas perguntas, se houver. Temos ali ao fundo. Para haver equilíbrio de género, peço também que... Hi. Okay, so I have a question regarding, so you know that Twitter and social media do a lot of creating poll discussion, right? So it's left side, right side, debating, and that's what the business model is all about, right? So Twitter is just one example of many on how they drive engagement on society, doing these algorithm type, to bring discussion into the social media environment. So I think you have something written on policy analysis and analytics. So if you can say a few words about that. Senhora, se faz favor. Vá. Não me deixem mal. Pois não digam que se sentem excluídas. Tá? Tomamos estas duas, e depois talvez mais um. You'll answer these two questions. I will... Okay, the first question is about long-term policies and how politicians are driven by public opinion and the hot topic in the media. And the student asked how to make long-term public policy and if proactive public policy and long-term. And he gave the example of climate change policy that maybe now are not, it is losing space in the media and of course in the political agenda, and maybe losing to inflation and other things. So how to make a more proactive long-term public policies in this type of situation? This is a real challenge for that thing we call democracy, for sure, particularly when it comes to climate change, but one could add COVID. I took this topic up in a book called Climate Crisis and the Democratic Prospect, and examined the growing number of arguments against democracy, that it has failed to respond. It's this long-run dimension. Of course, democracy is supposed to respond to the public opinion, but it should be only works effectively if it's an informed public opinion. And there's a long tradition of discussion in political science, particularly American political science, that sort of faded but has come back. In the 20s and 30s of the last century, a famous journalist
academic named Walter Lippmann. He challenged whether democracy could really work, that the people aren't capable of the kind of thinking, the masses, and worried about the implications of that for the coming of things like fascism. I mean, there is in the post-truth, Steve Bannon, Donald Trump thrust a definite fascist tendencies in there. So it is unclear, I think, and this is pessimistic, but I think that the real challenge comes to post-truth, when things like climate change hit us really hard, when it fully arrives, and suddenly fake news becomes ridiculous. But that's a sad scenario if we can't do the things that we could do to mitigate this along the way. But I'm sure that somewhere down the road there will be this. I don't know exactly. How can anybody know what form it will take? But people will see that there was climate change. More and more people do see this now, but we still, because of the public opinion, and now it's inflation, and it's the Ukraine war, and so forth. And things move too fast now for the system that we used to call democracy. There's a limited amount of time to react. But, I mean, we know from previous crises that transformation can come after the crisis happened and people are desperate for some alternative and something has to be done. But that is not the kind of social science that we traditionally envisioned. That was not the kind of social science that I went into, which saw planning and rational policy analysis and thinking and informing government and deliberating and so forth. That was a different thing than the situation that we have now. To the second point, I would say that we have to keep doing what we're doing, because I don't know if you want to call them facts, but there is empirical evidence, and we can't proceed in any intelligent way without producing this. But what we should consider is redescribing what we're doing when we're doing it, because we've fallen too much into the camp of arguing, we showed them the facts, that's it, what can you say? They're idiots. It's more complicated than that. So we need to recognize that when we put facts out there, in the social world out there, we put them into a realm that processes them in a different way, attaches different meanings to them. It's not, and then it's no longer just what we put in there. And we don't control this. But we could have ways to anticipate this by building in these kinds of deliberative elements into the presentation of what we're presenting. That is, at least more honestly and thoroughly present the implications rather than hiding, because this is what we do. We said those fake truth guys are idiots, there's no point. I don't even want to talk to them. I would tell you honestly, in my own, personally, I cannot turn on, and have never really turned on, Fox News, because I know it'll make me sick. So I'm guilty in the other way, right? CNN tells me what they just said, so I get it.
But to watch some of these guys blatantly lie, I have tuned them out. I actually haven't tuned them out, but I don't know how I personally could confront them. I mean, I wouldn't want to be in the same room with some of these people. So that is part of the general problem. I mean, guess I'm part of the problem. Can I ask you a question? After having admitted that I'm part of the problem? Yeah, of course. We all are part of the problem. We all need to look at both sides of the question. That's your point. You need to, but as you say, you walk into a bar and you hear a guy that's a climate skeptic. He's not very friendly, is he? But not if I tell him that he's talking nonsense. Or if you say the IPC says, and he'll crush your skull, Actually, probably. It's No? worse. It's worse. All I have to do is walk in, dress the way I might dress, and he'll know. He'll stereotype it's so you. Yeah. politicized that he'll say, this is some kind of liberal guy just walked into this bar. That's a real hard situation. Okay, we're all ready to go to lunch. You as well. No, finish the question. The question I have is, how do we reduce the cost of making citizens more engaged? Em português, como é que reduzimos o custo de tornar os cidadãos mais engaged, não é? Mais ativos, mais participativos? Because we all live our very hectic lives. We have no time for anything. Time, every year that passes, seems to go faster and faster. I have lots of problems digesting all of the information that I get, even if it was the truth. Now, if I still have to separate the truth and the lies, the easiest is just to give up, right? And say, well, look, I'll live my life. I recognize that this has a public good nature. To hell with it. It's easier, right? It's a coping mechanism. It's a coping mechanism. The problem is we are going down the wrong path. What can we do to change this? Well, you either increase the benefit of the truth or you reduce the cost of processing it. Do you have any ideas? I do. See, common ground, common ground. I don't know if it's an idea, but I can say something. I think what we have to do is find ways to build trust in society, that we have to find ways, and that's a basis for finding a way to convince people that it is not a useless exercise to become engaged, to talk to me about this, to argue about this. Huge numbers of people think it doesn't matter. They've decided that the system doesn't work for them, and the sad truth is it doesn't work for many. And so this is the hard part of the task, is reorienting the policies to make a more socially just society that can achieve some degree of legitimacy, enough sense for people to say, okay, I buy in. I buy in, and I'll talk to you, right? At the moment, we have too many people who think, forget it. I'm not talking to those guys. Or it's a loaded discussion. They try to get me to come to this discussion, but they're going to only try to get their ideas over. And there's a lot of evidence that that's the way it works. So we have to figure out how to build in some authenticity. People have to feel that the meaning, that engaging is an authentic thing that has meaning, social meaning, I was talking about social meanings, for their life. And if we don't do that, we won't get them back.
We went too far, we lost them, and we made a gap. There's a gulf. And how to get them over this gulf is a huge challenge. But in the United States, but also in Germany, where I live, there are lots of people who don't participate and share in the life that's presented on the evening news. And they don't believe anymore. So they join the party Alternative for Deutschland. And they're the equivalent, the German equivalent of the populist movement. They're not the equivalent of Trump. Actually, they're a bit more informed and reasonable, but they don't, that's their message, is that this is not working and we're not supporting you. I leave it there. I don't know if I won anybody over, but that's what I have to say. E eu peço desculpas, mas o meu inglês não é muito bom também, deveria ser melhor, mas então vou falar no meu português, que também não é perfeito. Tem a ver com, ambos os professores colocaram uma questão que tem a ver com o envolvimento dos cidadãos, mais envolvimento na política, não é? Na construção das políticas públicas. E veio-me à cabeça algo que, e eu peço que depois tradução, por favor, ao professor, pode ser transformado numa pergunta. E é que, ao longo dos tempos, tem-se investido pouco na formação do pensamento crítico dos jovens. E, quando falo nisto, estou a falar em sentido lato. Tem-se disciplinas como a filosofia, tem perdido força, não é? Que é aquela área em que se investia na argumentação, em que os jovens aprendessem a fazer argumentos bons, fortes, em que, quando eu falo em pensamento crítico, falo em não o que aprender, mas como aprender, como falar, como pensar, e como nós sabemos, o pensamento crítico não é o criticar, é ouvir os outros, saber ouvir os outros, desenvolver também essas capacidades, não julgar imediatamente logo as pessoas e dar essa oportunidade de se exprimirem, procurar evidências e procurar desenvolver o interesse por essa procura de evidências e de argumentos a favor e contra, etc. E a pergunta poderia ser, será que um melhor investimento, não? Ou um investimento, um reinvestimento na formação dos jovens em pensamento crítico, na escola, no secundário, na universidade, como até disciplina própria, se isso será um bom caminho para conseguir um maior envolvimento, eu diria que geral também, não é? Não só nas políticas públicas, mas isso seria a questão, se calhar, a colocar ao professor, e tem a ver com as questões dos professores. Antes de traduzir a sua questão, deixe-me só dizer o que, ao ver a televisão, eu vejo muito pouca televisão porque fico irritado. E fico irritado por uma coisa só, especialmente quando há comentários sem contraditório. O contraditório é fundamental e devia ser obrigatório por lei. É que devia mesmo ser obrigatório, ou seja, ok, demos a oportunidade a que a outra pessoa que pensa de forma diferente estivesse presente. Se não está presente, não está, porque não quer. Pronto, também é uma forma de mostrar. Mas ter, de facto, opinion makers, e temos muitos na nossa praça, e como todos os países têm, que vendem o seu peixe todas as noites e todos os dias, é um bocadinho massacrante. Quando precisamos de ouvir outras pessoas. Sobre esta questão da Ucrânia, enfim, eu acho que isto está tudo muito verde ainda é muito cedo para sabermos sequer onde é que está a verdade. A poeira tem que assentar. Mas precisamos de ouvir os outros. Mas ouvir os outros também abre a porta ao fake news. E, portanto, se tivermos do outro lado alguém que tem melhor retórica e que fala melhor, ou tem mais dinheiro, mais financiamento e consegue influenciar, então é pior a emenda que o soneto. Portanto, a regulação disto é muito complexo. É muito complexo. Enfim,
I was just saying, just to sum it up, that what irritates me on TV is when I see opinion makers on one side or the other, and not having somebody else from the other side also represented. I think that's very important, and it should be law. The lady asked the following question: do you think that at a very young level, maybe when people are still teenagers, that they should have a curriculum that has more philosophy and those kinds of subjects that make us not only listen to each other, but to argument better and to think? Yes. I'm all for more philosophy, but I don't think it should just be reading the old books and then taking an exam, that it has to be rethought in ways that connect those ideas to the lives they're living. And then, otherwise it's a turn off, and it's just one more exercise, and loses its value, intended value. And that relates a bit to a final point that I would make in response to the earlier question about what should policy analysis do and what should we do about deliberation. I think one aspect, and I was saying that we need to be more authentic, one aspect that we should teach our students is to get off the elite pedestal, because we could debate what elite means, but we are training people to be semi-elite, and you don't get a degree from a university to have the guy on the street tell you what he knows. Your idea is that you know something and you tell somebody else. But we should continue doing what we're doing, but we should become more connected. We should become the ordinary people that we also are. We might be smart guys, but we're also ordinary people. And approach the task of talking about our expert knowledge to the public in this way, so that we don't just simply turn them off. They say, there they go again, or these talking heads on TV. I mean, that's part of the problem in our business. You can become a paid policy wonk, as they say. Policy entrepreneur, and you only have to do is talk for 20 seconds, and you get a really big check. But of course, you have to say basically something that's within the certain consensus that is held and pervaded by the media, otherwise you won't be invited back. So there's a whole thing there. Anyway, I think we have to be modest in what we do, but continue to do the kind of work we do. We may produce problems, but it won't work without some kind of evidence and knowledge. The point here is what constitutes evidence and knowledge, but we can't just walk away from that, as does the far right. Lunch? Deixemos então estas questões mais complexas e vamos para algo mais básico, que é almoço. Muito obrigado. Encontramos então de volta às 2h30. Muito obrigado.
I guess he has the echo.
Bem, para que estamos todos? Podemos começar? Eu esperava uma indicação ali da comunicação. Como sabem, muito boas tardes a todos. Eu chamo Pedro Passos Coelho. Nós vamos continuar a conferência esta tarde. Como sabem também, haverá pessoas que estão a seguir a conferência a partir de casa. Daí a nossa preocupação com as horas e com a possibilidade estes instrumentos todos que aqui temos à nossa frente funcionarem para que quem não está aqui na sala diretamente possa ter acesso àquilo que dizemos e à conferência no seu todo. Bem, em primeiro lugar, queria dizer que esta tarde temos um painel bastante diversificado, quer de intervenientes convidados, quer de assuntos. Todos eles, parece-me, de uma pertinência bastante grande. Pelo menos têm inequivocamente atualidade, e as pessoas que temos aqui connosco são pessoas que ou têm responsabilidades ou têm trabalhos científicos relevantes nas áreas em que irão intervir, como era de esperar. E, portanto, temos um painel muito qualificado de pessoas que nos vão trazer aportes importantes e, em particular, para os alunos, creio que esta é uma oportunidade muito boa para que possam ouvir outras narrativas, outros pensamentos, outros discursos e os possam questionar também com toda a liberdade. Nós iremos funcionar de uma forma muito prática. Temos aproximadamente 20 minutos, este é um tempo limite, evidentemente, para que cada um dos intervenientes possa fazer uma intervenção inicial. E, no fim, depois faremos, então, um debate conjunto. E faz sentido que seja assim, porque os temas, apesar de serem variados, têm várias coisas em comum. Todos eles, de um modo geral, nos posicionam em matéria de políticas públicas e de administração pública e de serviços públicos no tempo em que vivemos, que é um tempo de pós-pandemia, que trouxe, evidentemente, questões diferentes. Nos casos pode ter acelerado a necessidade de mudanças e de inovação na área das políticas públicas que eram já trabalhadas e desejadas há muito tempo. Noutros casos pode ter simplesmente trazido necessidades novas e oportunidades para acrescentar inovação àquilo que conhecíamos. Mas olharemos de uma forma mais cuidada para aspectos ligados às políticas de saúde, às políticas envolvendo o e-government, a digitalização, o redesenho de serviços públicos, e depois teremos também a oportunidade de olhar com alguma atenção para as questões relacionadas com o nível mais descentralizado que nós temos, que são as câmaras municipais, o poder local e, neste caso, também as áreas metropolitanas, que são uma unidade, um desenho administrativo muito peculiar no nosso território. Para esse efeito, portanto, nós temos vários oradores, como eu disse, o professor José Francisco Salmo Júnior, que está aqui já à minha direita e que será o primeiro interveniente. Depois temos, a partir de Milão, a professora Greta Nasi, da Universidade de Bocconi. Ela estará a seguir-nos através do streaming. A ela, em particular, peço bastante desculpa por este atraso com que estamos a começar a nossa sessão. Ela será, portanto, a segunda interveniente e, muito compreensivelmente, depois de fazer a sua intervenção, perderá o contacto connosco, mas talvez por essa razão abriremos aqui uma exceção para que a sala possa colocar alguma questão
à professora Nazi logo na altura e ela possa responder antes de perder o contacto connosco. Depois, a Presidente do Conselho Metropolitano, da Área Metropolitana de Lisboa, que é a Presidente da Câmara Municipal da Amadora, Carla Tavares, que está aqui à minha direita. Logo a seguir será a terceira oradora. Depois, o professor Alexandre Nunes e o professor João Salles Gomes, ambos professores aqui em Lisboa, o primeiro aqui da casa, o outro do ISCTE, estão, respectivamente, nos dois extremos deste painel. Julgo que é uma mera casualidade, foi uma mera casualidade posicional. E, no fim, teremos o comentário do professor Joaquim Queiro, que procurará fazer assim uma espécie de síntese, de fecho de toda esta sessão. A mim cabe-me razoavelmente ir dando a palavra e assegurar-me que o debate pode fluir com toda a liberdade e pertinência desejadas. E sendo assim, para não perder mais tempo, eu pediria já ao Sr. Professor José Francisco Salmo Júnior, que é professor da Universidade do Estado de Santa Catarina, que pudesse fazer a sua primeira intervenção sobre transformação digital no Estado e na sociedade em geral. O professor Salmo Júnior tem dedicado, como eu disse, como todos aqui de resto, um tempo muito relevante à sua investigação justamente a estes problemas e, portanto, Sr. Professor, se fizer favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer ao professor João Catarino pelo convite e ao professor Leonardo Sec, que é meu colega de departamento, e agradecer também a oportunidade de estar aqui falando um pouco com vocês. É uma honra aqui com esse grupo de debater um pouquinho desses assuntos. Gostaria só de ver se a gente vai ter os slides. Os slides? Que haja aqui um computador onde a gente possa pôr... Ah, não, é naquele. É naquele computador que as apresentações estão... Com licença. Sorry, teacher. Eu acho que o controle... Tem que ter o controle ali. Esse não tem. Esse. Não sei se fazemos sentado. Faça como quiser mais jeito. Eu detesto falar sentado. Eu não gosto de falar. Eu acho que é melhor falar. Muito bem, então deixa cair esse microfone. Peço desculpas. É, aqui só vai atrapalhar. Obrigado. É muita transformação digital, sabe? Não sei se estão preparados para isso. Me convence, está bem? Ainda não tinham. Há um switch. Há um switch. Vamos ver se aqui está funcionando também. Não. Está sempre pronta e preparada. É preciso saber lidar com ela. Chamava-se botão, agora é switch. Esse controle não está funcionando. Não sei se... Isso aí já não é contigo? Já não lhe posso ajudar. Essa é outra secção. E agora? Acho que o passador já não tem. Deixa eu pegar um passador. Não é bem a mesma coisa. Desculpa. Isso aqui é alguma pegadinha com o professor? Fora? Não. Não se importa. Vamos lá. Veja lá.
propósito, isto é para tramar a transferência digital. O senhor professor vá falando e eu vou girando esta coisa, está bem? Senão a gente nunca mais sai daqui. Apesar de falar de transformação digital, nós vamos fazer analógico aqui a nossa... Então, agradecendo novamente o convite, eu queria falar um pouquinho sobre o meu background. Eu sou, então, professor do Departamento de Administração Pública da Universidade do Estado de Santa Catarina. Também sou professor do programa de pós-graduação em Gestão da Informação. E eu estou fazendo meu pós-doutorado aqui um acordo de cooperação internacional entre o governo brasileiro e o governo aqui português na Fundação de Ciência e Tecnologia. Ótimo. E isso foi muito em função do meu trabalho no fim dos anos 90. Nós desenvolvemos um projeto de governo eletrônico no governo brasileiro para mapear a informação sobre ciência, sobre pesquisadores e ciência e tecnologia. Então, hoje, essa plataforma se chama Plataforma Lattes. Nós temos cerca de 7,5 milhões de pesquisadores nessa base. E é uma tecnologia que já está bem ultrapassada. E eu vim aqui entender um pouquinho de como é que é a dinâmica da Fundação de Ciência e Tecnologia, principalmente para reaproveitamento dos dados produzidos, né, e coletados junto aos pesquisadores. Eu também passei um período de 2010 a 2014 no escritório de Políticas Públicas da Casa Branca. Eu fiz um projeto lá que eles queriam mapear a informação e a produção dos professores das universidades americanas junto ao orçamento e alocação de recursos para pesquisa básica e pesquisa aplicada. Depois eu fiquei cerca de 10 anos trabalhando com a Organização Pan-Americana de Saúde, desenvolvendo projetos de apoio a países, principalmente na informação e coleta de informação em saúde. Então, trabalhando com alguns países do Caribe e da América Central. Passado o macacão de piloto, né, eu vou tentar trabalhar 4 temas aqui que eu acho que são relevantes, e vou começar falando um pouquinho sobre essa questão da transformação digital, tentando separar o que é onda, né, e o que é mais hype do que, de fato, se constitui em termos de mudança, né? Então, depois eu vou falar um pouquinho sobre a inteligência artificial e como é que a administração pública tem encarado essa situação de uso da IA e algoritmos, intenso uso de algoritmos e grandes volumes de dados, né, na administração pública. Mas, antes de começar esses temas, eu queria falar um pouquinho sobre a área de governo eletrônico, que é, para alguns, considerado ainda um construto, é uma área ainda muito sendo debatido os seus conceitos, e ainda não há consolidado uma discussão ontológica sobre o que é governo eletrônico, principalmente uma visão axiomática, né, e como é que esses conceitos se relacionam, e por que é importante, por exemplo, discutir com os alunos certos conceitos e aplicá-los, né. E, ao final da apresentação, eu vou mostrar um exemplo do que nós estamos fazendo na ISAG em relação à aplicação desses conceitos para a produção de projetos, né, com os alunos. Então, a literatura já mostra que há uma necessidade de uma espécie de meta-estrutura que explica o que é governo eletrônico, mas, basicamente, a gente está vendo muitos artigos sendo produzidos em tentar explicar casos, né, em que o governo eletrônico ocorre, outros tentando conceitualizar o que é governo eletrônico, em alguns casos, se ele está aplicando ou se ele está gerando mudanças, né. Então, isso é importante para entrar na temática do governo, da transformação digital, né, no governo. E eu encontrei essa charge e ela me chamou bastante a atenção, e ela é, de certo modo, provocativa, né, porque a temática em certas áreas, principalmente, por exemplo, na área da saúde e da saúde pública, a transformação digital não estava com tanta evidência em algumas práticas consolidadas. Por exemplo, na atenção básica à saúde, os atendimentos continuavam sendo presenciais e mediante agendamento e toda aquela dificuldade, né, de fazer o atendimento acontecer. E eu já havia trabalhado com grupos na nossa capital em relação a discutir
a telemedicina e a capacidade da telemedicina de atender um país como o Brasil, onde há muitas diferenças e espaços diferentes, né? E há uma resistência sempre muito grande. Alguns chamam a atenção de o que é chamado de máfia branca, então a dificuldade da comunidade a aceitar o uso de certas tecnologias, né? Então, eu gosto de olhar para a transformação digital como uma mudança que ocorre na sociedade, e eu gosto muito de encontrar elementos que comprovam que houve transformação digital de fato, né? Então, aquilo que a gente chama de ou tecnologia ou computação ubíqua, ou seja, aquele tipo de computação ou rotina que não é percebida pelas pessoas, né? Então, por exemplo, quando a gente abre qualquer serviço de streaming hoje, né, então vocês em casa, quando assistem Netflix ou quando assistem outros canais ou outros provedores de streaming em vídeo, recebem certas recomendações e aquilo acontece de forma natural e ninguém se questiona, mas por que algoritmo fez esse ranqueamento, né, para sugerir isso daqui, né? A gente sabe que na ramificação da inteligência artificial tem toda uma área que estuda sistemas de recomendação, né? E aí entra o papel dos data brokers, né, da influência desses grupos e empresas que coletam dados para alimentar essas rotinas de recomendação e outros, né? Mas imaginam hoje a gente conseguir navegar pela cidade ou transitar com um carro sem um sistema que pudesse combinar esse serviço, né? Então, essa dita transformação digital, quando ela não é mais percebida pela gente, ela começa a mudar um pouco dos hábitos da sociedade. Então, eu prefiro sair um pouco do empacotamento de produto e dizer, eu tenho um produto de transformação digital, mas olhando para o impacto na sociedade como um todo, né? E aí, é claro, isso tem a ver com estratégias, e a gente estava conversando no almoço sobre, né, eu estava ouvindo um professor dizendo, eu leciono planejamento estratégico, e no momento em que a gente entende que certas políticas precisam incorporar, né, essa visão da tecnologia, da informação e do fluxo da informação, e os planejamentos começam a olhar para isso como um recurso necessário, isso é de fato transformação. Mas eu gosto de exemplificar, e tem o que eu gosto de brincar, chamar de efeito, né, a síndrome Saint-Omer, né, que eu tenho que ver para crer, né? O que é isso de fato? Então, eu separei alguns cenários aqui que eu acho importantes, olhando sempre, ou encarando sempre a visão do mundo externo à organização pública como um espaço de front-end de atendimento, né, ou front desk, né, e a visão interna como seus processos e como as suas atividades acontecem, né? Então, na perspectiva do front desk e do back office, como é que a transformação digital ela pode acontecer? E aí tem alguns cenários, eu não vou entrar em todos eles aqui, eu vou deixar, na verdade eu separei 6, são 9 cenários diferentes, né, mas sempre olhando por uma visão mais clássica e uma visão da burocracia e da estrutura, né, até de uma perspectiva mais da burocracia weberiana, para uma estrutura em que acontece alguma transformação, seja num repensar ou num chamado de layering, né, em que eu vou tirando um pouco das camadas de processo e reduzindo aquilo que a população chama de burocracia, mas que, na verdade, às vezes se reflete em outras coisas, né? Então, quando a gente pensa que, ao invés de eu ter fluxos de processos que estão sendo sobrecarregados e parando na mão de um único ator, né, e tudo para porque ele não analisou aquele documento, aquela solicitação, aquele pedido, ter uma combinação de um ator, né, um representante da sociedade, um servidor público, e, do outro lado, a gente ter um agente autônomo, né, alguma rotina que possa agir em conjunto com aquele ator, né, ou aquele responsável. Então, essa visão de repensar esses processos, e quem sabe, né, que é um exemplo, eu acho que o cenário 5 é um cenário bem comum, né, quando há um replanejamento, né, ou quando há uma reforma administrativa em que certas unidades da estrutura organizacional são eliminadas ou trocadas, né, os sistemas de informação naquela organização geralmente param, né, e quem sofre, né, ou a população que depende daqueles serviços, ou o próprio servidor público, né? Então, na transformação digital, essa capacidade de mudança de estrutura organizacional tem que ser pensada já na própria concepção, na adaptação desses sistemas de informação. Mas nem tudo são flores, né? Então, quando a gente olha para algumas pesquisas, o que a gente entende é que
a automação por si só, a transformação digital por si só, ela não produz aquele resultado tão propagandeado, né, pelos próprios interessados na realização daquele projeto. Então, esse estudo mostra que, no que pese ter tido uma melhora na produtividade ou na atenção aos serviços do lado externo, no lado interno, para o servidor público, houve uma redução na sua capacidade de trabalho, né? Então, isso foi feito em empresas em geral na França, né? Tanto aquelas empresas do primeiro setor, mas empresas do segundo setor também. Então, entender que esse movimento da transformação digital não é bem simples assim, né? E aqui tem um outro trabalho que mostra um ranking. Eles analisaram dados da Eurostat, que é uma fonte bastante importante, né, e do Banco Mundial. E eles mostram que alguns países que vêm indo em direção ao aumento do seu nível de governo eletrônico, da sua capacidade de incorporar serviços de governo eletrônico, não reflete necessariamente na capacidade produtiva daquele grupo, né? E, em alguns casos, até houve uma redução. A gente sabe que toda vez que se implanta, por exemplo, uma nova tecnologia, na verdade, um decreto, né, a gente diminui a capacidade porque as pessoas precisam se adaptar. Então, entender esse impacto na sociologia é muito importante, né? E hoje de manhã a gente teve a oportunidade de ouvir aqui, eu pelo menos cheguei no final, mas uma oportunidade de ouvir a discussão bastante profunda sobre políticas públicas. E aí eu também me preocupei em mostrar algumas coisas que estão sendo afetadas pela transformação digital na análise, principalmente no monitoramento e acompanhamento das políticas, né? Então, nós temos um programa no Brasil de distribuição de renda chamado de Bolsa Família, né? E um grupo, que é o grupo da SIDAX, eles são ligados a uma instituição, que é a Fiocruz, bastante reconhecida na área de saúde pública no Brasil, né? E ligados à Universidade Federal da Bahia. E o que eles fazem é o uso de Big Data para fazer experimentos, e principalmente na área de epidemiologia, né? Então, e também outras pesquisas, obviamente. Então, qualquer aluno ou qualquer grupo de pesquisa que queira fazer um estudo usando esse volume de dados, né, eles fazem uma requisição e esse centro libera, né, o acesso a esses dados. Então, eles estão fazendo uma pesquisa bastante interessante, entendendo se essa política, né, se esse programa de distribuição de renda tem impacto em alguns elementos de saúde, da saúde pública, de programas de saúde pública. Então, eles estão analisando, e o volume é bastante grande, né, 100 milhões de pessoas que são beneficiários do programa Bolsa Família e o programa de acompanhamento à mortalidade, né, para saber se certas doenças, que com o Bolsa Família, certas obrigações que a família precisa seguir, né? Uma delas é acompanhamento junto a postos de saúde e diabetes. Então, algumas doenças são monitoradas e essa é uma espécie de obrigação para quem é beneficiário desse programa. Então, eles estão tentando descobrir se há impacto de um programa de distribuição de renda na melhoria da saúde e nesse estudo aqui, em especial, se doenças do coração que geram óbito, né, se elas estão ocorrendo antes de um tempo normal. Quer dizer, pessoas que estão participando de programas de acompanhamento de saúde, então, obesidade, pressão alta, né, e diabetes, né? Então, eles ainda não publicaram os estudos, mas há um monitoramento e um acompanhamento, né? Então, essa possibilidade de trabalhar, essa visão da política, a área se chama Política Analytics, né? Então, usar um pouquinho de Big Data, usar um pouquinho de Machine Learning e outras técnicas, né? Aqui o Banco Mundial publicou, e isso é uma obrigação do programa, né? Quando o Banco Mundial fez a transferência ou a discussão desse projeto, ele botou uma meta de 99% das famílias estarem com a informação nessa base, né? Então, isso ajudou também a melhorar o conteúdo. E a gente chega um pouquinho no papel da IA, eu não vou entrar muito no detalhe, mas a IA, a inteligência artificial, está entrando um pouquinho dentro da administração pública. Um dos aspectos que é bastante recorrente é a questão da automação, né? Então,
o que a gente vê nesse primeiro gráfico é que servidores públicos que foram questionados através do Mechanical Turk, né, que é uma ferramenta para fazer questionários pagos, né? Então, isso os autores, inclusive, falam, olha, nossa pesquisa ela tem esse problema aqui, que é as pessoas receberam para responder o nosso questionário, né? Então, é o serviço da Amazon que coleta, mas o volume de servidores públicos nos Estados Unidos foram bastante representativos, e eles falaram, olha, a IA me ajuda, eu reconheço que ela traz uma certa automação e trabalhos repetitivos são eliminados no momento que eu uso esse tipo de serviço, né? Lembrando que isso tem que passar, obviamente, por um programa de país, né? Então, a preocupação aqui é que países estão investindo em políticas e programas nacionais para incentivar o uso da IA e apoiar empresas e outros grupos, né? Então, o Canadá está bem à frente, né? O Justin Trudeau tem falado bastante sobre isso, sobre preocupação de desenvolver isso no Canadá, seguido por outros países, mas os Estados Unidos continua tendo um pool de talentos, né? um grupo de alunos, egressos de universidade que estão buscando essa área. Um ponto que eu gostaria sempre, e eu sempre trago à tona quando a gente fala em governo eletrônico, em especial em transformação digital, é a questão da transparência de dados e da transparência de processo para coletar os dados, e agora mais a interpretabilidade dessas rotinas, que é a condição de alguém olhar e entender por que essa rotina gerou aquela conclusão, né? E eu gosto muito de usar essas figuras porque elas representam a diferença do que é o conceito de transparência de dados, né? Transparência de informação, melhor, e transparência de processo. Então, transparência é um conceito, é uma propriedade de objetos. Então, toda vez que a gente tem mais transparência num objeto, menos a gente enxerga ele, né? E quando as pessoas falam em transparência de dados, o que, na verdade, elas estão dizendo é eu quero que não hajam barreiras para eu chegar nesse dado e nem entender o que está lá, né? Então, o transparência do processo é como é que eu marco aquele dado de modo a dizer, olha, esse dado foi coletado desta forma, né? Ou ele foi produzido ou processado dessa forma, né? Existe todo um estudo sobre transparência de dados, existem requisitos, então um deles é a comparabilidade. Então, eu vou dizer que a informação é transparente se eu tenho um mecanismo de comparabilidade entre uma fonte e outra, né? Isso se aplica também na área de algoritmos, a condição da gente entender como é que os algoritmos funcionam e entender o seu resultado, né? Principalmente esses algoritmos que usam grandes volumes de dados. Então, um site interessante para quem tiver curiosidade é um que monitora os algoritmos do YouTube. Então, se o YouTube é hoje a nova TV do mundo, como é que eu entendo que aqueles algoritmos estão trabalhando e por que eles estão produzindo aqueles vídeos que estão chegando a mim, né? Será que tem alguma relação da minha visão política ou partidária? Se tem a ver com alguma outra informação que eu compartilhei, né? Lembrando que nem sempre as regras são claras, até para a gente, né? Quando a gente escreve regras, imagina para esses algoritmos que são em alguns casos, muito de autoaprendizado, né? Então, eles olham massas de dados, aprendem com os dados e escrevem suas regras. Existem formas diferentes para entender e processar esses... Um serviço que eu acho interessante é para aqueles que têm aqui, e o grupo de alunos que está aqui nos assistindo, né? Tem interesse em entender um pouquinho sobre como é que eu interpreto certos resultados. Existem serviços já na web que ajudam a olhar uma massa de dados que foi produzida por um grupo e entender por que os algoritmos classificaram daquela forma, né? Então, aqui a gente vê por que eles classificaram certas imagens, por que aquelas imagens foram reconhecidas, e aqui a gente pode tentar entender, mas houve algum preconceito, houve algum treinamento que foi indiferente, né? Um bom exemplo é esse que gera texto automático, né? Para ver se tanto a questão do gênero foi tratado. Então, quando uma máquina traduz um texto, ela considera também a perspectiva da mulher, do homem e dos gêneros que a gente quer que sejam atendidos. Então, esse serviço é um serviço interessante para isso. Lembrando que eles fazem essa relação, né, de treinamento entre dados, então é importante a gente entender como é que eles estão classificando. Para finalizar, a gente tem incentivado lá no nosso departamento
eu faço uma disciplina que é chamada de plataformas eletrônicas de governo, então a gente estuda problemas, usa uma metodologia que faz um desenho de uma plataforma em um serviço eletrônico, e os alunos têm a condição de implementar isso. Nós usamos uma abordagem que é programação baseada em blocos, e, ao final do semestre, os alunos criam um aplicativo funcional, como um protótipo, né, para resolver um determinado problema, seja na educação, seja um problema de saúde pública, seja um problema enfim. Nós temos alunos também estrangeiros, alemães, italianos e outros, né, e, no final do ano passado, um deles recebeu um prêmio no nosso estado, em Santa Catarina. Eles ganharam um concurso junto a um projeto bastante um prêmio bastante disputado, né? Eu li um pouquinho sobre as startups em Portugal. Eu acho que das 50 startups aqui, que me parecem tem já tem toda uma questão de já se estabeleceram, né? Me chamou a atenção que nenhuma delas trabalha com serviço de governo. E, quem sabe, para tentar trabalhar isso, interessante seria, quem sabe, fomentar isso aqui junto aos alunos, né? Então, o que eu sempre gosto de resumir ao final, os takeaways do que eu falei. Então, primeiro, a questão da transformação digital tem muito mais um aspecto de entender a visão da sociedade em termos de uso, e quando essa tecnologia passa a deixar de ser percebida, né, ubíqua, então, tu pode dizer que houve uma certa transformação, porque aquilo já está presente e já está no dia a dia das pessoas, né? Um uso cada vez mais intenso de pontos e serviços de governo eletrônico, preocupação com a transparência de dados e, agora, a interpretabilidade desses algoritmos. Isso é uma agenda que deveria ser permanente, quem sabe até escrito numa das políticas ou numas estratégias do país em relação à adoção dessas tecnologias, e, quem sabe, pensar um engajamento dos alunos aqui para discutir Civic Techs e GovTechs, né, que são startups voltadas tanto a serviços para a sociedade, a aproximação da sociedade junto ao governo, e os GovTechs dentro da administração pública, apoiando processos e a automação, né? Eu deixei no material algumas referências, livros que eu acho que são interessantes. Se algum aqui, aluno e aluna, tiver interesse em conhecer um pouquinho a respeito. E eu gostei muito dessa frase, né? Eu acho que ela fala bastante sobre o que nós temos de mudança, né? E por que a mudança, às vezes, ela é tão difícil, né? E, mais uma vez, agradecer ao tempo de vocês. E é isso. Muito obrigado. Obrigado também, Sr. Professor. Eu passaria então à professora Nazi. Professor Nazi, I don't know if you can hear me clearly or not. Talvez tentar sair daqui. Professor Nazi, can you hear me? I hear you if you speak with that mic. I cannot hear you if you speak with the other mic. I understand. It's your turn now. Great. You have 20 minutes if you want. Yeah. Limit to say your communication. So the floor is yours, and thank you again to participate in this conference. Thank you. Thank you. Well, thank you for hosting me. I'm very sorry that I cannot be with you. And I really enjoyed the presentation, that I could mainly, follow it through the slides, as I have some issue in hearing what you say from the main podium. What I'm going to talk about is basically, something that we have been working on related with services and digital services in light of the pandemic. As you probably know, Italy has been one of the first, at least European countries affected by COVID.
And I live in the area, Milano and Bergamo, where this all started and where we had, especially during the first couple of waves, several issues. So basically, what we have been starting to look at are a few things. First of all, I start with the assumption that in general terms, if we focus on digital services, e-government, the role of technology in offering public administration services and initiatives, we need to take into account what the needs of constituents may be. And that is for one specific reason, the reason being the fact that, you know, we may have some needs that they might not be under the radar of governments. So our assumption for this work starts by saying that shocks as COVID-19, but not just COVID-19, may in general shift citizens' expectations. They may shift their routines. For instance, I am here, not there. Or for example, we have all been, you know, somehow disruptive in our mobility around the world in some daily habits. For example, Milano has had in place a local regulation that offices and shops could not open until after 10 a.m. to avoid congestions and many people taking the buses and public transportation services during the original peak hour. So social distancing, access to physical spaces, and all other, you know, restrictions that we have been experiencing in the past 2 years have really imposed how we think about services and what our needs really are. And the local level has been quite affected by these challenges. And in particular, I'm talking, for example, about local governments or healthcare organizations. And not necessarily all of them, not just in Italy, but around the world, have been really able to cope with those changes in needs. For example, you needed a certificate from the registrar's office, but the office was closed. And how could you do it? Especially think about death certificates with all, you know, the unfortunate casualties that we have experienced with COVID. And the local governments and in general, the public administrations that have been facing the most challenges are the one that have their services based on manual, fragmented, silo-based processes, not fully digitalized, that require the extra coordination on the citizen side. So it's us going from one office to another, putting together our file in order to give it to the right civil servant and get approval or get a permission or get, a final authorization to build a new building or do anything else. So the rationale for this study has been, so are our expectations as citizens still the same? Have they changed? And given that we need to react as governments, what can we do with digital technologies? And how can we design services that actually enhance users' needs and they enhance the user benefits and are at the same time organizationally feasible? So the background and the framing of the study starts by the work that I do that basically looks at, citizens' role in public service delivery. And in general terms, I start with the assumption that the mission of local government is the well-being of citizens and the fulfillment of any stakeholder expectations through their instrument, regulation, acts, guidelines, public services, public goods, and everything else. But if we have as a goal citizen satisfaction, then another assumption that we have to have is if we want to satisfy our users and stakeholders, we need to understand what their expectations are and eventually decide which one we're going to address and how. So to meet citizens' expectations, then government should focus on the nexus, objectives of their actions, like objectives of the services they offer, the needs that citizens may have as other stakeholders, and the value that what they do, the objects, the initiatives that they run may generate. And so what we have been doing is that we went through the literature and we realized that in general terms, public administrations usually decide what they offer, how they offer it,
without really taking into account preferences of citizens' expectations. Then they just do ex post assessment of whether they're satisfied or not. Usually with, non-structured, one-time satisfaction surveys, right? So past evidence shows that there's a lack of understanding about citizens' intentions and behavior, about what makes them move between places, for example. And we think that this is a paramount, gap to fill, especially if governments really want to be proactive and meet the needs of citizens in light of the evolving expectations that we thought may have risen also because of COVID. So we run an observational study about Italy, and there's very few studies that really focus on citizen preferences and intention. The literature focuses on how expectations are formed, and for example, they realize that they're based on social norms. We tend to confront, to benchmark with what's happening elsewhere. So I get off a plane and I see that there's nice flowers blooming in the suburbs of a city, and I want Milano, where I live, to do the same downtown because it makes me feel happier, if you wish. That's, looking at how expectations are formed. Or they look at selected attributes of the service. We take for granted that services are offered, but there are some attributes, some processes, some peripherals that really make a difference in us being satisfied. For example, this cuts across public and private services. If I talk to my mobile phone operator, I want them to get my problem solved. I look at how professional the people I talk with are. I hope that I don't have to repeat the same thing over and over, what my problem is, and so on and so forth. These are examples of attributes of the services, facilitating elements of the service that really make you perceive the satisfaction with that. And when we look at quality, the literature focuses on efficiency, reliability, privacy, satisfaction. So starting from that, we run this survey that is representative of Italy and representative of the city of Milano, where I live. And we went through some different services. And the services that we look at are services that were immediately used by citizens once Italy started to reopen and allow people to go back to physical offices. And these were requiring an ID card, paying waste management taxes, and requesting permits to park your car downtown. And these are just examples of the ones we have been looking at. And we decided that to us after COVID, and I still have a mask right here because it's mandatory at my university. After COVID is the time since Italy has started the vaccination campaign. So it means after January 2021. And we collected our data in March 2021. So this is what we did. We look at in general at some services, and then we look at some attributes of the services based on the literature. And based on the literature, the attributes that citizens are more interested in are related with waiting times, accessibility in terms of easiness of use, especially if it's online, and the overall experience, meaning, do I have to run across offices? Was it easy to carry it out? And was it accessible, and so on and so forth. Now, what you find, we base this on a service marketing research. So basically on importance and satisfaction. And what you see here, the top part of the slide shows post-pandemic results, and the bottom line shows pre-pandemic results. Now, the interesting story is that overall, some services in terms of importance shift in expectations, especially if they're offered online, moving from pre-pandemic and post-pandemic, meaning paying your waste management taxes online was not a priority before the pandemic because you could have gone to the physical office, whereas it becomes more important to pay online your taxes if it's after the pandemic.
And what we also see is that in general terms, if I look at the ID card on the left, for example, of this slide, in a pre-pandemic time, people were not as satisfied with the service as they are in a post-pandemic time. If I look specifically at Milano, for example, and I look at parking permit, I see that there's still a gap. And the gap is related to several things, including understanding what citizens actually want. So what we got from this intro survey are a few things. We got from the framing of the study and this observational analysis that somehow, preferences have changed. Digital service became more important. Citizens have changed the relevance they offer to some attribute, for example, waiting times and easiness of news. And most interestingly, which is something that for us was counterintuitive, was that Milano and Italy showed similar results. And Milano is usually considered to be, one of the front runners in digital transformation, but overall they all scored the same. So we decided to move forward and to run an experiment. And the experiment was aimed at understanding behavior that citizens had towards, public services and what they consider to be more important in terms of attributes that make them perceive the satisfaction with those services. And we run a conjoint experiment, and that is an exploratory assessment of expectations and satisfaction. And eventually we got from there just a point about the possible gaps, but not a full understanding of what we needed to do if we really wanted to move forward and change how things were. And so we ran that through a qualitative analysis based on a human-centric approach to really get an understanding of what the gap was about. So here is what we did. Again, we run it across Italy and across Milano, and we look at these elements. First of what makes you form your judgment. And so descriptive social norms. So comparing to other municipalities, whether waiting time were greater or shorter or longer related to an appointment, to book for an appointment for an electronic ID card. And also we look at expectations, what you thought was a reasonable time to wait for an appointment for an ID card, the mode of delivery, and we use 3 levels. Level 1 is in person, level 2 is online, and level 3 is online assisted by an operator. And then we also look at social comparison. If everybody was satisfied with the service, were you also satisfied with that or not? And also if your friends were satisfied, if you were satisfied or not. When it comes to the qualitative analysis, we had the support of the city of Milano, and we recruited participants through their Facebook page. And we look at people that were, between age 18 and 64, that either live downtown where Milano has a congestion charge area, Area C, or that lived outside of Area C, that to get into the Area C, you have to pay €5 per day. And that people that were employed, self-employed, unemployed, and people that were in the mobility services. And I will tell you more about that later. And we gave them a reimbursement of a gift card of Amazon of €25 in value. And this is how we recruited them. That's actually people that came to our focus groups. Now, the findings. Well, what we found out was that in general terms, there's 3 elements that explain satisfaction with public services after COVID. The first one is doing it online. And the second element is that the waiting time had to be shorter compared to other municipalities. And the third element is to be on average satisfied, as all our clients were. So these 3 elements kind of explain most of the reasons that make people satisfied with public services. And for the first time, we were able to get information about a change in the mode of delivery that is quite important, because it suggests that people really want to engage with governments online across Italy, and better or preferred if it's supported by
by a civil servant for, guiding them across the different steps that they need to take. And being at the office is not as relevant as it used to be anymore. So based on this, we actually realized a few points. Now, the gap between importance and satisfaction was greater with mobility services. And so we wanted to understand why this remained to be a key issue. And it turned out that, there are several emergency changes in routines that had to deal with that gap being perceived. New schedule of daily events. I already mentioned the new office schedules and the school hours. High schools move from 8 to 1 to, different type of arrangements. Some kids went to school in the morning, others went to school in the afternoons. The practice of smart working and agile working, which is here to stay, and also individualization of services, especially mobility services, due to fear of contagions. People move from shared mobility services like a shared car, a shared scooter, and went back into using their own car. And these are things that have, influenced the way in which they access some services. And what it turned out was that the request for parking your car right where you could on your street became a key issue. And it did not meet the expectations for several reasons. First of all, it was a service that was designed online from the municipality without involving citizens, taking into account only one type of stakeholders, people that are resident in the city of Milano and that they own their own cars, which does not represent the city at all. In Milano, over 40% of people are not residents. They just happen to live here. And, because of the evolving changes in companies' fringe benefits, about the same percentage of people in Milano does not own their car. It's either long-term leased or it belongs to the company. As such, people were not able to go online, enter the car license plate, and get their parking permit because they didn't comply with the two requirements. So that's just one example that we got from this assessment. In general terms, what they expected were integrated, interoperable online services that would give them choice, not 10, 12, 15 apps on your phone, but one that would integrate the publicly run services, buses, trams, subways, with the shared mobility services, with your own individual products, your car, your bike, your scooter. And this was, another element for the longer run design of services. So what we found out from this assessment are a few things. Number one is that expectations change. Number two is that some expectations rose in light of the emergency, but others are here to stay. And if we don't design services in order to reflect the user's experience and satisfaction priorities, then it's quite likely that we will invest into digital services without having the opportunity to really making a difference and satisfying our stakeholders. So we realized several things, most of which I have already discussed in here. There are several things that may shift expectations. The pandemic has been a booster for making citizens aware that even government can offer online services that meet their needs. And as such, we need to take into account a few things. We have to move forward in online services, but we have to do it in a way that reflects the segmentation of our users that may have different expectations and they may have different preferences. And as such, we consider that citizen preferences should be given substantial, weight in the formulation of public policy and eventually in the design of services. So the contribution that we made is that on one hand, the new normal
so being back at work, being back into a physical life, if you wish, not necessarily from home, would have suggested that we could have gone back to the usual, but it's not the case. Expectations have changed, and as such, evolution of public services is required, which I think is at the center of your workshop today. But also, we also found out that importance and satisfactions are relevant, they're a necessary condition. We need to understand the aggregated needs, but they're not enough to really understand where to modify services and how to do it, because you don't really get the understanding of which attributes of the service really impact satisfaction. And for that, we probably suggest a mixed matter approach in order to not just understand what influences satisfactions, but also how to do it in case you want to move forward in that direction. And this is what we've been doing, and we've been doing it not just with citizens, but also with city representatives. And it was when I was preparing this PowerPoint the other day, I realized that the city of Milano, which in between went through elections and the mayor got re-elected, on May 4th announced on their website, and you can find it here, that the parking permit online service has changed. And it says basically here in the first bullet point, now even people leasing cars or with cars registered to their company can ask for a parking permit online. And you can just do it by submitting a certification that you state that you're using that car. So this is just one way in which I wanted to contribute to this and suggesting a few things. Number one, it's not just enough to go online, but it's important to wisely go online, taking into account that in any service, satisfaction is dependent upon the use of the service. And for that reason, we need to consider also the demand side. And I thank you for that. I can barely hear you. Barely. Okay. So, if I may, yeah. As you cannot continue with us in the conference, maybe I can open a little space for questions, for debate. It's okay for you? Yeah, absolutely. Now you hear me. You hear me better, I suppose. I hear you perfectly okay. now. It's better. So I ask for the audience if someone want to pose some question. The professor told us about a very interesting study and research. There is a student upstairs. Please. First of all, thank you for your presentation. Can you repeat it? Because I have trouble in understanding it. Okay, I guess now it's better. No, if somebody close to the mic can repeat it. Is now better? Can you hear me? No. Maybe using this micro. You can hear with this micro, okay?
I hope now you can hear me. Okay. Well, better. Yes. As I was saying, this is a theme that is really close to me, that I really like to talk about, because digitalization is really important around the world, not only in Portugal, not only in Europe, not only in Italy, but around the world. My first question was about the access to online services. And my question is, what is the next step, in your opinion, in terms of digitalization and IA use efficiency in Europe? It is clear that during the pandemic, we needed to evolve really fast in what concerns to digitalization. And I would like to know in what areas we could else improve and be better at in terms of digitalization. The second question is, how can it be applied in a greater level? The focus groups that you talked about with the transportation reimbursement and the Amazon cards, maybe nationally, maybe in other levels, maybe helping youth, the teens, the youth. I'm sorry, I'm missing the words. The new os jovens que entram no mercado de trabalho, the young, exactly, the young people that, exactly, maybe in a first level, maybe that would help them to get into the market. I don't know. What do you think? Thank you. Yeah, but would you give me a favor? Can you repeat it there by the computer? Because I barely understood the second question about the focus group, but the first one was. Yeah, and the first one? Okay, so I will address the second one, and you can drop me a line. My email is on my PowerPoint, and you can Google me. So the second question, yes. So it's interesting because I am not here to say that it's an easy thing to do. It's not something that you can do for all services, and then it's, if you embed it into the way you work, it's definitely going to be time consuming and requiring efforts and resources. Okay. But I'm suggesting a few things. First of all, it has to become a new culture of governments. And there are several ways in which you can do it. For example, in this case, we actually spoke with citizens, we spoke with civil servants and everything. But think about how much data governments may access today, and it was in the previous presentation, and how we can use it. They have access to a lot of data. Think about all the geolocalization data that we offer them. If we use apps like supporting maintenance information, like I use an app in Milano that if there's a bench that's broken, I picture it and I send it to my government, and the government fixes it and gets back to me. So they know where we are, they know where we're located. And it's not Greta Nazi, but it's a general citizen, doing it, right? They don't have access. So it's totally compliant with GDPR. Second point is that governments right now partner with a lot of companies. Think about credit card companies. And credit card companies have information about, the type of goods we buy and where. And this gives you suggestions of the spending capacity of individuals. Think about telco companies. For example, in my city, the government is not really able to track all the people that before COVID were around as tourists, and they couldn't force them to pay the tourist tax, right? But you can do it with telco companies, and that's something that is, again, totally doable. So there are several ways in which big data allow us to track, the overarching needs that people have. It has to become a cultural issue.
It's very time consuming to do service design initiatives. It's being done mainly for digital services, and it's not necessarily in the culture of all of us. Now, one thing that I want to say is that I'm not a big fan of of service design if it only aims at looking at citizens' needs, because they may come up requesting the moon, and the moon is not necessarily feasible for governments. So what I'm aiming at is an approach that embeds citizen preferences into the design, and even before that, the decision phase of what we need to do, but in a smart manner that suggests the alignment with the strategy and the overall, feasibility check. This is a very, very important point. Anybody can go in this direction. And I think that there are some governments in some areas of the world that are already doing it. Think about the UK service design team, the Canadian one, Italy has one, Denmark has one, the United States has one, just to name a few countries. So it's something that has to be done. And participation, again, depends on the culture. The next step of digitalization. What I'm looking at right now? Next steps for digitalization after urban mobility and parking. What I'm looking at right now is trust in service ecosystems, and also what makes citizens move from one city to another from the government perspective. Right now, especially after COVID, cities are competing for talents. Milano lost 300,000 people after the pandemic because you can work from anywhere, right? So a key point right now is to stay attractive for cities in order to, stay competitive and recover from potential social and economic disparities that are arising in cities. So what I'm looking at are which services and relative performance of those services citizens consider for moving into one city. We got data in 2019 about this, and the service and relative performance were waiting times for healthcare specialized visits, quality of water, and variety of educational services. We just got a grant to perform this study in the fall of 2022, and I hope that the fall of 2022 will be representative of the true after COVID situation. And so we are looking at that because I think it is quite important for government not just to narrate that they are competitive, but also to inform their decision making, which is going to be a key point for the future of cities competing in Europe, and not just in Europe, for talents. Thank you very much. There is another question, last question in the audience. Maybe I can add a precise question. You mentioned that citizens' expectations are very high after COVID-19, and you show us that the demanding is too high also, which is very good. The question is if the government is ready to answer to these expectations, if the government has the means, the competences, and so on to do it. For instance, in Portugal, the Recovery and Resilience Plan has lots of money to digitalization and government, but doesn't mean necessarily that the public administration has the capacity to use these funds and in a very swift manner to address these expectations of citizens. So how do you think that generally among the European countries these kind of capacities are in good position to match the high
Thank you. Italy has the same issue, by the way, and so I'm quite familiar with the topic. I think there's a heterogeneous situation, and when it comes to capacity, it really depends on what we talk about. Human capital, now governments can hire, so they need to understand who to hire and which competencies to hire, which competencies these people they hire they should have, what to require consulting firms to do, how to deal with technology, and so on and so forth. Now, first of all, I think that it is quite important to spell out a few issues that have gone underemphasized in the past governmental reforms. Number one, the nature of most public services, not requesting for an ID, but think about any care process. Think about requiring a permit to build a building, or requiring, an authorization to start your own business. They are all inter-organizational processes. And as such, we need to realize that any change we make requires a governance that is across departments and across organizations. And that is the first important point. What capacity is needed for that? Well, first of all, we need a vision. And second of all, we need negotiation skills. Then, depending on a need assessment, you can identify what you need. And depending on what goals you have, you can clearly, come out with requirements. For example, if Milano, and I will talk just about my city, wants to be a truly international city, we're not right now ready compared to Amsterdam. Because if you want to attract people that don't speak Italian, and I think Portugal may have the same problem, right? Then schools that offer programs in English are only private schools. Whereas if you go to other European countries, they are public schools. So one of the requirements eventually, if that is a target that you have as a goal, is to write your own hiring, competitions, requesting, for example, teachers to speak whatever language you want them to be speaking, English, for example. And this is in the hands of government. So it's a real cultural, mindset that you need to go through, but you have to truly have a vision in place, because otherwise, as you were saying, the risk is that right now, money is not anymore, or at least for now, an excuse not to innovate, but it will show all our implementation gaps that lay in our capacity of doing things. So I think that, again, it's not something that can be generalized, but what I see here in Milano is that, the vision is there, but actions are not necessarily fully supporting of the vision. So if you keep hiring teachers and you don't require them to speak English, it's quite unlikely that you will be able to offer STEM programs in English, right? Just like Catalonia did, for example, they require all STEM subjects in high school and junior high to be taught in English, even if they don't necessarily even speak Spanish, and they did it. So. Thank you very much for your very wise words at the end. I assume that you cannot follow with us for the rest of the conference. So I thank you very much for your cooperation and for your presentation in this conference, Professor Nazi. Thank you very much. Thank you. And I apologize that I couldn't be with you, but I'm running a program exactly on that, digital innovation in government in these days. So I just took an hour off to stay with you. I hope to be with you very soon. Thank you. Thank you. Thank you very much. Muito bem. Eu sei que o nosso aluno colocou também aqui uma questão ao professor Salmo Júnior, mas se concordarem, esta questão não ficará esquecida, o professor não a esqueceu, e nós faremos então no final o debate e o professor terá a oportunidade logo de responder à sua questão. Está bem?
O meu amigo não vai cá estar, é uma pena. Devia estar até ao fim, A gente abre estas exceções, a distância, mas aqui é mais difícil, senão depois, talvez, cada vez que um orador interviesse, nós estivéssemos a fazer um debate, não só seria maçador para os restantes, como perderíamos alguma coisa no final do debate, porque há muitas questões que poderão ser formuladas de forma diferente depois de ouvirmos os intervenientes todos e teríamos oportunidade, seguramente, para formular questões com muita pertinência que poderiam vir a tornar-se redundantes ou até deslocadas face a intervenções que os nossos intervenientes viessem a fazer. Portanto, nós retomaremos a ordem que estava inicialmente programada e, tanto quanto me recordo, seria a Sra. Presidente Carla Tavares a fazer a intervenção agora. Pode, se fizer favor. Bom, muito obrigada, muito boa tarde, naturalmente, a todas e a todos. Agradecer, em nome da área metropolitana de Lisboa, o convite que nos foi feito pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Nova e agradecer muito particularmente ao Sr. Professor João Catarino e ao seu Presidente também, o Professor Ricardo Pinto. Permitam-me também um cumprimento muito especial ao nosso coordenador de painel, Dr. Pedro Passos Coelho, e na sua pessoa cumprimentar também todos os ilustres intervenientes neste painel. Bom, é um painel muito rico, cheio de... Eu acho que é um momento interessante também para fazermos muitas reflexões e as duas primeiras intervenções eu acho que foram um bom exemplo disso, mas a área metropolitana de Lisboa foi desafiada para também refletir um bocadinho sobre os desafios contemporâneos na gestão das políticas públicas locais, que é sempre um tema dificílimo de abordar, porque dá para muita coisa e para muita reflexão. Bom, permitam-me, em primeiro lugar, um sentir que tenho estando de autarca, neste momento e já há alguns anos, que acho que cada vez mais, e acho que esse é um dos grandes desafios, nós não conseguimos governar os nossos territórios fechados sobre nós próprios. Nós estamos numa área metropolitana inserida na região de Lisboa e Val do Tejo, composta por 18 municípios. Todos esses municípios são contínuos uns dos outros. Eu falo pela minha experiência estando autarca na Amadora, que a Amadora está ali, desculpem a expressão, ensanduichada entre Odivelas, Sintra, Lisboa e, por isso, Oeiras. É um território muito pequenino, é o concelho mais pequenino da área metropolitana de Lisboa, não chega a ter 20 km² de área, mas é o território mais densamente povoado do país. E começo por falar um bocadinho da experiência e da minha cidade, que eu acho que isso nos dá muito a percepção do que acabei de dizer primeiro. Não é possível, nos dias de hoje, gerir territórios se em políticas públicas que são absolutamente essenciais à melhoria da qualidade de vida dos nossos municípios, e o que desejamos todos os autarcas da área metropolitana é isso mesmo, mas se determinadas políticas, pela importância que têm, não forem, de facto, desenvolvidas e trabalhadas em conjunto. Até porque, de forma isolada, elas dificilmente teriam condições para ter sucesso. As autarquias têm, na sua história, há muitos anos, um papel determinante e tiveram e têm tido e vão continuar a ter cada vez mais, porque cada vez também, e muito bem, são chamadas mais a exercer áreas essenciais das políticas públicas, mas eu tenho tido um papel muito relevante e determinante no desenvolvimento dos territórios. E porque está na ordem do dia, eu também não resisto aqui um bocadinho a pegar neste grande exemplo que tem sido este processo dos transportes e que todos, por certo, já conhecem, numa primeira fase com o navegante, e agora a partir do dia 1 de junho e depois dia 1 de julho, dia 1 de junho, são 4 lotes do transporte rodoviário, 2 na margem norte, 2 na margem sul. No dia 1 de junho iniciar-se-á o lote 4 na margem sul e depois dia 1 de julho os outros 3 lotes. Foi um processo, eu acho que dos mais gratificantes, naturalmente conduzido pelo anterior Presidente do Conselho Metropolitano, em articulação com os meus colegas, com os secretários metropolitanos. Aliás, está ali o Filipe Ferreira, que tem tido também um papel muito importante na condução da área metropolitana de Lisboa, naturalmente com o Governo. As câmaras estão cá para trabalhar com os governos, sejam eles quais forem. E o que às vezes as pessoas que estão de fora pensam um bocadinho, não, uma câmara é de um partido político, até é de outro, não se entenda, não é verdade. Nós procuramos todos construir soluções. E este processo dos transportes é um bom exemplo disso. Nós dificilmente
teríamos condições para fazer este processo de forma isolada. Nem fazia sentido de todo a eficiência e eficácia de uma política pública ou de um reforçar de um caminho na área da mobilidade enquanto políticas públicas, porque, do meu ponto de vista, não pode ficar só para o transporte rodoviário, é um conjunto de investimentos muito importantes e que todos nós estamos envolvidos com as questões ambientais, com a descarbonização, com as metas que temos para cumprir, mas eu acho que este processo dos transportes, que começa a ser visível para todos e que, sob o ponto de vista do transporte rodoviário, será, para nós que estamos aqui nesta área norte, mais visível a partir do dia 1 de julho, é o exemplo de como cada vez mais nós devemos encarar a gestão dos territórios. Eu digo muitas vezes isso nas minhas funções atuais de Presidente de Câmara, aquela ideia que nós temos muitas vezes, principalmente numa grande área metropolitana como esta, de que tem que haver um posto de correio em cada freguesia, um centro de saúde em cada freguesia. A vida já não é assim, a vida não pode ser assim. As respostas têm que estar próximo das pessoas, naturalmente, e a intervenção anterior foi muito interessante, mas deve-se conseguir sempre ganhar eficiência, eficácia e economia de escala. Por isso, este processo dos transportes é de um processo de política pública na área da mobilidade que só faz sentido ser feita num conjunto dos 18 municípios, que só foi possível porque foi feita num conjunto dos 18 municípios e só terá sucesso porque foi construída dessa forma. Mas não se esgotam os desafios. Nós, quanto mais forte for a área metropolitana, mais forte é a região de Lisboa, mais forte é o país. Há pouco a professora falava de Milão e de Amsterdão, e de que Milão não devia competir com Amsterdão, mas nós queremos que a nossa região se afirme num contexto europeu e mais facilmente o país se afirmará num contexto europeu se tiver uma região forte, se tiver uma região coesa e se tiver uma região com um desenvolvimento de políticas públicas que consiga ser agregador dos próprios executores dessas mesmas políticas públicas. Mas permitam também, muito rapidamente, partilhar aqui mais 2 ou 3 caminhos, todos eles muito diferentes, nesta área de intervenção. Neste momento estamos com um quadro do Programa de Recuperação e Resiliência, naturalmente, que traz para a área metropolitana de Lisboa desafios muito particulares na área da habitação e é naturalmente uma das áreas, entre outras, em que os municípios estão particularmente empenhados. Isto leva-nos aqui a uma outra questão, que é muitas vezes a nossa capacidade de avaliar e de planear. E eu acho que o caminho que fizemos sobre o ponto de vista da construção de um plano de ação da área metropolitana, construído por todos os 18 municípios, sendo cada um dos seus municípios com as suas equipas a fazer o levantamento daquilo que são os seus desafios nesta área, aquilo que são as suas realidades, preparou-nos muito mais a todos, aos municípios depois individualmente, para um processo que é muitíssimo desafiante, que é muito importante para o país, mas que tem muitos desafios, muitos deles têm sido muito discutidos nos últimos dias, valores de referência de construção metro quadrado, os prazos de execução, que são muitas vezes muito espartanos para os procedimentos de contratação pública, mais visto Tribunal de Contas, etc., 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 e para toda a litigância que naturalmente muitas vezes acontece nestes processos. E por isso, relativamente mesmo aos desafios da habitação, o trabalho que foi possível, o desassossego que este trabalho, desculpem a expressão, entre aspas, naturalmente, que o trabalho da área metropolitana trouxe a cada um dos nossos territórios, capacitou-nos muito mais, e eu não tenho nenhum problema em dizê-lo, estando Presidente de Câmara de um concelho, que é a Amadora. O trabalho que foi feito antes foi absolutamente decisivo para que a Amadora estivesse mais bem preparada e mais capacitada, e o acompanhamento que continua a ser feito para podermos responder a estes desafios do PRR. O mesmo se coloca ao nível, por exemplo, das alterações climáticas e de um conjunto de mecanismos até de proteção dos nossos territórios, das nossas comunidades, todos nós, enquanto munícipes desta grande área metropolitana. E recordo-me, por exemplo, dos alertas de tsunami. São coisas que às vezes nos parecem de sumenos importância, mas que fazem todo o sentido, atendendo à nossa posição geográfica no contexto do país, serem desenvolvidas não individualmente pelo território A ou pelo território B, mas que possam ser pensadas e possam ser desenvolvidas enquanto política pública metropolitana. O mesmo relativamente, por exemplo, à videovigilância
dos fogos florestais e a um conjunto vasto de outras temáticas. Claro que isto dito assim parece que é tudo muito simples, naturalmente há sempre uma enorme preocupação, nem nenhum de nós, tanto Presidente de Câmara, permitiria que assim não fosse, no respeito pela autonomia administrativa e financeira de cada um dos municípios, mas acho que vamos todos fazendo este caminho e percebendo que ganham muito mais nos nossos territórios, em cada um dos 18 concelhos dos nossos municípios, e ganha muito mais, naturalmente, a abrangência de todas estas políticas públicas. Mas permitam-me também deixar aqui uma reflexão de quem tem que gerir dinheiros públicos e de quem tem também um território para gerir. É verdade que ao longo dos últimos anos a ligação das autarquias às universidades é cada vez mais presente nas mais diversas e mais variadas áreas. Ao que sei, no contexto do Conselho Metropolitano, da área metropolitana de Lisboa, nos diversos municípios, mas nós temos, eu acho, se calhar pela nossa característica latina, que ter capacidade de conseguir planear e avaliar as políticas públicas. E esse é, do meu ponto de vista, seguramente, também, muitas vezes a minha dificuldade ainda enquanto gestora de um território, porque nós podemos ter, é um bocadinho aquilo que se discute agora, não é, que é a ideia da percepção, a percepção daquilo que nós achamos que é o que devemos fazer, e a percepção, o que os nossos municípios realmente avaliam como mais positivo e mais importante para a sua qualidade de vida, para o seu território. Cada vez mais, e é o que sinto no meu território, que estou a dizer naturalmente vincula-me a mim enquanto amadora, as pessoas valorizam muito mais a obra de proximidade do que a grande obra. A rua limpa, os passeios sem estar esburacados, o lixo recolhido, do que propriamente a obra faraónica e de grande dimensão. As pessoas querem qualidade de vida, querem que as escolas dos seus filhos estejam em condições, querem ter um bom transporte público que não falhe, que saiba que àquelas horas vai estar lá e que eu vou... Porque também não se consegue incentivar a utilização de transporte público e a mobilidade se depois o sistema falha e por isso nós perdemos a confiança, o sistema perde e perde credibilidade. Por isso, acho que esta é uma... E mesmo relativamente ao programa de recuperação e resiliência e há áreas de intervenção, nomeadamente as comunidades desfavorecidas, que há pouco não falei, que para a área metropolitana de Lisboa é uma linha de financiamento que só existe para a área metropolitana de Lisboa e do Porto, são 121 milhões e meio para cada uma das áreas metropolitanas, e que é gerido, e bem, do meu ponto de vista, outros processos deviam ser geridos e temos outros desafios que eu acho que devem ser equacionados ao nível das áreas metropolitanas e estava a conversa para um dia, nomeadamente as questões do ordenamento do território e outras, mas são desafios para o futuro seguramente. Mas mesmo ao nível das comunidades desfavorecidas e deste envelope financeiro, que não deixa de ser importante para cada um dos territórios, o caminho que foi construído relativamente a cada uma das áreas territoriais de intervenção, que tem que ser ao nível da freguesia, eu há pouco não referi, peço desculpa, resultou muito também do plano de ação e do trabalho, que já não tenho muito bem presente, talvez há cerca de ano e meio íamos desenvolvendo em conjunto as equipas técnicas dos 18 municípios na área da habitação e que nos permitiu também juntar em muitos dos territórios estas questões das intervenções com as comunidades desfavorecidas. Por isso acho que precisamos de ter mais do que percepção, precisamos muitas vezes de ter dados concretos e dados reais, precisamos ter a capacidade de planear e de avaliar. Eu acho que é muito importante termos a capacidade, sem medos e sem receios, de avaliar, relativamente ao programa de recuperação e resiliência. É muito importante que todas as áreas, a área metropolitana, que cada um nos territórios e áreas que são só específicas dos territórios as possa avaliar, porque o envelope financeiro termina em 2026 e por isso depois é preciso a continuidade. E nós precisamos perceber o que é absolutamente isso, o que é que foi importante para as pessoas, o que é que melhorou a sua qualidade de vida. Não é o que foi mais bonito ou o que gostámos mais de fazer, o que é que impactou positivamente a vida das pessoas, e isso sim faz sentido que os dinheiros públicos locais, conjuntamente ou não com a Administração Central, possam continuar a alavancar. Depois, permitam-me aqui, por fim, não me quero alongar muito mais, uma questão que também já foi hoje aqui referida e que eu também não consigo passar ao lado.
e que se prende com o que foi. E estas questões muito importantes e que estão na ordem do dia da digitalização, eu acho que também o nosso sentir hoje é completamente diferente. O nosso sentir individual, enquanto munícipes, nos nossos atos de cidadania, é completamente diferente daquela que tínhamos antes da pandemia. E este é um caminho que eu acho absolutamente essencial. É verdade que há verbas afetas ao programa de recuperação e resiliência, naturalmente, mas também acho que é preciso termos a capacidade de pensar também estes processos. Às vezes mais do que... Bom, eu acho que vocês imaginarão, não sei se imaginam, a quantidade de e-mails que nós recebemos diariamente nas câmaras municipais de prestadores de serviço. É que é uma coisa que é normal, porque esta temática está na ordem do dia. E por isso eu acho que é uma área que me preocupa. Foi muito difícil de gerir, falo por mim. Nós, de repente, tivemos que pôr pessoas em casa, não estávamos preparados sequer informaticamente para isso. Com exceção, e há serviços que nunca podiam deixar de ser feitos e que não podem ser feitos com a digitalização, nomeadamente a recolha de resíduos, não é? Tinha que ser mantida diariamente em qualquer território, e a Amadora não é exceção, mas posso-vos dizer que foi dos momentos mais horríveis, mesmo sob o ponto de vista da tomada de decisão. Quem fica, quem vai, às vezes até a dificuldade do que são serviços essenciais. Porque a percepção que nós próprios, enquanto gestores públicos, passamos a ter do que é um serviço essencial e que se calhar não era a percepção que se tinha uma semana, se não houvesse pandemia. E preparar todas as pessoas para que os munícipes não deixassem de ter resposta, uma resposta a um requerimento, obviamente que nestes processos eu acho que muito fruto também do trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos anos por todos os municípios. As questões sociais estão muito mais agilizadas para dar resposta, é muito mais fácil criar números de emergência, colocar técnicos a trabalhar à distância, mas a vida da cidade é muito mais do que isso, e por isso eu acho que esta questão, este momento difícil que vivemos da pandemia, obriga mesmo a uma reflexão grande. Ela tem sido feita a nível nacional, mas também localmente, que caminho de digitalização, que serviços é que temos que priorizar. Obviamente que a Câmara da Amadora, como todas da área metropolitana, tem já muitos sistemas sim, de informáticos e processos que permitem o trabalho à distância. A mudança é sempre das coisas mais assustadoras numa organização, como imaginam, por isso essa é logo a primeira batalha, desculpem, entre aspas, porque a resistência à mudança é sempre muito grande quando deixamos o papel e o poder do veto de gaveta do papel e passamos a ter sistemas online e tudo a despachar online, é sempre de uma enorme dificuldade. Mas acho que é um caminho que não tem volta, não pode ter volta, e os 2 anos que passámos acho que nos deram aqui uma visão também, eu acho que mesmo aos gestores dos territórios, muito diferente daquela que tínhamos antes, e admito, desculpem, inclusive é que nós próprios passámos a priorizar a digitalização, priorizado de uma forma diferente. Se calhar era uma das muitas coisas que, mas como não é visível, vamos sempre sendo ultrapassados pelas urgências de última hora, e hoje o que sinto, e falo pela minha experiência, é que estas questões da digitalização passaram a estar no topo daquilo que é a preocupação também da gestão da cidade e dos mecanismos que temos que procurar criar. Sempre aqui, porque quando falamos destas questões, eu giro um território, tenho o privilégio de estar presidente de um território em que mais de 23% das pessoas têm mais de 65 anos. Um território que está a envelhecer, com pessoas envelhecidas, e por isso mesmo quando fazemos estes caminhos, e o Instituto trabalha muito connosco, estas áreas das políticas públicas do envelhecimento, e que como é que uma cidade
tão pequena e tão densamente povoada, em que grande parte dos nossos prédios de habitação não têm elevadores, em que as pessoas começam a ficar isoladas em casa sem hipóteses de vir à rua, como é que nós trabalhamos a cidade, e a cidade não é a Câmara, a cidade é a cidade no seu todo, é a cidade, é as organizações, é as instituições, para que as respostas naturalmente possam ir ao encontro daquilo que são as necessidades da população. Mas quando falamos nestas questões da digitalização, também temos que ter sempre presente, e quando falamos não de um funcionamento interno, mas da prestação para fora, ao município, naturalmente, essa é de toda a mais importante, que é sempre importante também manter, tem que se conseguir conjugar os dois mundos para que pessoas que têm menos acesso às novas tecnologias, por exemplo, tenham também, não percam a ligação com o prestador de serviços públicos que gera o território e, neste caso, a Câmara Municipal. Por isso, os desafios são muitos na gestão das políticas públicas locais. Acho, sinceramente, que as áreas metropolitanas cada vez mais se devem capacitar para ser um músculo forte de alavancar estes 18 territórios. Acho que tem feito esse caminho de uma forma sólida, passo a passo, e acho que esta questão dos transportes, eu refiro-a sempre porque é mais visível depois para quem trabalha e vive nestes territórios, mas acho que foi um bom exemplo de que não há retorno, ou seja, já ninguém governa orgulhosamente só, e por isso nós temos forçosamente que trabalhar uns com os outros, uns para os outros, se de facto queremos ter melhores territórios e se queremos ter uma área metropolitana melhor e se queremos ter uma região de Lisboa e Vale do Tejo mais bem preparada também para aquilo que são os desafios do futuro, e serão muitos, com certeza. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Como estava previsto, eu pedirei agora ao professor Alexandre Nunes para poder fazer a comunicação dele. Versa matérias tão relevantes quanto a digitalização e a inteligência institucional, que é uma coisa muito, muito importante. Se fizer favor. Está a compartilhar a tela. Maior. Já, foi lá. Só para ver melhor, se calhar. Ok. Tá, muito obrigado. Então, muito boa tarde a todos. Venho então aqui trazer um pouco da temática da saúde, mas antes de começar a fazer a minha exposição, quero de facto agradecer o convite que foi endereçado e também cumprimentar todos os outros palestrantes, através do coordenador desta mesa, o professor Pedro Passos Coelho. Quero também agradecer a vossa participação e destacar também o facto dos nossos alunos estarem presentes. Também sei que estão aqui alunos de licenciatura, mestrado, doutoramento, da pós-graduação da Administração e Gestão da Saúde, também cá estão presentes, aqui e também online, que tive esse feedback. Portanto, o tema que vos trago aqui hoje é o impacto da Covid-19 ao nível das políticas de saúde. Em termos de enquadramento, quero já destacar a saúde tem aqui uma posição determinante e importante no meio de toda a transformação que ocorreu. Por um lado, a pandemia é uma questão de saúde que teve um impacto em todas as outras políticas, desde as autarquias, desde as questões económicas, financeiras do país, sociais, nomeadamente até sociais. Por outro lado, todos os problemas decorrentes da parte da saúde em concreto, os impactos económicos, os impactos sociais que tiveram, têm repercussões também ao nível do próprio sistema de saúde, nomeadamente ao nível do Serviço Nacional de Saúde. E é sobre o Serviço Nacional de Saúde português que vou focar esta apresentação hoje. É este? Aqui uma questão técnica. Também não. Qual aqui? Só aqui uma.
aqui um problema técnico. Temos que usar mais, passar da teoria à prática, fazer mais conferências, testar mais estes mecanismos. Próxima, já haverá uma coisa de aprendizagem melhor. Eu, por exemplo, tendrei a não me enganar nos termos, manifestamente, como bem o professor Alexandre Nunes não vai falar sobre inteligência institucional. Essa virá do Ministério, não sei como é que isso me escapou, é sobre políticas de saúde. E tenho a certeza que a apresentação há de estar a ser reintroduzida. Está resolvido, então. Então, vamos começar, portanto, com os vários factos associados à pandemia e começamos pelo dia 2 de março de 2020. O que é que aconteceu aqui nesta data? Os 2 primeiros casos de pessoas infectadas com Covid em Portugal. Dia 18 de março é declarado, então, o estado de emergência, que foi, pelas suas sucessivas renovações, prolongou-se até ao dia 2 de maio, isto 2020. A 3 de maio é declarado, portanto, a situação de calamidade. E, posteriormente, a 1 de julho, é declarada a situação de alerta, exceto em 19 freguesias da área metropolitana de Lisboa, que mantiveram a situação de calamidade. Na continuidade de todos estes nossos confinamentos, limitações, ao nosso dia-a-dia normal até àquela data, que, entretanto, ganhamos uns novos hábitos diários, passamos a 15 de setembro para a situação de contingência. Em 2020 ainda, pensávamos nós que nessa data estaria a situação mais controlada, mas a pandemia trocou-nos as voltas. Nesse sentido, declarada a situação de calamidade novamente em outubro de 2020, à qual se seguiu, no mês de novembro, o estado de emergência, que também foi prolongado até ao dia 30 de abril de 2021. Dia 1 de maio, portanto, do ano 2021, passou a vigorar a situação de calamidade. E em agosto do mesmo ano, declarada a situação de contingência. Ainda assim, não foi naquele verão de 2021 que a pandemia cedeu e podíamos voltar, então, ou podemos chamar pós-pandemia. Setembro de 2021, novo estado de alerta, novembro, situação de calamidade e, desde fevereiro de 2022, até à data que temos conhecimento, 31 de maio, declarada a situação de alerta. Posto isto, então houve um conjunto de desigualdades provocadas pela pandemia. Um estudo da Fundação La Caixa, em parceria com a Católica, a Universidade Católica, disse o seguinte, em termos globais, que esta crise pandémica da Covid-19 veio causar, de facto, alguma perda de rendimento na população. Nomeadamente, atingiu o grupo de pessoas que já tinham mais baixos rendimentos e muitos deles viram-se em situação, de alguma forma, de deficiência e dificuldade económica. Agora, isto foi uma questão com os devidos problemas sociais que ocorreram. E a parte da saúde. E é aqui que vou focar, portanto, esta apresentação que faço hoje. Março de 2020. O Ministério da Saúde, através de um despacho da Ministra da Saúde, deu então indicação aos serviços do SNS, portanto, do Serviço Nacional de Saúde, entendam centros de saúde, sobretudo hospitais, para, na medida do necessário, dar uma resposta aos doentes Covid-19 e suspender alguma da atividade programada, não urgente, salvaguardando, de alguma forma, doentes de maior risco ou até doentes oncológicos em situações que não poderiam ser adiadas. Assim se fez e os serviços foram-se organizando. Agora, vamos ver aqui alguns gráficos e alguns números que tive a extrair dos relatórios da própria ACSS, que é a Administração Central do Sistema de Saúde, e estive a somar e a fazer algumas compilações para podermos aqui analisar hoje. Ao nível dos cuidados de saúde primários, ou seja, os cuidados de saúde prestados ao nível dos centros de saúde, que privilegiam a prevenção da doença e a promoção da saúde. O que aconteceu foi uma alteração na atividade. Passamos de muitas consultas que eram até à data presenciais para não presenciais. Ainda não falando propriamente da questão das consultas, há um tema que surgiu a semana passada nos vários órgãos de comunicação social relacionado com os médicos de família. E eu trouxe-vos aqui
andei eu a fazer estes cálculos há 15 dias do número de utentes em médico de família, ainda que sejam transparentes e estejam na página do SNS, é necessário somar e agregar a informação dos 55 agrupamentos de centros de saúde. Feito isto, fui ver um período mais longo, iniciando-se no ano 2010 até 2020, onde dá também para ver a tão falada altura da Troika e da austeridade, está aqui incluída, que até foi onde se começou a fazer a redução do número de utentes em médico de família atribuído. Política é esta que até 2018 teve um efeito positivo, atingindo-se um número de 690 mil utentes em médico de família atribuído, e que então tem vindo a crescer, a qual houve, além das reformas e de algum planeamento não tão bem elaborado, houve também um impacto de facto na Covid, que muitos médicos que estavam a trabalhar nos agrupamentos de centros de saúde reformaram-se e outros já reformados não continuaram com os seus contratos de trabalho, até porque a contratação de médicos de cuidados de saúde primários aposentados era uma prática que, de alguma forma, permitia atribuir médico de família a milhares de cidadãos. Em termos mais concretos, não só todas as limitações da pandemia, como também a redução do número de médicos e mais pessoas que até conseguem consulta, mas, como nós também vimos, muitas vezes noticiado, em horários, muitas vezes, naquela chamada consulta aberta, que é o termo mais popular desta situação, pessoas vão tirar a vez para o centro de saúde e aguardam, e muitas vezes conseguiam. Aliando isso à questão do digital, em que muitas consultas foram feitas à distância, com recurso aos sistemas de informação, foi registado um crescimento do número de consultas em 3,1%. Faço aqui uma nota, que são consultas no total, que incluem as consultas presenciais que baixaram 38,5% e as não presenciais que aumentaram cerca de 100%, ou seja, duplicaram. Aqui faço um alerta do seguinte: as não presenciais muitas vezes correspondem a consultas ao acompanhamento do doente de Covid-19, em que o médico de família houve uma altura no ano 2020 que contactava os seus doentes, questionando os sintomas, fazendo o acompanhamento. Foi registado como consulta não presencial, influenciou, de facto, o número total de consultas. Se repararmos, tudo as instalações fechadas. Menos movimento, menos atividade nos hospitais. E os centros de saúde cresciam na atividade. Cresceram, tendo em conta esta situação da consulta não presencial e do acompanhamento dos doentes Covid. Agora, vamos ver os cuidados de saúde primários. Os cuidados de saúde primários tiveram aqui uma reforma que foi feita, isto, claro, uma situação nada fácil, como tivemos a pandemia, não estávamos preparados para tal, e então foram feitas as unidades Covid-free, portanto, situações que não tinham doentes Covid, e outras unidades readaptaram-se, e esta readaptação passou por suspender algumas atividades programada que não era urgente, para dar lugar à assistência Covid. Por outro lado, parte desta suspensão foi para evitar os contágios e o excesso de circulação nas unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde. Em termos concretos, vamos ver outra vez números. Mais uma vez optei por começar com um período de comparação longo, desde 2010 até 2020, de alguma forma também para vermos o período de troika e de austeridade, também para vermos como evoluíram os números nessa altura. Muitas vezes há certas tendências de dizer na troika foi tudo pior ou não. Temos que ver os dados como eles são e analisá-los também, tendo em conta estes indicadores. Comecemos, portanto, com o total de consultas médicas, ou seja, todas as consultas que são realizadas nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, onde também incluímos as parcerias público-privadas, porque, ainda que exista um contrato com um parceiro privado, são do SNS. Aqui isto está em milhares, ou seja, ao estar 10.875, são 10.875.000 consultas. Vejamos o crescimento que existe até 2019. Há um crescimento significativo. E crescimento este que desde 2012-13, o tal período que eu falava da austeridade, foi crescendo, se cá não tanto quanto desejável, mas foi crescendo significativamente, tendo em conta todas as limitações que os hospitais têm,
técnicas e de profissionais. Podemos construir hospitais novos, até comprar novos equipamentos, mas fica mais difícil ter profissionais de saúde habilitados para dar consultas. Isso é uma limitação que nós temos. Em 2020, há uma redução de 10,4% no número de consultas feitas nos hospitais. Corresponde a 1.290.000 consultas a menos. Portanto, é um sinal, de facto, do impacto na saúde desta pandemia. Um impacto claro. Agora, quando falamos em matéria de saúde, em consultas médicas, convém ver um indicador muito específico, para não sermos injustos nas análises, que é as primeiras consultas. Ou seja, por norma, são pessoas que são referenciadas dos cuidados de saúde primários, ou seja, pelo médico de família, e que são encaminhadas para o seu hospital de referência. Neste indicador, vimos uma redução de 16,1%, ou seja, menos 577.000 consultas realizadas, primeiras consultas de especialidade médica hospitalar realizadas. Uma situação que também, se virmos anos anteriores, há um crescimento, ainda que em 2017 uma ligeira estagnação, mas que não é revelante em números tão elevados de milhões de consultas, e vimos em 2020, então, um número bastante mais reduzido, efeito, de facto, da pandemia. Agora, aqui uma correlação que trouxe aqui para a discussão. Se nós temos, por um lado, teoricamente, um crescimento do número de consultas em cuidados de saúde primários de 3,1%, e assistimos a uma redução de primeiras consultas, como acabamos de ver nos hospitais, 16,1%. Portanto, na base aqui do problema da redução das primeiras consultas está, de facto, a associação aos cuidados de saúde primários, que, ainda que tenham aumentado o número de consultas, as mesmas não foram dirigidas àqueles doentes habituais que necessitavam da chamada continuidade de cuidados. Ou seja, houve doentes que não foram presencialmente aos cuidados de saúde primários e que até necessitariam do encaminhamento hospitalar. Aqui temos uma redução, analisando naquele gráfico mais à direita, de 34,9% da referenciação conhecida como CTH, ou seja, consulta a tempo e horas. As consultas referenciadas pelo médico de família para a atividade hospitalar. Aliado a esta redução do encaminhamento, digamos assim, ou referenciação, temos a mediana do tempo de espera aumentou 16,6 dias, ou seja, ainda aqueles casos de doentes em situação mais urgente que até eram consultados, tiveram mais tempo de espera para a sua especialidade hospitalar. E temos que aqui convir que o circuito normal de um utente do SNS, mesmo para uma cirurgia, a não ser uma situação urgente, claro que vai à urgência e tem logo o encaminhamento feito, passa pelo médico de família, em primeiro lugar, que referencia para o hospital, que depois chama o utente, seja para uma cirurgia, tem que ter uma consulta médica primeiro, seja para uma outra consulta de outra especialidade. Tem que ter também toda uma consulta e, a partir das consultas, é que são feitos os seguintes procedimentos necessários. Seja um conjunto de exames, seja a preparação para a cirurgia, seja o que for. Estes são passos determinantes. Agora, como implicação direta da redução das consultas, nomeadamente cirurgia, o que é que vai acontecer? Uma redução das intervenções cirúrgicas, excepto aquelas que são urgentes, que não estiveram em causa. As cirurgias a doentes oncológicos também, segundo os dados disponíveis, não estiveram em causa e não se verificou atraso. Mas atenção, as que já estão... Do... É o ambulatório? Não, isto é o total das intervenções cirúrgicas. O ambulatório é medido percentualmente. O total de intervenções cirúrgicas inclui o quê? Inclui a cirurgia programada, que pode ser a convencional ou então a realizada em ambulatório. Está no indicador global. A percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório não sofreu alterações. Tem a ver mais concretamente com o tipo de cirurgia em si e não tanto com a prioridade. Portanto, esse é um outro indicador que não mexe, porque a pequena cirurgia hoje em dia, infelizmente, é um indicador de qualidade que Portugal está, quando comparado na OCDE, está nos lugares primeiros, ao nível da cirurgia de ambulatório, que neste momento rondará os 65% do total de cirurgias realizado. Em termos do total de cirurgias, portanto, uma redução de 17,8%, menos 125 mil.
E aqui quero destacar algo que é importante dizer-se. No final de 2020, no final do verão de 2020, portanto, entrou em funcionamento um despacho do Ministério para compensar as cirurgias em atraso, começaram a promover incentivos aos profissionais. Houve aqui um conjunto de incentivos muito grande que permitiu recuperar as listas de espera. Porque se compararmos 125 mil cirurgias com os 690 mil pessoas que estavam menos consultas, quer dizer, fora aqueles que já estavam marcadas as cirurgias que não vinham dos cuidados primários, este número seria muito baixo. Não é, é mais baixo porque houve incentivos e através do SIGIC, que é um sistema de gestão de doentes inscritos para cirurgia, foram feitas em produção adicional. O que é que isto significa? Fora do horário normal de trabalho das equipas de saúde. Por exemplo, sábados é um dia em que o SIGIC é muito frequente, em a pessoa vai ao hospital, as pessoas são operadas e os profissionais de saúde recebem um valor fora do seu salário, um extra, por exemplo, um incentivo por aquele trabalho e é por cirurgia e não por dia. Portanto, é um incentivo que se faz e que, de facto, permite recuperar muitas listas de espera. O tão falado episódios de urgência, não podemos deixar de falar. Aqui, o Covid trouxe outra perspectiva muito interessante. O número de episódios de urgência é algo que não é por ter taxa moderadora ou não ter, que vai variar muito. Agora, parece que a partir de junho já não haverá taxa moderadora, a não ser que a pessoa fique internada. Esta questão dos episódios de urgência é cultural e, em Portugal, das pessoas, também por falta de resposta dos centros de saúde, muitas vezes, é normal as pessoas dirigirem-se ao hospital. Então, na Covid, as pessoas tinham essa tendência. Mas depois surgiu o medo. O medo, vamos para a urgência e vamos com uma outra doença, com um problema, tenho aqui uma pessoa tinha uma dor num lado e podia apanhar o Covid. E deixaram de ir. Isto traduziu-se em menos 1.873.000 episódios de urgência. Não existem indicadores. Se de facto as pessoas que não foram à urgência precisavam mesmo de ir por outro motivo, e que não foram, e pronto, por essa questão, tiveram um agravamento do seu estado de saúde, ou então, se essas pessoas de facto não foram, também não precisavam de lá ir. Não há informação disponível, porque só é classificado o doente que entra no sistema de triagem de Manchester e só aí se pode verificar. O que é que se verifica nos dados? Que o número de utentes, que são os chamados pulseira verde, que é o termo comum, popular, portanto, que são classificados com aquela prioridade, reduziu durante o Covid. Manteve-se mais ou menos estável os doentes urgentes e portanto, com a chamada pulseira vermelha ou laranja, não é? Pronto, havia as duas cores mais prioritárias, esses mantiveram-se. Agora, um outro tema que eu quis tocar pela sensibilidade que nos traz, e é muito importante falar dos efeitos da Covid nos rastreios oncológicos no nosso país. Aqui, num primeiro ponto, destacamos o facto de, durante a Covid, as pessoas também não aderirem aos rastreios. É uma outra questão. Uma coisa é a pessoa ser convidada ao rastreio. E quem é que é convidado? Não é aleatório. Porque há 3 grandes tipos de tumores de cancros, que vamos ver a seguir, que são rastreáveis. E as pessoas são selecionadas face à situação, até a localização geográfica, muitas vezes, e os antecedentes do próprio ou familiares. Portanto, cada pessoa que não é convidada é uma pessoa de potencial risco que não foi possivelmente diagnosticada. Dentro dessas pessoas, com algum receio de ir aos serviços de saúde, recusaram. Daí que, no cancro da mama, apenas 61% das mulheres que foram convidadas aceitaram ir. Ao nível do cancro do colo do útero, também nas senhoras, a adesão teve 88,4%. Aqui a adesão por norma é maior porque inclui na vigilância ginecológica, é um exame que é feito. E também no âmbito do cancro do colo e do reto, apenas 35,6% das pessoas, neste caso mulheres e homens que foram convidados, aceitaram. E é um dos tumores que em Portugal tem a maior incidência. Comparando novamente os anos 2010 a 2020, sempre o mesmo exercício, esta academia faz-nos manter sempre a mesma regra. 2010 a 2020, há uma evolução positiva até 2019, crescente, em média crescente, se repararmos nas pessoas convidadas, que está azul. Azul são aquelas pessoas que as autoridades de saúde convocam com a necessidade, dado o risco potencial que podem ter, de fazer o rastreio, neste caso, do cancro da mama. Reparem que, em 2020, temos uma queda acentuada do número de pessoas que é convidada, ou seja, pessoas de risco
definido, já calculado, que são convidadas a fazer este rastreio pelas entidades públicas de saúde. São menos 275.850 mulheres convidadas, que corresponde a cerca de 50%. Destas, depois repare-se que as pessoas também não aceitaram. E rastreadas, portanto, aquelas que aceitaram o convite e foram fazer o rastreio, contabiliza-se menos 188.368 relativamente ao ano anterior, ou seja, menos cerca de 53%. Portanto, isto para dizer que a questão do diagnóstico, em alguns casos, poderá ter ficado por fazer. Há uma certa possibilidade. Claro que também podemos dizer o seguinte: os que aí faltam podiam estar todos negativos no rastreio. Podiam. Mas, tendo em conta o historial que existe de casos positivos nestes rastreios, a nossa população não é no ano que vai mudar muito. Há sempre X% que são positivos. Logo, é uma tendência. Poderá variar 1, 2, 3%, depende também. Mas só para chamar a atenção que são pessoas já previamente indicadas para o rastreio. Não é um rastreio aleatório. Ao nível do cancro do colo do útero, assistimos novamente a um crescimento, sobretudo bastante interessante a partir do ano 2015. Há um crescimento bastante significativo nas mulheres que são convidadas a fazer o rastreio. E a adesão aqui, como eu disse há pouco, como é algo que faz parte das rotinas, a adesão é sempre elevada, não há muito grande diferencial entre o convite e a adesão. Por norma, está integrado. Ainda assim, redução de 54,2% nos convidados e redução de cerca de 55% nos rastreados. Por fim, o tumor do cancro do cólon e reto. Neste caso, é um tumor que só a partir de 2018 começou, 17, 18, começou a ter mais proporção. Isto porquê? Porque era necessário um maior investimento em equipamentos para fazer e a capacidade nem sempre era a melhor, mas foi algo que foi investido ao longo do tempo e, de facto, chegamos a um bom indicador em 2019. Ainda assim, repare-se que menos 137 mil cerca de convidados em 2020, menos 35%, e destes, menos 41 mil pessoas rastreadas, menos 32%, num dos tumores com maior incidência em Portugal. Posto isto, há desafios que se colocam. Tendo em conta os estudos que eu tenho feito nesta área, não propriamente dirigido ao Covid, mas estes problemas não vêm de agora, vêm de trás também. São alguns problemas que o Covid veio trazer porque necessitam de uma perspectiva, de uma estratégia futuro. É o grande planeamento em saúde que deve ser transversal. Por um lado, primeiro, ter em conta a sustentabilidade, um grande desafio, ou seja, ter de facto um equilíbrio entre receita e despesa na saúde. Depois, o que é que nós podemos fazer aqui? Tentar sempre maximizar a eficiência, sobretudo das unidades públicas, e quando conseguirmos garantir que a capacidade instalada no SNS, que é muita, nós muitas vezes criticamos o nosso SNS porque não conhecemos os outros países. O nosso SNS é bom, tem bons resultados, mas temos que, se calhar, ao nível da gestão, estar mais preocupados em maximizar a sua eficiência, claro, sem pôr em risco a qualidade. Por outro lado, accountability, responsabilização, demonstração de resultados bastante mais claros, criar mais parametrizações, sermos mais transparentes nestes dados que eu estou aqui a apresentar. Podiam ter sido dados que até podiam estar disponíveis, porque, na verdade, muitos deles não é culpa de ninguém. São a própria pandemia, uma primeira vez que aconteceu, é normal que os serviços é uma aprendizagem. Para a próxima, já sabemos, se houver, esperemos que não haja uma próxima, mas se houver, eventualmente, qualquer outra situação, estamos preparados de modo diferente. Inovação. Aqui vêm as questões tecnológicas que, felizmente, permitiram ainda assim realizar algumas consultas à distância. Fiquei também a saber esta semana que houve uma cirurgia realizada pelo 5G, agora para a nova tecnologia 5G, em que os cirurgiões estavam em Portugal e o doente a 2.000 km de distância. Algo também que está, de facto, bastante inovador, que eu jamais pensei que fosse possível. Desafios. Adequar e selecionar a inovação face às necessidades do doente, evitar a sobreutilização e a subutilização destes recursos inovadores. Porque a inovação, nomeadamente na área terapêutica, como sabemos, acarreta custos também muito elevados. O Value for Health, ou seja, direcionar os sistemas de saúde para o utente, centralizar no utente e não na doença. Muitas vezes pensamos muito na doença e pouco no utente. Aqui, avaliar o impacto dos serviços de saúde em termos de resultados,
no próprio utente e não apenas na doença ou no seu tratamento em si, e também mais na própria proteção e na promoção da saúde desse utente. Em conclusões finais e no âmbito também desta análise e de outras, o que é que, na minha perspectiva e nas análises que tenho feito e estudos, seria interessante repensar o nosso sistema de saúde em primeiro lugar, atender de facto a todas as questões que ele envolve, reconhecer as suas deficiências, que são algumas, e também que foram agravadas pelas limitações em período de Covid. Para isto, é necessário o que costumamos muito falar do tal consenso alargado e recurso também ao bom senso e às boas práticas, deixando de lado certas questões ideológicas ou outras que não têm fundamentação científica, que é muitas vezes o penso que achamos que, não, primeiro o utente e depois o Estado tem o dever, de acordo com a nossa Constituição, de garantir o direito à saúde às pessoas e tem que o fazer da melhor forma. Se não tem capacidade instalada, se a capacidade está lotada, tem que se fazer acordos. Claro que sim, que a maior das transparências, sem lesar o Estado e não ideologicamente recusá-las à partida sem as conhecer. Pronto. E, no fundo, é isto que vos queria transmitir nestes desafios futuros do impacto da Covid. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Alexandre Nunes. E agora sim, para fechar este lote magnífico, o professor João Salles Gomes, do ISCTE, que nos vai falar sobre a digitalização e a inteligência institucional. Se fizer favor, Sr. Professor. Obrigado. Slide de abertura, então. Depois é esta coisa aqui, não é? Embora a esta distância veja algo mal, acho que não. Não reconheço as letras, mas reconheço as cores, já não é aquilo. Não tenho nada. Estou desarmado. Muito obrigado. Ainda estava com esperança, com um breve piscar de olhos, conseguisse já, graças aos avanços. Ou até com a voz, mas ainda não. Não faltará muito. Não falta muito, não falta muito. Bom, muito boa tarde a todos. Agora mais formalmente, queria começar por agradecer o convite que, muito amavelmente, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas me fez. É com muito gosto que aqui estou e, enfim, vou partilhar algumas modestíssimas reflexões convosco, não é? Manifesto também a minha satisfação por partilhar esta mesa com um conjunto de personalidades cujo saber e a experiência nas várias áreas é muitíssimo relevante. Bom, vou começar de forma ligeiramente provocatória no bom sentido. Há cerca de 150 anos, Lysander Spooner, notável pensador e homem de ação que teve nos Estados Unidos
um papel-chave no desenvolvimento do liberalismo radical, dito libertário, previa, atento o que considerava serem as excrescências geradas pela evolução do sistema económico, que a ilimitada exploração das massas, o alarmante declínio da consciência social, o conformismo na vida material e espiritual e, acima de tudo, o desaparecimento do instinto de liberdade traziam consigo o risco de um novo absolutismo. Num texto sobre a ciência da justiça, permitam-me citar um texto de um jurista, não é que sou jurista, num texto sobre a ciência da justiça, Spooner, que foi um brilhante homem de leis, ainda hoje citado na jurisprudência do Supremo Tribunal, sustenta que será impossível fazer com que os homens compreendam o sentido real das palavras se não começarem por compreender o sentido das próprias coisas. Cito: fazê-los compreender o sentido das palavras justiça e injustiça antes de conhecerem a natureza dessas coisas seria tão impossível como fazê-los compreender o sentido das palavras quente e frio, úmido e seco, luz e treva, branco e preto, 1 e 2, antes de conhecerem a natureza dessas coisas. Os homens devem necessariamente conhecer os sentimentos e as ideias, não menos do que os objetos materiais, antes de conhecerem o sentido das palavras por meio das quais os escrevemos. Fim de citação. Permitam-me, a propósito do tema que me proponho tratar aqui, começar por uma constatação. Vemos, ouvimos e lemos, logo não podemos ignorar... Não segue a Sofia. Logo não podemos ignorar que nos coube em sorte viver no tempo da digitalização, que a digitalização traz consigo uma profunda transformação na sociedade em geral e na sociedade administrativa em particular, e que esta transformação criará condições, no que respeita à administração pública, para melhores serviços, prestados com maior transparência e acrescida accountability. Mas, sendo isto assim, conhecendo como conhecemos o conceito de digitalização e a importância da inteligência institucional a partir de uma realidade que se nos torna progressivamente mais familiar, até que ponto apreendemos, de facto, na sua complexidade, o significado da transformação digital que a digitalização torna possível e envolve a implementação de processos que atualizam as ferramentas e objetivos das organizações para um mundo já digitalizado. Inovação, novos processos e ferramentas, aplicação das mais recentes tecnologias de ponta, inteligência artificial, Big Data, eis o alfa e o ômega da modernização administrativa. Só que, em verdade, retomando a perspectiva crítica de Spooner, como podemos ter uma noção precisa de tudo isto se não conhecemos bem a sua natureza e as ideias e valores que lhe estão subjacentes? E como poderá ser de outro modo, se os sistemas e lógicas próprios do passado nos parecem demasiado afastados para deles retirar algo de essencial a explicativo da mudança em curso? Cito Kissinger, Schmidt e Locker, num texto muito recente, de 2021, em que abordam a era da inteligência artificial. A humanidade vem experimentando mudanças tecnológicas ao longo da sua história, mas só raramente a tecnologia conseguiu transformar radicalmente a estrutura social e política das nossas sociedades. O mais frequente é que as molduras pré-existentes, através das quais ordenamos a nossa vida social, se adaptem à nova tecnologia e a absorvam, evoluindo e inovando no âmbito de categorias reconhecíveis. O carro substitui o cavalo, sem forçar uma mudança total nas estruturas sociais. A espingarda automática substitui o mosquete, mas o paradigma geral da atividade militar convencional fica praticamente igual. É muito raro depararmos com uma tecnologia que contraria modos estabelecidos de explicar e ordenar o mundo. Estamos hoje perante uma mudança em todos os domínios da experiência humana, e o cerne desta mudança ocorrerá a nível filosófico, transformando a forma como os humanos entendem a realidade e o nosso papel no seio dela. Podemos assim dizer que o futuro da administração pública que temos diante de nós não encontra qualquer arrimo no que antes se fez e disse. Não parece que se possa tirar sem mais essa conclusão da análise feita. O desenvolvimento dos sistemas de informação e, em geral, da inteligência institucional
num contexto de governança complexa, implica para o poder político e administrativo das democracias liberais opções de metagovernança que se espera representem um regresso ao futuro, na medida em que os valores fundamentais do Estado de Direito devem ser preservados. Estamos no limiar de um novo modelo de civilização, a quarta revolução industrial está em marcha. A inteligência artificial pode ser usada de modo a questionar as perspectivas de uma sociedade livre e até do livre-arbítrio. Garantir o primado da legalidade democrática e da liberdade individual exigirá das diversas sociedades que mantenham vivo o instinto da liberdade, aquele dia Spooner, e definam formas de atuação que permitam reconciliar as mudanças operadas com as respectivas estruturas e contratos sociais. Posto isto, feita esta declaração, olhemos a agenda. As considerações que aqui trago são um esboço de respostas possíveis às seguintes questões. A primeira, a digitalização e a transformação digital são politicamente neutras? A segunda, como é que a digitalização modifica as práticas organizacionais no setor público? A terceira, como se vai configurar o trabalho no futuro? E a quarta, Portugal, que estratégia para a transformação digital? Relativamente à primeira questão, a digitalização e a transformação digital são politicamente neutras, a resposta afigura-se clara. Não, a digitalização e a transformação digital não são politicamente neutras. Há necessariamente escolhas políticas a fazer. Convém clarificar, para nos situarmos perante o que está em jogo, o conceito de política. Quando utilizamos, podemos nos referir à arte de governar, no sentido de Maquiavel, isto é, o conjunto de procedimentos relativos à conquista e exercício do poder, mas podemos também reportar-nos ao governo da sociedade enquanto função de manutenção da coesão social, hoje desempenhada numa perspectiva de governança por múltiplos atores que interagem e se autorregulam. Na terminologia anglo-saxónica, a primeira noção de política corresponde ao termo politics, a segunda leva-nos para o domínio do polity, que gera as diferentes public policies. Em nome da digitalização e da transformação digital, políticas públicas de modernização administrativa são definidas e implementadas, tendo naturalmente em conta variáveis relacionadas com o exercício do poder, em sentido estrito, ou seja, com a politics. É evidente que as tecnologias digitais são o futuro, o inevitável futuro, sublinhamos. Mas não há determinismo tecnológico que possa substituir as opções do poder político, quer sobre as funções do Estado e as suas responsabilidades, quer acerca da dimensão da administração, da maneira de organizar, dos procedimentos administrativos e das formas de participação dos cidadãos e das empresas. Vale a pena terem atenção a este respeito o que se passa nos Estados Unidos. No dia 9 de março último, passou pouco mais de um mês, o presidente Biden assinou uma ordem executiva para garantir o desenvolvimento de ativos digitais, delineando a primeira abordagem governamental global para lidar com os riscos e aproveitar os benefícios potenciais dos ativos digitais e das tecnologias subjacentes. De acordo com esta ordem executiva, serão tomadas medidas para apoiar os avanços tecnológicos e garantir o desenvolvimento e uso responsável de ativos digitais, determinando que a administração dos Estados Unidos deverá adotar medidas concretas para estudar e apoiar os avanços tecnológicos no desenvolvimento, design e implementação responsáveis de sistemas de ativos digitais e conferindo prioridade às questões da privacidade, segurança, combate à exploração ilícita e redução dos impactos climáticos negativos. As sociedades democráticas não podem correr o risco de ignorar, nas palavras de ISCSP-ULisboa, que de pouco vale, cito, uma melhor logística em guerras sem sentido. Impõe-se a necessidade de assumir uma visão estratégica clara que enquadra o que de fundamentalmente positivo nos traz o futuro digital, mas que cautele também, desde logo, que tendemos a ser cidadãos de cristal. Uma expressão interessante. Cidadãos de cristal, como escreve Andrew Keane, totalmente visíveis e transparentes, não apenas para as mais diversas autoridades públicas, mas também para um grupo limitado de empresas tecnológicas ou ligadas às tecnologias de informação, que possuem informação detalhada sobre nós, por vezes mais do que nós próprios. Para a generalidade da literatura que se debruça sobre esta matéria, os modelos de governança que forem adotados pelo Estado e pela Administração Pública, não há um modelo único, devem ter presente que a situação tende a agravar-se
e os reforçar a salvaguarda dos direitos fundamentais de cidadania postos em causa. Segunda questão, como é que a digitalização modifica as práticas organizacionais no setor público? Se considerarmos o contexto específico da administração pública, é necessário perceber como a digitalização afeta as organizações do setor público e como, por sua vez, é afetada pelas formas específicas de organização existentes. Nesta perspectiva, vale a pena centrar a nossa atenção em dois domínios críticos para a administração pública: burocracia e accountability. Olhemos o primeiro. Consideremos, em primeiro lugar, a questão da burocracia. Podemos constatar que a digitalização implica uma maior colaboração horizontal e partilha de dados entre departamentos, permitindo ganhos de eficiência e eficácia para os cidadãos e as organizações públicas na resolução de tarefas específicas. Criam-se assim condições para que o desenvolvimento de uma cultura de redes, sem que tal signifique necessariamente que a estrutura básica da burocracia deixe-se manifestar na organização do trabalho diário no setor público. Continuam ou podem continuar presentes os traços da organização burocrática clássica, hierarquizada, legalista e institucional, que de um ou de outro modo coexiste com modelos pós-burocráticos de índole vária. Verifica-se, no entanto, que a crescente transparência e partilha de dados parecem alterar a relação de poder e a percepção da relação de poder entre administração e cidadãos. No plano interno, a digitalização põe em causa o relacionamento habitual nas organizações burocráticas, assente na hierarquia e na confiança, e requer uma capacidade de gerir relações virtuais com trabalhadores potencialmente distribuídos por vários pontos geográficos. No plano externo, a eventual alteração da relação de poder entre o cidadão e a administração pública, que evoquei há pouco e que dificilmente deixa, paralelamente, acentuar a existência de gaps sociais entre os que têm e os que não têm meios para aceder à informação virtual e utilizá-la, bem como a passagem da interação presencial, ou mesmo velha tecnologia telefónica, para uma comunicação virtual, podem minar a confiança de que a burocracia até agora pretendia ser o garante. Essa alteração do relacionamento habitual nas organizações burocráticas pode contribuir para descredibilizar e, no limite, pôr em causa a legitimidade das organizações públicas. Esta questão de confiança, numa altura em que se assiste ao crescimento dos populismos, é particularmente crítica quando se trata da relação com a sociedade, com os cidadãos. No entanto, tudo dependerá, possivelmente, da qualidade das tecnologias que sustentam o processo. Tentemos agora na questão da accountability. Um princípio fundamental das sociedades democráticas é promover a responsabilização dos governos eleitos e do aparelho burocrático que está ao seu serviço. Uma revisão da literatura sobre o modo como a accountability é enquadrada no contexto de digitalização permite-nos algumas conclusões. A digitalização vem modificar a forma como é efetuado o controlo e a accountability das organizações públicas. Verifica-se que procedimentos organizacionais básicos passam a ser feitos com base em soluções digitais e o juízo dos profissionais é substituído por soluções normalizadas e digitalizadas. Note-se que a implementação de sistemas de informação coloca um foco acrescido sobre a documentação. Já não basta seguir boas práticas, há que documentar meticulosamente que estão de acordo com as normas do sistema. Assim, práticas de trabalho e tomadas de decisão que antes eram invisíveis tornam-se visíveis por meio dos sistemas de informação devido ao armazenamento de novos tipos de informação. Estudos empíricos, por exemplo, na área da saúde, mostram que as relações de accountability mudam em contextos digitais. A crescente exigência de práticas profissionais e decisões documentadas externaliza a accountability profissional. Isto implica que os profissionais passam ainda mais tempo com a documentação e o registro de práticas. Novas formas de registro e documentação arrastam novas formas de controle. A literatura sobre accountability na era digital parece concordar globalmente com o facto de que instituições, tradições nacionais e redes mais amplas de atores são determinantes para, simultaneamente, estabelecer limites e ampliar as possibilidades das ferramentas digitais a fim de melhorar a accountability. Contudo, no que toca à administração pública, embora haja uma percepção das pressões geradas por várias ferramentas digitais e dos seus efeitos globais sobre governos e partes interessadas, são ainda escassos os trabalhos empíricos sobre como esses efeitos são alcançados. Falando de accountability, a transparência e a participação cidadã
estão entre as questões que merecem hoje particular atenção da investigação. No que toca à transparência da ação governamental, as pesquisas empíricas focam sobretudo no conteúdo, na acessibilidade e na usabilidade dos seus sites. Assume-se que a transparência é fundamental para a prestação de contas, uma vez que permite que o público avalie melhor o desempenho dos governos e das suas instituições e os responsabilize. Quanto ao aumento da participação cidadã, parece claro que as ferramentas digitais contribuem para chamar a atenção dos governos e da sociedade em relação para diversas questões de forma muito mais rápida, rica e com menor custo. 3 exemplos. Primeiro, existe um desfazamento entre as expectativas em relação às oportunidades que as novas tecnologias digitais proporcionam e as realidades da governança. Segundo exemplo, os governos há muito procuram parecer próximos e transparentes, usam redes sociais, adotam políticas de open data, assumem iniciativas de open government, mas fazem de maneira limitada, tentando preservar o poder e controlar a agenda, em geral. Terceiro exemplo, a facilidade com que dados e informações podem ser reunidos e movidos dentro e fora das organizações é nova e potencialmente disruptiva, levando ao fenómeno da responsabilidade interativa, dinâmica e orientada para o cidadão. Enfim, alguns aspectos relativamente a uma tentativa de equacionar respostas à pergunta como é que a digitalização modifica as práticas organizacionais no setor público. Questão seguinte. Como se vai configurar o trabalho do futuro? Lê-se muito acerca do impacto da digitalização no mercado de trabalho, mas ainda são relativamente poucas as reflexões sobre esse impacto no seio da própria administração pública. Atualmente, estamos perante uma nova realidade viabilizada pela digitalização. Surgem novas preferências em relação às formas de trabalho, verifica-se que este será mais interconectado, digital e flexível, desenvolvem-se novos processos de negociação entre indivíduos, parceiros sociais e o Estado. Não sabemos, na verdade, como será o futuro. Chegados aqui, no respeito ao trabalho da administração pública em Portugal, olhemos um pouco agora para a realidade portuguesa, o que sabemos? Temos uma noção global de que a evolução da digitalização e a pressão para que seja acelerada está em conflito com o envelhecimento dos recursos humanos da administração pública e o crescente desajustamento entre o perfil de competências desejável, por exemplo, competências digitais, competências de trabalho em rede e colaborativo, e aquele que muitos efetivamente possuem. Exemplo, numa entidade como a Autoridade Tributária e Aduaneira, é previsível a diminuição do número de trabalhadores afetos à liquidação e cobrança, fenómeno ao qual se vem, aliás, assistindo há bastantes anos, precisamente graças à introdução de aplicações que executam essas tarefas e, concomitantemente, o aumento do número de trabalhadores afetos às áreas de inspeção, auditoria, gestão do risco, prevenção da fraude, compliance, com o apoio de equipas multidisciplinares que envolvem, além dos especialistas das áreas de negócio, outros especialistas em áreas tais como os Big Data, a inteligência artificial, mas também ciências comportamentais, etc. Por arrastamento, sabemos que a nossa administração pública necessita de mão de obra mais qualificada, mas não haverá limites para a requalificação possível? E que dizer do enquadramento jurídico que deveria permitir o recrutamento de mão de obra qualificada nova para atender à evolução demográfica? Apercebemos-nos de uma tendência real para o desaparecimento de trabalhos que envolvem tarefas repetitivas, rotineiras, situação partilhada com o setor privado. Num outro plano, é possível ainda perspectivar que a mudança do papel do Estado irá levar também ao desaparecimento de certas profissões e à importância crescente de outras, por exemplo, mediação ou redes sociais, ou gestão de redes sociais. Por fim, a pandemia veio acentuar as expectativas em relação à flexibilidade do trabalho e à conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal. É importante salientar que a digitalização do setor público parece mudar muitas tarefas clássicas. Algumas desapareceram, outras mudaram de natureza. Esta mudança pode dar origem a diferentes situações. Em primeiro lugar, uma mudança da identidade profissional. 2 exemplos no âmbito da reconfiguração das identidades profissionais. O primeiro, existem estudos sobre este fenómeno no setor privado e no setor público, particularmente na área da saúde. Os estudos incidem, nomeadamente, sobre como a relação entre os profissionais públicos e os cidadãos mudou. A digitalização levou a uma virtualização dos cuidados na área da saúde. Isto deu origem a alterações nas identidades profissionais e nas suas práticas.
Quando os pacientes não estão dentro de um edifício, os profissionais de saúde acompanham-nos através de um nível acrescido de documentação em formatos suportes normalizados. Tornam-se gestores de informação. Supostamente, a digitalização deve compensar o facto dos cidadãos e dos profissionais não necessitarem forçosamente partilhar o mesmo espaço, mas estudos mostram que o tempo passado na gestão da informação também rouba recursos ao trabalho presencial destes profissionais. Segundo exemplo, situação idêntica verifica-se com os bibliotecários, quando as bibliotecas passam a ser virtuais. Deixam de ser responsáveis, cuidadores de livros, visíveis, a quem os utilizadores podem consultar. Assim, sentem necessidade de redefinir as suas tarefas e identidades profissionais. Esse papel desapareceu. Procuram redefinir as suas tarefas e a sua profissão. Uma segunda mudança provocada pela digitalização, a transformação dos papéis profissionais e das relações entre vários tipos de profissionais devido à existência de novas tarefas e rotinas nas organizações. Um exemplo. Recorremos de novo à área da saúde. Quanto a informação clínica pode atravessar facilmente fronteiras clínicas, essa possibilidade leva a uma reestruturação do trabalho dos grupos profissionais e das relações de poder. A relação entre enfermeiros e médicos, por via da digitalização, é exemplificativa. A conduta de ambos fica mais normalizada, a sua autonomia profissional diminuiu e, com o aparecimento de novas tarefas, surgem novos papéis. Essas mudanças são de tal ordem que alguns grupos profissionais conseguem ganhar maior autoridade e prestígio se conseguirem interagir com tecnologia digital de formas originais. Esta situação ilustra bem o facto dos grupos profissionais se relacionarem eventualmente de modo diferente com as tecnologias. Assim se entende o facto de alguns verem a introdução de tecnologias como algo positivo, enquanto outros sentem que é algo perturbador. E, finalmente, enfim, a última questão que me coloquei. Que estratégia em Portugal? E, muito brevemente, não há tempo para isto. Há muitos elementos, mas não há tempo para isto hoje. Portugal, que estratégia para a transformação digital? Sabemos que a construção de uma sociedade digital é um dos desafios estratégicos formulado no programa de governo, recentemente aprovado na Assembleia da República, que segue a estratégia para a transformação digital da Administração Pública 2021-26 e o respectivo plano de ação transversal para o período 2021-2023, constantes da resolução do Conselho de Ministros de setembro de 2021. Quanto ao Estado, o Governo compromete-se a desenvolver um vasto conjunto de iniciativas e de catalisadores digitais cujo papel se pretende-chave no processo em curso. Neste contexto, foram já adotados alguns documentos estratégicos que se pretende sirvam de base à aplicação de projetos nos diversos contextos da administração pública. Muito recentemente, entre eles, cabe referir aqui, nomeadamente, um guia para a inteligência artificial na administração pública, elaborado pela Agência para a Administração Administrativa, no âmbito da medida 38 do programa ISCSP-ULisboa, onde são apresentados princípios, orientações e um modelo para a elaboração de projetos de inteligência artificial ética, transparente e responsável na administração pública. Estes documentos enquadram-se na visão estratégica definida no PRR para a economia do futuro. Permitam-me trazer aqui este slide alusivo ao que foi a base do PRR, não é? Onde a questão digamos, da economia do futuro e o papel, enfim, dos elementos digitais nessa economia do futuro são referidos e amplamente depois desenvolvidos enfim, nos documentos de suporte, que enfim, não vamos aqui naturalmente focar por absoluta falta de tempo. Questão-chave será, obviamente, a capacidade para mobilizar os diferentes atores no quadro de ecossistemas de inovação. Problemas cada vez mais complexos envolvem crescentemente stakeholders diversos com interesses e expectativas contraditórios, mas é fundamental obter uma legitimação, creio, uma legitimação alargada nas tomadas de decisão. Ainda, de novo, enfim, foi a base do plano de recuperação e resiliência, com referência aos sistemas de inovação e aos vários atores envolvidos. Sabemos quais são os desafios que se colocam às políticas de modernização administrativa. Vou acabar. Aí os temos. E, efetivamente, não podemos dizer que sejam
diferentes enfim, de outras questões que se colocam no essencial, a outras políticas que não são especificamente de modernização administrativa, não é? Saber onde estamos, as ISAs, onde queremos chegar, to be, saber o que fazer, como fazer, aprender com a experiência, perspectiva incremental, pequenos passos, mas radicalidade das medidas para fazer a diferença, se não são absorvidas pelo sistema, avaliar sempre, responder às necessidades e expectativas dos cidadãos. Há alguma dúvida que a digitalização e a transformação digital não são politicamente neutras? É tempo de acabar. É tempo de acabar. Permitam-me fazê-lo com Eduardo Lourenço. O tempo, eu vou citar, o tempo, como tu gostas, o tempo insuscetível de ser capturado na certeza de um qualquer planeamento é agora produto da urgência, definição instantânea e aleatória de sociedades cuja complexidade se acentua na desconstrução de tudo quanto nos habituámos a considerar por hábito, necessidade ou vontade como estável. O tempo. Vivemos tempos interessantes, mas ouso dizer que nem sempre os tempos interessantes são os mais felizes na vida dos povos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Estamos, então, em tempo de poder estender ao nosso auditório a palavra para questões que possam querer dirigir aos nossos intervenientes no painel desta tarde. São 5h30, precisamos deixar ainda um bocadinho de tempo até às 6 para que o professor Joaquim Croca-Queiro possa fazer a sua síntese de fecho da conferência. Não temos, portanto, muito tempo, mas temos algum tempo para pôr questões. Se concordarem, tomaríamos as questões no seu conjunto e, no fim, então, os nossos convidados responderiam também em conjunto a todas as questões. Acho que é a forma mais económica de pôr a questão. Já agora, talvez não por deformação, mas aliando a formação a alguma da experiência, achei muito significativo que em nenhuma das intervenções fosse mencionada qualquer preocupação com as restrições de natureza financeira ou económica, o que não sei se é bom, se é mau, mas achei muito significativo nenhuma das intervenções mencionar qualquer restrição. E, como todos sabemos, as restrições são do nosso dia-a-dia. Elas existem mesmo. Quer dizer que ainda não chegámos à fase de confrontar os nossos planos com as restrições. E digo por experiência que, quando não o fazemos, as surpresas depois são tremendas e temos de redefinir quase tudo. Quando redefinimos bem, já não é mau. Mas, claro, nem sempre isso acontece. Isso também é da experiência e da observação. Mas essa será uma oportunidade que tenho a certeza, depois da minha observação, os intervenientes terão em conta quando fizerem elaborarem as suas respostas. A palavra é vossa, então, se fizerem favor, está na hora de colocar questões. Se fizer favor. Ora, espera aí, há aqui microfones, portanto, aqui está. E lá fora também há muitos que eu já sei. Portanto, não é por falta de microfone. Se fizer favor. Olá, boa tarde, outra vez. A pergunta que eu queria fazer era, nós falámos muito hoje vários temas, mas há um grande problema que eu sinto que a Administração Pública tem de enfrentar, que é a falta de profissionais e a falta de profissionais competentes. Os principais profissionais competentes cada vez mais vão para o mercado de trabalho privado ou vão para empresas. Eu este fim de semana tive a oportunidade de falar com a diretora de um serviço de saúde e ela falava-me que são abertos concursos, mas a maior parte deles as vagas ficam abertas porque ficam sem candidatos, porque vão para o estrangeiro, recebem 3 ou 4 vezes mais e é muito melhor receber.
Isso não acontece, também vai acontecer na educação, já cada vez acontece mais. Se nós formos a ver os próximos 10, 15 anos, provavelmente vamos ter grandes falhas na educação, porque a maior parte dos quadros profissionais, eu não tenho contas, mas 70, 80% devem ter mais de 55 anos ou 50. E isso vai fazer com que muitos profissionais acabem por sair e as escolas vão ficar com cada vez professores ou professores mal preparados ou com poucos professores para dar algumas cadeiras e disciplinas. A minha pergunta vai no sentido, em toda a administração pública, como é que é capaz de trazer novos profissionais, profissionais competentes, profissionais criativos que consigam trazer reformas para a administração pública, para todo o setor do Estado. Como é que isso é possível no mercado de trabalho em que as empresas no privado pagam 3 vezes mais, existe muito melhores progressões de carreira, existe muito mais capacidade de aplicação dos projetos que têm, das ideias. A minha pergunta vai nesse sentido, como é que é possível trazer bons profissionais para a administração pública? Muito obrigado. É uma questão muito concreta. Mais perguntas, se fizerem favor. Vamos lá. Não é difícil. Já houve uma primeira. O senhor professor aqui à frente, se fizer favor. Bom, eu vou fazer uma pergunta atípica. Geralmente se pergunta para os expositores ou perguntar para o mediador, né? O mediador, para muita gente sabe, ele foi primeiro-ministro aqui de Portugal e teve a oportunidade de, primeira mão, conduzir um governo do tamanho desse país num contexto de restrição orçamentária financeira. E tentando costurar as falas que foram feitas aqui com gestão da região metropolitana, com a questão da transformação digital, gestão de saúde. Professor, qual política pública conduzida durante seu governo você consideraria que não foi devidamente reconhecida pela população, pelos meios de comunicação, pela academia, como uma política pública de sucesso para colocar a administração pública portuguesa diante dos desafios? Qual que deveria ser mais enfatizada e qual aquela, talvez, que dentro do seu governo o senhor, ou que deixou de ser feita? Qual política pública, hoje, observando os desafios, deveria ter sido feita durante o seu governo para que a gente estivesse mais preparado para os desafios contemporâneos? Muito obrigado também. Mais questões, por favor? Eu também responderei, evidentemente. Vamos lá. Tem de haver questões. Se fizer favor. Aqui, exato. Obrigado. Muito obrigado pelas intervenções. Eu só gostava de colocar aqui uma questão, mais uma marcha para acelerar aqui no debate, que não foi referida ainda. E eu acho que é importante porque é uma questão que se cruza muito com esta questão da digitalização. Não há digitalização sem energia. E nós hoje temos um problema grave, não é, de diríamos assim, empoderar esta digitalização, ou de dar power, não é, esta digitalização. Basta imaginar que, por exemplo, falámos aqui em digitais assets, não é? E a Bitcoin, a Bitcoin, por exemplo, precisa de tanta energia, por exemplo, como a Finlândia, não é? Um país com 5 milhões de pessoas. Portanto, quer dizer, isto quer ao nível das cidades, a nível mais micro ou a nível mais macro. Eu sei que a digitalização também pode contribuir para gerir melhor a energia, mas claramente há aqui uma relação entre procura e portanto, a demanda e a utilização que é bastante complexa. Muito obrigado. Também me parece uma questão bastante pertinente. Outras questões, por favor? É a altura própria, adequada. Foram tantos os temas aqui abordados, e tão interessantes. Há de haver, com certeza, mais perguntas. Então, bem, se não há, também não as inventamos. Não há. Julgo que é uma boa forma de podermos dar a palavra novamente aos nossos intervenientes. É muito provável que eles também possam querer fazer comentários relativamente cruzados a intervenções que outros colegas de painel fizeram. Normalmente
aconteceu comigo, ter registado com muito interesse várias observações e, portanto, isso daria oportunidade, com certeza, também para trazer após novos, eles com certeza também o farão. Eu irei dar, então, a palavra a qualquer deles, talvez pela ordem inversa da intervenção inicial. Antes disso, porque não queria acabar a conferência, sendo eu a fazer a resposta final, darei já a resposta que me foi dirigida, se não se importam, e os meus colegas daqui de painel não levam a mal. No fundo, as questões que o Sr. Professor colocava eram duas, não é? Que política pública terá, no meu juízo, sido menos reconhecida pela sociedade, política pública que eu tivesse dirigido ao tempo do governo? Não sei responder com sinceridade. Creio que as políticas públicas tiveram menos visibilidade, talvez, do que aquilo que seria desejável, uma vez que a restrição financeira era realmente muito forte, e não era apenas forte, dada a própria relevância financeira, mas dado o espaço comunicacional em face dessa restrição. O que é que isso significa? Significa, por exemplo, que uma parte muito significativa do programa de ajustamento se destinava à transformação das políticas públicas, em ordem, enfim, a atacar causas que estiveram na origem também dos problemas que vivemos, e essa agenda de transformação económica, administrativa, fiscal, financeira e por aí fora, normalmente não ocupava espaço de discussão pública, que era completamente dominada pela restrição orçamental e, portanto, digamos que a chamada austeridade, ou política de austeridade, tomou conta do espaço comunicacional e não se falou praticamente do resto. Era muito difícil ter espaço comunicacional para falar do resto. Portanto, acho que isto, em parte, responde à sua pergunta, não é? A segunda questão é mais fácil de responder e é mais direta. Aquilo que manifestamente tinha sido bastante relevante, levar mais longe e completar, que ficou numa forma, não direi incipiente, mas ainda muito inicial, foi a reforma do próprio Estado. Quer dizer, da administração pública. A reforma da administração e do Estado. Não quer dizer que não houvesse, a este nível, muitas reformas importantes que foram levadas a efeito nessa altura. Mas, no seu conjunto, digamos, esta reforma é uma reforma que necessita de mais tempo, mas necessita de mais saber. É a mais difícil de todas. Não foi feita até hoje, por governo nenhum, e tenho muitas dúvidas que haja algum governo que a consiga fazer. Não é uma questão de dispor, digamos, de força política para isso, tão pouco de mandato, embora seja discutível que pudesse haver um mandato inequívoco para esse efeito, e sobretudo, que em eleições conseguíssemos que esse mandato fosse transparente, para uma transformação de tal grandeza, mas, na verdade, o problema que se põe é que os governos não sabem. A resposta sincera é: os governos não sabem. E as pessoas que sabem o que é preciso fazer na administração são as pessoas da administração. E muitas vezes essas pessoas não estão motivadas e outras não têm interesse nessa transformação. Dito de outra maneira, é uma reforma de tal forma relevante que ou se faz de início ou não se consegue pôr em prática. Os governos, quando começam os seus mandatos, não sabem o que fazer, embora possam ocupar muito tempo discursivo a dizer coisas bonitas sobre os objetivos dessa transformação, mas uma coisa é fazer discursos sobre ela, outra coisa é saber o que é que ela significa e como é que se faz. E podem contratar consultores que vão, durante 1 ano, 2 anos, estudar os problemas da administração mais uma vez e, no fim, vão sugerir aquilo que os recursos que nós temos dentro da administração lhes dizem que pode ser importante
para pôr em prática um processo de reforma. Mas, na verdade, não há ninguém, eu nunca conheci ninguém que tivesse uma visão de conjunto sobre o que essa reforma deveria ser e alcançar. Agora, estamos todos de acordo, devia simplificar a vida aos cidadãos, devia ser, dar uma administração mais transparente, mais eficiente, mais isso tudo. Todas essas coisas vulgares a gente sabe e estão preenchidas em imensos discursos e imensos papers. Mas de todas as pessoas que vieram ter comigo, dando-me conta que gostariam de pensar e trabalhar os processos de reforma da administração pública, não prosseguiram. E a todos disse o mesmo. Espero que não me dê mais um paper para esse efeito, porque eu papers para isso tenho imensos. Gente que saiba fazer alguma coisa e que perceba alguma coisa disso, ainda não conheci ninguém. Se for para ver tudo aquilo, se for para estudar, para ver tudo aquilo que morreu na praia, que correu mal, que não foi feito no passado, talvez acrescente qualquer coisa e possa dar a oportunidade a um governo de andar um bocadinho mais, de pôr o marco um bocadinho mais à frente. Agora, se for para repetir as vulgaridades que a gente ouve sobre a reforma da administração pública, não vale a pena. Espero ter respondido, sem excesso de sinceridade, à sua questão. Ora bem, eu então perguntava ao Sr. Professor se, uma vez que foi o último a intervir, se quer agora ser o primeiro a dar o pontapé de saída nesta fase. E passo-lhe já o microfone, que não disponho aqui de outro, mas... Muito obrigado. Acho que está a funcionar. Há vários comentários possíveis em relação ao que ouvimos, às várias intervenções, mas também agora ao que acabou de ser dito. Em termos gerais, gostaria de simplesmente dizer que foi muito interessante, efetivamente, com toda a sinceridade, ouvir as várias intervenções umas mais abrangentes, outras focando este ou aquele aspecto, esta ou aquela política, todas elas informadas por relevante conhecimento da matéria, em alguns casos baseado em estudo empírico e em projetos de investigação, e, portanto, é isto que se espera de uma conferência deste tipo e, portanto, desde logo, permito-me dizer que, na minha opinião, é bem conseguida. Permito-me depois pegar no que agora acabou de dizer, em particular o Dr. Passos Coelho, a propósito das questões da administração pública. Aliás, já tinha havido que o nosso jovem, eu gostava de ser o nome do jovem, sempre o jovem, o estudante tem um nome, não é? Diga lá. O Pedro. Portanto, as pessoas têm nome. Olá, Pedro. Fez perguntas interessantes há bocado e agora tornou a fazer. Mas, enfim, relativamente à dificuldade de... Professor, importa-se usar antes este microfone? Parece que, para quem está em casa, esse permite uma audição. Muito obrigado. Muito obrigado. Relativamente, portanto, às questões da reforma e modernização da administração pública, da grande dificuldade em encontrar caminhos seguros para efetivamente as fazer, diria que há aqui uma questão que talvez inquina um pouco todo o debate, não é? Independentemente das considerações que possamos ter sobre o que vai sendo feito, e alguma coisa vai sendo feito ao longo dos anos, certamente. Isto tem a ver com o facto de que a reforma e modernização da administração pública tem a ver com o Estado. E se não houver uma visão clara, explícita, quanto ao modelo de Estado, quanto ao que o Estado deve fazer, e é expectável que faça, quanto ao que o Estado não deve fazer, e não é expectável que faça, não é? Se, digamos, a relação do Estado com a sociedade dita civil não estiver clarificada, em suma, se estes aspectos não estiverem claros, torna-se muito difícil dizer algo concreto e execuível sobre a modernização administrativa. A própria visão que muitos cidadãos têm da administração pública é, creio, prejudicada por este facto. Da administração pública espera-se que faça muitas vezes o que não pode fazer, outras até o que não deve fazer, mas também se espera, noutros casos, aquilo que deve fazer e não faz. Mas há uma grande indefinição
Não estou a falar neste momento, estou a falar em termos gerais, na linha do tempo, não é? E o facto de não haver um discurso político de public policy explícito sobre esta matéria torna efetivamente difícil encontrar respostas concretas, não é? Independentemente de bons ou muito bons papers e de análises agudas sobre a situação. Diria, em todo caso, que neste momento, na minha opinião, estamos numa situação com alguma singularidade, porque, concordando ou não com o teor das grandes linhas do plano de recuperação e resiliência, estamos perante uma situação em que, efetivamente, há uma visão estratégica clara, concorde-se ou não, uma visão estratégica clara quanto ao papel do Estado, à sua relação com a sociedade e uma certa ideia de país. Esta ideia existe, podemos não aceitar, podemos dizer que está menos bem desenvolvida, podemos dizer várias coisas, mas em todo o caso, digamos, há esta base. Do ponto de vista da administração pública e da reforma emocional da administração pública, parece ser evidente que o catalisador será a transformação digital, não é nada de novo o que estamos nesse aspecto, nessa perspectiva entre nós, é normal que assim seja nos tempos que correm, mas esta, digamos, não é de simples digitalização, estou a falar da transformação digital, não é das opções políticas que, depois de conquistado um ambiente minimamente digital, podemos ter nesta matéria, não é? Bom, digamos que a partir de uma certa ideia de transformação digital, estamos em condições de avançar e também, para ser justo neste momento, dizer que há um documento, ou há documentos que foram aprovados bastante recentemente, no essencial em sede da Agência Administrativa, sobre a estratégia de transformação digital. Isto vai resolver tudo? Não, não vai resolver tudo, com certeza. Mas digo apenas que são passos interessantes para resolver um problema de princípio que me parece ser calisto, se me é permitida a expressão, em relação às questões que estão aqui a ser colocadas. A reforma da administração pública é uma questão política. A transformação digital é uma questão política, não é da politics, não é da barganha, a esse nível. É uma questão de política pública. Portanto, são opções. Implica uma certa visão de Estado, não é? Uma certa visão sobre a relação do Estado com a sociedade, não é? E se formos claros neste domínio, podemos com certeza depois fazer alguma coisa. Ainda uma pequena nota em relação à questão da dificuldade colocada pelo Pedro, da dificuldade que existe por parte da administração pública em atrair quadros mais qualificados. Deixe-me, em primeiro lugar, discordar do que da primeira referência, pelo menos dos termos em que foi tão amplamente feita, quanto, digamos, ao facto da administração pública estar muito mal e o setor privado pagar bem. A situação é um bocadinho mais complexa, porque é preciso ver os níveis a que estamos a falar. Estamos a falar do nível inicial, médio, de topo, enfim. Digamos, a situação é mais complexa. Mas deixando de lado esse aspecto, parece claro, não é, que se a administração pública não conseguir ter ou dar de si uma ideia de que proporciona condições de trabalho interessantes, que dá futuro, não é? É muito difícil, evidentemente, que atraia muitos jovens, não é? O problema não é só um problema da administração pública, nós temos um problema muito mais vasto em Portugal em termos do mercado de trabalho. Obviamente, também na administração pública. Mas não estou de acordo consigo, meu caro Pedro, que a administração pública esteja assim tão desprovida de quadros qualificados. Isto é, há quadros que saem para o setor privado, com certeza, sobretudo a um nível de topo, não é? Não só ao nível de topo ultimamente, mas não creio também que esteja assim tão desprovida de quadros qualificados. É fundamental ter uma política clara, uma política pública clara de gestão dos recursos da administração pública, recursos humanos, técnicos, financeiros, de modernização administrativa, ancorada numa certa ideia de Estado. É preciso que tudo isso seja legitimado, não é? Digamos, junto da sociedade, para que as coisas andem melhor. Mas é por e se muove. Isto não parou, a Terra não parou.
obrigado. Eu vou alterar o procedimento, se não leva ao mal, e pediria com muita concisão, porque o tempo está passando e nós precisamos de acabar muito perto das 6, até porque há aulas a partir das 6, e portanto, pedia assim, tão rapidamente quanto possível, talvez agora por esta ordem, pegando numa ponta e acabando na outra, à Sra. Presidente Carla Tavares. Muito obrigada. Bom, serei, por certo, também muito breve. Agradecer uma vez mais o convite e dizer que nesta área da transformação digital, nos desafios que tem a administração pública, eu acho que não é... Nós nunca podemos dizer que não se fez nada, porque isso também não é verdade. Foi feito, se calhar, não tanto como qualquer um dos governos desejaria, mas foram sendo dados alguns passos nestas áreas e eu acho que isso, nós às vezes somos sempre muito negativos, nunca fazemos nada, somos sempre muito duros na crítica que fazemos a nós próprios. É verdade que se calhar se podia ter feito mais, é verdade que há muito para fazer, mas também é verdade que Portugal foi fazendo um caminho, basta olharmos como era há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás. Eu que tenho 52 anos, não posso dizer que o país não avançou desde que eu comecei a ter noção das minhas responsabilidades enquanto cidadã também, e por isso acho que também temos... E sou uma mulher otimista por natureza, sem sombra de dúvida. Há hoje quadros e há hoje reflexão que também não havia há 10, há 15, há 20 anos atrás. A questão que o Sr. Professor acabava de colocar relativamente a estes grandes desafios da transformação digital. Iremos, por certo, fazer esse caminho enquanto país, não tenho nenhuma dúvida. Pode não ser à velocidade que todos, se calhar, desejaríamos ou ambicionaríamos, mas vamos, naturalmente, continuar a dar passos. Depois, permitam-me só, por fim, muito rapidamente, porque, e aqui permitam-me a minha experiência, estando Presidente de Câmara, é uma questão que o Pedro, e muito bem, colocou. Nós próprios também temos que, muitas vezes criam-se muitos mitos urbanos, também relativamente ao setor público. É verdade que há áreas e áreas, e eu estou de Presidente de uma Câmara Municipal e por isso a realidade que tenho que gerir enquanto recursos humanos não é naturalmente a mesma da saúde, da justiça, dos professores, mas dizer também ao Pedro, isto para não sermos às vezes também tão negativos, que a própria lei, eu já, por exemplo, relativamente às admissões às autarquias, nós não precisamos de abrir para o nível mais baixo da carreira remuneratória. Há instrumentos que permitem, quando abrimos concursos, não abrir pela base da carreira e podermos abrir por níveis remuneratórios mais acima. E por isso esses instrumentos existem também. É verdade que não é, hoje é diferente, mesmo em concursos com licenciatura ou na área superior, é muito mais difícil muitas vezes hoje do que era há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, concorriam também muito mais pessoas, mas também não acho, e conheço jovens que terminaram licenciaturas e que entraram no setor privado, nomeadamente na área da banca e outras, e que se formos ver a diferença remuneratória relativamente ao público quando se entra em início de carreira é nenhuma. E pelo menos quando, relativamente ao setor público, há uma coisa que desde que conseguimos, que é um vínculo, porque normalmente e cada vez mais, nomeadamente nas autarquias, eu falo da experiência, volto a dizer que tenho, o vínculo, abrimos, os concursos são abertos por tempo indeterminado e por isso permitem às pessoas vincular à administração pública e depois também fazer o seu percurso profissional, seja numa Câmara Municipal, seja num organismo da administração pública, através das mobilidades que estão sempre presentes e que estão sempre a funcionar na área da administração pública. Uma vez mais, muito obrigada, Dr. Pedro. Obrigado eu. Salve, João Mendes, se fizer favor. Muito obrigado, Dr. Pedro. Novamente agradecer aqui a oportunidade de conversar com vocês. Eu queria expandir um pouquinho a pergunta do Pedro e em direção à pergunta que foi feita por um aluno que infelizmente teve que sair. Ele perguntava um pouquinho sobre o perfil do egresso da administração pública e o desafio na transformação digital. E como os colegas panelistas aqui já falaram muito bem a respeito do desafio, né, de atração para dentro do mercado da administração, eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão do desafio, né? E aqui o que eu vejo e percebo muitas vezes é aumentar o que é chamado de digital literacy, né, no que diz respeito aos serviços associados à administração pública, nessas novas ferramentas, né, ou técnicas, né, principalmente técnicas de análise de dados e associar isso ao tema de interesse que vocês vêm trabalhando dentro do período de vocês dentro da universidade. Então, se interessa a vocês análise de políticas, se interessa a vocês controle, o tema do accountability ou da transparência, que técnicas e que temas
Então, por exemplo, entendendo um pouquinho sobre a taxonomia da inteligência artificial, vocês vão encontrar sistemas preditivos ou técnicas que ajudam a prever certos cenários, né? E, por exemplo, quando a gente vai para a área de epidemiologia, né, hoje a gente sabe que a epidemiologia tem buscado, por exemplo, análise de redes sociais, né, para prever certos aparecimentos, né? Então, hoje já tem centros nacionais de supercomputação que jogam a base inteira do Twitter em memória e começam a fazer a busca por, principalmente, tendências de algum outspread, né? Então, centros de controle de doenças têm usado essas técnicas. Então, entender um pouquinho sobre isso, e ouvir e se interessar sobre essas ferramentas, eu diria que para os alunos aqui, principalmente alunos de graduação, né, trabalhar com essas ferramentas. Hoje, boa parte dessas ferramentas estão disponíveis na internet, são bibliotecas, e essas grandes companhias, é fato, elas têm interesse de mobilizar os alunos, mas também ajuda vocês a trabalhar em cima de bases que são bases abertas, às vezes em bases que são de governo aberto, né, especificamente Open Data, né? E entender um pouco dessas técnicas pode potencializar a chance de vocês trabalharem não só na própria carreira da administração pública, mas também em empresas que trabalham junto à administração pública, né? Então, não quero tomar também todo o tempo, mas... Muito obrigado, Sr. Professor. Se não se importa de passar o microfone ao professor Alexandre Nunes. Muito obrigado. Respondendo diretamente à questão que colocou o Pedro relativamente aos concursos desertos na saúde. Isso coloca-se muito na área médica, poderá ser o exemplo que quis dar. E porquê? Existem especialidades médicas em que, de facto, o mercado manda no sistema. Isto, muitas vezes, na comunicação social, assistimos a falar do número de alunos que entram para o curso de medicina. Mas depois não referem que, daqueles que acabam, alguns não entram na formação de especialidade. E porquê? Porque a capacidade formativa da especialidade médica requer que exista um médico que está a trabalhar no sistema de saúde que pode ter capacidade para X alunos de especialidade. Se nós tivermos poucos médicos no ativo, no sistema, falo no global, vai formar poucos alunos também. Dos poucos que se formam em algumas especialidades, é lógico que o mercado funciona. E o privado, para atrair, já que as condições da administração pública não são as melhores, existe a carreira médica e não se pode contratar, tem que se cumprir a carreira, o que é que o privado vai fazer? Vai aliciar essas especialidades, algumas dessas especialidades com mais carências, no SNS, por um lado, para retirar do SNS e depois fazerem os tais acordos que existem, em que depois o SNS vai financiar algumas dessas consultas ou o próprio privado que, entretanto, tem lá a capacidade médica. E sim, oferecem dobro ou triplo dos salários. É uma questão de mercado. Enquanto a formação da especialidade não se conseguir melhorar ou estas regras do número de médicos, portanto, formandos por médico se mantiver, vamos ter aqui algumas limitações. Claro, depois há aqueles que saem do país, mas também não são assim tantos quanto isso, felizmente. Também não temos esse problema. Penso que assim respondo rapidamente à questão específica da área da saúde que colocou. Muito obrigado. O professor Joaquim Croca Queiro, julgo que, em face das circunstâncias, já temos aqui a Sra. Secretária de Estado para produzir o encerramento da conferência, prescindirá de fazer a sua intervenção. É assim, Sr. Professor? Não, é sobretudo por uma questão de tempo, evidentemente. Ele esteve competentemente a fazer o seu trabalho, tomar as notas todas, para poder fazer aqui o fecho que eu fui observando, e sei que ele estava em condições de o fazer. Mas julgo que, talvez por responsabilidade minha, peço desculpa, os trabalhos depois acabaram por se prolongar um bocadinho mais, além das 17h30, para poder fazer a sessão de encerramento, e já estamos muito para além da hora que estava programada. Portanto, resta-me agradecer a todos os intervenientes, bem como à professora Greta Nasi, que nos acompanhou até certa altura a partir de Milão. Julgo que a conferência teve inequivocamente bastante interesse. Julgo que as apresentações que foram feitas estarão disponíveis depois para quem as queira acompanhar, que não tenha acompanhado o streaming. E, sendo assim, despeço-me de todos, em particular aqui dos nossos intervenientes, a quem redobradamente agradeço a colaboração que tiveram aqui com a Universidade,
e, numa questão de um minuto e meio, é o tempo de sairmos aqui deste palco e permitir que a sessão solene de encerramento então possa tomar o seu lugar. Muito obrigado a todos. Muito bem, então, sem mais delongas, vamos pedir a sua presença, Sra. Secretária de Estado, para fazer agora a sessão de encerramento. Agradecemos a sua vinda e a sua disponibilidade e no final eu falarei 1 ou 2 minutos só para aqui um remate, uns agradecimentos e algumas coisas interessantes. Faz favor. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente do ISCSP, Sr. Presidente do Conselho Científico, caros e caras conferencistas, minhas senhoras e meus senhores. Começo por saudar os presentes, ainda presentes, agradecer ao ISCSP, na pessoa do Sr. Presidente, este convite. Queria também felicitar a equipa que organizou esta conferência, que nos pôde permitir debater hoje o que vai ser a administração no futuro. Mas antes das palavras bonitas, e sobre os planos de intenções que o Governo tem, queria dizer que eu tenho uma perspectiva de grande valorização do que foi feito e de perceber o que é que correu mal no que é que foi feito. E por isso, ao mesmo tempo que tenho um ímpeto reformista, ainda que aquilo que se entende por reforma do Estado seja um poço sem fim, tenho também uma visão extremamente pragmática de como é que e quando e como devemos fazer e tomar as medidas em prol da administração pública. Portanto, perante estes crescentes e incessantes desafios em que as funções sociais do Estado são indissociáveis da vida dos cidadãos, o papel da administração pública é determinante na construção da reforma do Estado, com implicações diretas nas políticas públicas que estão na base deste processo extremamente transformador. A administração pública é feita de passado e presente, precisamente como eu estava a valorizar. É um organismo vivo, em permanente evolução, que se tem adaptado sempre às profundas transformações económicas, financeiras, políticas, tecnológicas, em função das efetivas necessidades da sociedade. A reforma do Estado, lá está, é um processo contínuo, e esta visão de continuidade permite-nos ter uma maior consciência e um maior conhecimento dos modelos na administração pública, até aqui, implementados em Portugal, e perceber o que é que neles correu melhor ou pior. Mas também nos obriga a olhar para aquilo que devem ser as grandes opções da administração pública na próxima década. Uma administração mais atrativa, preparada para a mudança, com trabalhadores motivados e aptos a responder aos desafios decorrentes da crescente digitalização tão abordada hoje na sessão. Tendo esta área uma vocação transversal, precisamente porque visa otimizar o trabalho colaborativo entre as várias áreas governativas, permitam-me aqui fazer uma breve referência à área da modernização administrativa, que, não estando no âmbito das minhas competências, não deixa de ser um dos pilares da reforma do Estado e do que almejamos com um objetivo estratégico para o futuro, quer na vertente da eficácia e da eficiência, quer na perspectiva da melhoria da acessibilidade das populações a serviços mais inovadores e mais inclusivos. É com o ímpeto, então, de pensar a administração pública enquanto motor de crescimento, inovação e sustentabilidade que o Governo renova a centralidade das políticas de gestão e valorização dos seus trabalhadores e a sua participação no processo de políticas públicas, porque privilegiamos um entendimento alargado entre todas as partes interessadas, o Governo, os trabalhadores em funções públicas e os cidadãos que recorrem aos serviços do Estado. O princípio geral da persecução do interesse público é o norte da administração, que deve atuar no respeito dos direitos e deveres dos cidadãos e assegurar boas práticas de governança, também já hoje aqui referidas, que privilegiem a implementação de crescentes padrões de qualidade na prestação de serviços públicos. Estamos a virar a página da pandemia, também outro tema aqui abordado, mas permitam-me que faça uma referência específica à atuação da administração pública durante este período.
A administração foi e é um exemplo de zelo e de elevado sentido de dever, tendo demonstrado uma imensa capacidade de resiliência e de adaptação às necessidades que foram emergindo nestes tempos. Estes têm sido anos muito desafiantes para os nossos trabalhadores e dirigentes e, por isso, importa invocar a sua atuação de grande entrega que deixará lastro para novos modelos de organização e gestão do trabalho na administração pública. É em momentos de maior vulnerabilidade social e económica que os cidadãos esperam, precisamente, do Estado soluções mais efetivas. O Estado Social não faltou aos portugueses durante a pandemia e provou ser um pilar fundamental do desenvolvimento económico e da coesão social, não apenas no que se refere ao direito à saúde, mas também no cumprimento de um conjunto de outros direitos sociais e prestacionais que, num contexto de maior exigência, ganham outra relevância. Mas mesmo depois de tantas provas dadas, permanece, como sabem, o velho estigma da administração pública e que, diria, urge derrubar. O de uma administração imobilista, estática, com dificuldades em adaptar-se às novas realidades. Mas a verdade é que, face às necessidades de reforçar a capacidade de resposta dos serviços públicos, estes souberam reorganizar-se e atender às necessidades dos cidadãos. Este é, portanto, o momento para virarmos a página e encarar a administração pública com outros olhos. Uma administração capaz e inovadora, que consegue adaptar-se a novas situações e que se rege por padrões de rigor e transparência. Este caminho faz-se com abertura, com um pensamento integrador e reformista e com o foco em resultados práticos e de longo prazo. Como eu dizia, a nossa visão é pragmática. Portanto, pensar a administração pública para servir um Estado moderno, eficiente e preparado para o futuro. E para isso precisamos de uma administração mais capacitada, que se paute pela valorização dos seus recursos humanos. Por sua vez, estes recursos humanos, que são as pessoas que integram a administração pública, são a chave do sucesso e acredita ao Governo que este sucesso só será construído com trabalhadores tecnicamente preparados e motivados e com dirigentes habilitados a tomar decisões complexas, com sentido crítico e capacidade de planeamento e execução. Vale a pena lembrar que no final de 2015, depois de mergulhados numa grande recessão económica, com forte impacto na vida dos trabalhadores públicos, conseguimos juntos superar as dificuldades e lançar as sementes do crescimento sustentável. Foi uma longa e difícil travessia, é certo, mas juntos marcámos o ponto de viragem na economia portuguesa, em que o Governo deu especial prioridade à valorização do salário mínimo nacional e ao descongelamento das carreiras, preservando a sustentabilidade financeira do país e otimizando a utilização dos recursos disponíveis na administração. Agora é tempo de valorizar os trabalhadores que já estão na administração pública, com qualificações mais avançadas e atrair o melhor talento, como forma de conseguir mais excelência para o serviço ao serviço do interesse público. Daí, então, a aposta na qualidade dos serviços ser uma das prioridades previstas no programa do 23º Governo, designadamente no que se refere às políticas de valorização, capacitação e rejuvenescimento. Estabelecemos grandes linhas orientadoras na execução de políticas transversais de diversos domínios, com vista precisamente a termos uma administração mais competitiva, inovadora e inclusiva, e destes eu destaco algumas das medidas que estão dentro deste plano de intenções que esperamos nós não passem só de palavras bonitas. Um primeiro é, como tem vindo a ser dito nos últimos tempos, a retoma do princípio da atualização geral dos salários da administração pública. Já neste ano prevê-se um crescimento da massa salarial de 3,6%, que inclui aqui o crescimento do emprego público e 2,5% só em termos de valorizações salariais. Um segundo ponto. Vou ficar sem bateria. Mas eu vou continuar a falar. A revisão da tabela remuneratória única, no sentido de assegurar aos trabalhadores perspectivas de carreira, permitindo recuperar a proporcionalidade entre os níveis remuneratórios, sem, lá está, novamente, colocar em causa a sustentabilidade financeira no longo prazo. Por outro lado, tentaremos valorizar as carreiras através de um sistema integrado de gestão e avaliação de desempenho simplificado que contribua para a melhoria da motivação dos quadros da administração. A revisão do modelo de contratação de dirigentes, garantindo a transparência e a capacidade de reconhecimento dentro do pessoal dirigente.
Por outro lado, pretendemos promover, agilizar e simplificar os processos de recrutamento. Dentro destes processos de recrutamento, pretendemos torná-los mais céleres, principalmente para conseguir atrair os recém-licenciados. Depois, por outro lado, pretendemos apostar na formação e capacitação digital da administração, orientada aqui no foco nas necessidades dos trabalhadores para se ajustarem às necessidades da sociedade. Por outro lado, iremos debater largamente e debater entre nós uma perspectiva das competências necessárias que a administração pública deve ter no futuro. Vamos continuar com a forte aposta em novos modelos de trabalho, de relacionamento com os cidadãos, como forma de promover a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional e de construir redes colaborativas com um enfoque nas regiões menos populosas do país. Uma última medida para este elenco não ser muito taxativo, concluir o programa de estágios na administração pública como forma de promover a atratividade dos novos jovens quadros, permitindo assim uma salutar relação intergeracional e uma majoração em futuros procedimentos de recrutamento aos jovens estagiários que concluam com aproveitamento este estágio. Resumindo, a administração pública é, como sabem, intrínseca ao processo democrático. Ela é essencial à participação das pessoas na vida pública e ao bem-estar dos cidadãos, e o Estado, que é o garante dos direitos fundamentais, deve assegurar a forma como as administrações públicas adotam boas práticas de compliance, que também sei que foi um dos temas aqui trazidos, e de governança, sendo estes fundamentais para reforçar a confiança dos cidadãos nas instituições. A administração pauta-se por, lá está, critérios de eficácia, eficiência e efetividade, colocando o cidadão no centro dos modelos de organização e gestão política. Este propósito impele o Governo a adotar as medidas necessárias no sentido de contribuir para o elevado grau de eficiência e responsividade dos serviços, pois só assim conseguiremos reforçar a credibilidade das instituições públicas, que são a chave para a construção de uma democracia mais forte e mais participativa. Espero que a discussão de hoje nos tenha permitido ter percepções mais conclusivas sobre os grandes desafios da administração pública na modernidade, quer em termos individuais, e aqui focando-nos nos trabalhadores e nos dirigentes, quer ao nível do que é a participação dos cidadãos no processo de construção e ampliação das políticas públicas, em nome sempre do interesse público geral. A administração tem história e estamos preparados para, em conjunto, construir um futuro mais promissor, com enfoque no papel do Estado, que deve assegurar a continuidade da prestação de serviços públicos de excelência, através de trabalhadores profissionalmente capacitados para exercer estas funções públicas. Muito obrigada. Muito obrigado à doutora Inês Ramires, senhora Assessora da Administração Pública. Foi um privilégio e um prazer tê-la cá, ouvi-la e ver como o Governo pensa para os nossos alunos, sobretudo, que estão agora a iniciar-se nestas coisas daquilo que é o poder e a administração pública. Bom, em 2 minutos foi muito interessante aprender com o professor Salmo Júnior que o algoritmo toma um pequeno almoço connosco, que está em toda a parte. Foi interessante ver com a doutora, com a senhora Presidente da ANL, a transversalidade das políticas públicas e a forma como todos temos de trabalhar em conjunto para chegar lá. Não somos ilhas, nenhum homem é uma ilha e, portanto, a grande área metropolitana de Lisboa está a trabalhar nesse sentido. Isso é muito bom para nós, munícipes e pessoas que vivemos aqui. Planear e avaliar foram palavras que usou e isso interessa-nos muito porque nós trabalhamos essas áreas e, portanto, queremos também trabalhar convosco por aí. Eu já estou a ver as caminhonetes da Vimeca pintadas de amarelo. Está a ver? Não sei se é um clube de futebol oriental, alguma coisa, mas olha, alguma coisa está a acontecer, como naquele filmezinho da Bela e do Monstro, não é? Estou vendo alguma coisa a acontecer. Bom, com a professora Greta Nasi foi muito interessante ver que as expectativas mudaram.
as pessoas mudaram comportamento, os hábitos de vida, estão a sair das cidades, não precisam de estar no centro para poder trabalhar, podem estar a trabalhar remotamente e, portanto, isto trará novas formas de ser e de estar na vida. Foi interessante ver com o professor Alexandre Nunes que já podemos ter, que fez consultas online, não são uma bizarria. Eu confesso que a primeira vez que me ofereceram uma consulta online, eu fugi a 7 pés. Achei, isto não interessa, eu não vou pagar por isto. Mas já estou mais acostumado à ideia e, portanto, o mundo novo está aí. E, finalmente, com o professor Salles Gomes, estas questões têm que ver com a accountability, entre tantas outras que citou, que são tão relevantes também para a transparência, enfim, para que nós, cidadãos, tenhamos voz, porque precisamos também de a ter à medida que as sociedades se tornam democracias mais plenas, mais maduras e pessoas, enfim, mais informadas e mais participativas. Bom, nós estamos, de facto, perante um admirável mundo novo e eu quero, enfim, em jeito de conclusão, agradecer aos que estiveram presentes, aos nossos alunos, aos docentes que também tiveram a ocasião para vir, à escola que proporcionou este evento e enfim, aos colegas na UCAP, na unidade de coordenação que eu coordeno, de Administração Pública, que tiveram que trabalhar nisto, o professor Séquia, a professora Lícia Romão, o professor Alexandre Nunes e outros, e finalmente lembrar talvez uma coisa, isto não é um processo isento de riscos. Temos que nos lembrar que esta coisa da digitalização é feita com software, hardware e meios que são oferecidos e que são comprados às empresas que oferecem o preço mais baixo. Portanto, temos que ter algum cuidado, está bem? Muito obrigado. Façam favor de ser felizes. Boa tarde a todos. Muito obrigado.